A gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Acabou o jogo, vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 7h38. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçado. Tudo bem? Excelente noite para você que está acompanhando a gente nesse domingão, Dia Internacional das Mulheres. Parabéns para as mulheres que ouvem a transmissão do Portal Futebol Interior. 7h mais 38 minutos, vamos juntos. Final do Campeonato Paulista, segunda partida. A bola rola daqui a pouquinho, 8h30, lá em Novo Horizonte. Jorge Ismael de Biasi. Tem Novo Horizontino e Palmeiras. Palmeiras venceu a primeira partida por 1-0. Joga pelo empate para conquistar mais um título paulista.
na sua história. A nossa transmissão está no ar. Um oferecimento de Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Hipercap Brasil, Sinditaxi, Autoposto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de óleo na Barão de Itapura. Restaurante do Dadá, uma pizza do Dadá, que delícia, hein? Disque entregas, WhatsApp 19 99788 3821 nas redes sociais, @Pizzaria do Dadá. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. E Casa do Perfurador tem tudo pro seu poço artesiano. 19 25 14 1171. A bola rola daqui a pouquinho. Você confere com a gente aqui no Portal Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a direção comercial do Roberto Marcondes, a coordenação do Carlos Corsato. Hoje, na mesa de som, o nosso Felipe Marques. Eu sou o Marcelo Corsato, muito prazer, vamos juntos com a jornada esportiva do Portal Futebol Interior para Novo Horizontino e Palmeiras. Palmeiras e Novo Horizontino. Você que está no YouTube Futebol Interior pode mandar mensagem pra gente. Fique à vontade, a nossa arquibancada virtual aí para você participar, tá bom? Fala quem, na sua opinião, vai ser o campeão paulista. A gente vai conversar um pouquinho nesse pré-jogo, abertura dos trabalhos aqui do Portal Futebol Interior. 8h30 da noite, o Carlos narra esse jogão de bola para você. Hoje tem grito de campeão. E daqui a pouco aqui no Placar ao Vivo a gente vai estar passando também informações de resultados pelo Brasil. Você que estava acompanhando aí o Grenal, né, no nosso canal de áudio, o Grêmio está vencendo o Inter pelo placar de 1-0. Grêmio 1, Inter 0. Na primeira partida já foi 3-0, portanto, encaminha mais um título gaúcho a equipe tricolor. 7 da noite mais 41 minutos. 7 da noite mais 41 minutos. A gente já começa trazendo informações, destaques para você da nossa jornada esportiva. Ele vai narrar o jogo, mas nesse pré-jogo vai trazer pra gente todas as informações de Novo Horizontino e Palmeiras. Que final, meus amigos! Hoje tem grito de campeão. Quem é ele, o Felipe Marques? Carlos Corsato. O próprio fala mais feio que eu, boa noite. E aí, Corsato, grande abraço pra você, boa noite pra todo mundo ligado na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Grande decisão deste Campeonato Paulista entre Novo Horizontino e Palmeiras. A bola vai rolar já já no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, com todos os ingressos vendidos, 11.813 ingressos vendidos. O estádio foi literalmente, Corsato, rachado ao meio. Para vocês que gostam aí de torcida, de duas torcidas no estádio, né? Lá em Novo Horizonte, isso é possível. E como é? 5.849 ingressos para a torcida do Tigre, do Grêmio Novo Horizontino, 5.964 ingressos aos torcedores do Verdão. Desde a última quarta-feira, não havia mais ingressos para entrada no gramado, para entrada no campo, para assistir esse jogão de bola. Bom, calor em Novo Horizonte, temperatura chegou a 32 graus no meio da tarde e agora a possibilidade de chuva é muito grande para a hora do espetáculo, para a hora do jogo. Falando dos times em si, o Palmeiras tem uma novidade, hein? John Arias está escalado, é titular no time do Palmeiras, o time do Verdão. O Palmeiras de Abel Braga, que quer a sua 11ª conquista no comando do Palmeiras. Além de querer a 11ª conquista no comando do Palmeiras, ele também quer se ficar na frente, né? Lá dos treinadores com mais títulos no Palmeiras. Então é isso, viu, Corsato? Já no Grêmio Novo Horizontino, basicamente o mesmo time que jogou no último final de semana, só com aquela novidade, o Rômulo, camisa 10, R$1 milhão, o Grêmio Novo Horizontino pagou para ter o jogador
que pertence ao Palmeiras, vai jogar a final contra o Verdão. A bola rola daqui a pouco, 8h30 da noite. Muito bem, tá aí as primeiras informações então de Grêmio Novo Horizontino e Palmeiras. Palmeiras e Grêmio Novo Horizontino para Rivalo, Hipercap Brasil, Sinditaxi, Alto Posto Casa do Taxista, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo Futebol Interior e Casa do Perfurador. Quem tá conosco também na transmissão na jornada esportiva é o nosso Roberto Marcondes e ele vai ser o comentarista do jogo, vai analisar tudo que vai acontecer dentro das quatro linhas para você aqui na nossa transmissão, mas agora ele participa trazendo a sua primeira impressão dessa grande final. Tem vinheta, Felipe? Então solta. Roberto Marcondes. Essa é clássica dos anos 70, mas é clássica. Boa noite, Marcondes. Um abraço, Marcelo, um abraço, Carlos, e um abraço ao Felipão. Tá engraçadinho hoje, né? Muito, tá soltinho. Tá soltinho. E olha que é domingo à noite, hein? Isso daí cabe mais no perfil pra sábado à noite, não pra domingo à noite. É isso, parece que tá com as garras pra... Sim. Não, eu faz exagerei. sentido. Anos 70 eu exagerei, 80. 80. Marcondes é mais novo que você, velho. Eu sei, pô. Então vai. Mas ele parece mais novo que eu, aparentemente. Não E fala mais isso. novo do que meu irmão. Não fala Muito isso. mais. Não fala isso que ele não vai... Parece que você é mais novo que ele. Não então. fala tá isso, vendo, Carlos? não fala isso que ele não vai nem dormir, viu? Mas é bom porque nesse embalo do domingo à noite. Sim. É inevitável você citar que o Palmeiras é favorito. Ah, mas o Novo Horizontino joga em casa e não perdeu ainda no Campeonato Paulista. Fez uma campanha sensacional e ganhou, inclusive, desse Palmeiras uma goleada, a principal goleada que sofreu o Palmeiras na competição. Mas, em contrapartida, você tem uma grande vantagem. Sou muito contra as pessoas que falam, mas 1x0 dá pra tirar em casa. 1x0 numa decisão de ida e volta, você tem uma vantagem gigantesca. O Palmeiras, além de ser um time extremamente organizado taticamente pelo técnico Abel, extremamente competente em 16 finais desde 2020, de 16 finais que ele disputou, essa é a 17ª, ele conquistou 10 títulos. 10 títulos. O Palmeiras faz seguidamente a 7ª final. É algo assim impressionante, é um time avassalador esse Palmeiras. Apesar da mudança, e todo mundo já esperava, por que o Rômulo não jogou na primeira? Porque o Novo Horizontino está esperando ver qual seria o cenário. Se eu perco muito, eu não coloco o Rômulo e não gasto 1 milhão. Se eu ficar com 1x0, eu tô na briga ainda. Pelo menos foi o que vendeu dentro do vestiário. O técnico, o Anderson Moreira, né? Para motivar o time. Então, o que acontece? O Novo Horizontino, que vai destinar 2 milhões para o elenco em caso de conquista do título, dos 5 milhões que é o prêmio, ele fez o cálculo. Eu passo 2 milhões para o elenco, pago 1 milhão pelo Rômulo, porque eu estou na briga ainda pelo título, e fico com 2 milhões ainda. Apesar que o Novo Horizontino não precisa desses dinheiros extras, né, de campeonato, que é um time muito rico e é extremamente organizado. O Rômulo pode fazer a diferença hoje? Acho que não. Apesar de ser aí cotadíssimo para ser o melhor jogador do campeonato. O Abel não vai deixar ele sozinho. Não vai. O Marlon Freitas não vai deixar ele jogar sozinho. O Andrés não vai deixar ele jogar. Isso é fato. Mas em contrapartida, o Palmeiras também tem um jogador que faz, na minha opinião, uma diferença absurda, de muita qualidade, que arrasta o ataque, que é o Arias, que sem dúvida nenhuma ganha uma chance de titular. Palmeiras é favoritaço para conquistar mais um título na história que vem se escrevendo. Vai ser o 19º título do Palmeiras no Campeonato Paulista. É mole ou não? Marcondão tá favoritaço, hein? Favoritaço. Favoritaço. Não, eu tô no estilo do Marcelo. Tá com as Ele não tá garras domingaço? soltas. Ele não tá domingaço, não tá? Parece, Marcondes, parece que ele não concorda com a sua opinião. Você não concorda? Favoritaço. Mas se ele não concorda, é problema dele. Não é meu. Ué. Mas exponha o porquê que você não concorda com a opinião do você nosso não Roberto concorda com o Marcondes. favoritaço. Não. É só o favoritaço que eu questiono. Pra mim é favorito também, né? Mas não é com essa larga vantagem toda. Por quê? Porque joga em Novo Horizonte, né? Você falou. E no primeiro confronto entre as equipes nesse Paulistão, foi um sapeca. Mas o Palmeiras estava pensando em outras coisas. Assim, mas é o Palmeiras, né, cara? É a camisa do Palmeiras, né? Foi um sapeca. E um gol muda tudo. Um gol é pênalti. Então, pro Novo Horizontino entrar no jogo, ele tem que fazer um gol. Tem que fazer um gol. E pra você marcar um gol naquele goleiraço que foi do Corinthians. O Carlos Miguel. Pô. Ele é melhor que o Everton, que tá no Grêmio hoje sendo campeão gaúcho.
Falei, só eu vou ficar falando aqui, deixa quieto. Não, aí eu não É concordo. verdade, cara. Aí eu não concordo. O quê? Eu não concordo. O quê? O cara já pegou pênalti. Tá bom, o Everton pega pênalti também. Ah, mas pega, mas toma uns frangos de vez em quando. Ah, mas o Carlos Miguel também toma. Mas vai, não, só pra dar emoção. Não, eu acho que o Carlos Miguel pode ser até melhor na carreira. Será melhor? É, mas hoje o Everton é melhor do que ele. Se fosse melhor, não sairia do Palmeiras. É, e tem um ponto. Pô. Tem um ponto. Pô, o cara tá com 38 anos de idade. Mas o cara joga. O Fábio do Fluminense tá pegando Ah, tudo. não, mas joga aí, até 41. mas aí é outro patamar, né? O Fluminense não é um time como o Palmeiras, que briga por todos os títulos de todos os Tá jogando campeonatos a que final com o disputa. Flamengo. Ah, Campeonato Carioca, pô. Ó, mas o Fluminense tá na Libertadores, pô. Não, mas não tem nada, não dá Pô, pra contra comparar, gol, contra não dá gol. para comparar o elenco do Palmeiras com o elenco do Fluminense. Não dá. Não dá para comparar o elenco de Flamengo e Palmeiras com qualquer outro time no Brasil. Não dá pra comparar. O Palmeiras, ele reformou o time. Ele reformulou o seu time. O Palmeiras, por exemplo, ele dispensou o Marcos, lateral direito, dispensou o Veiga. O Veiga que tá lá pro México, mandou embora o Veiga, o Rafael Veiga. O Palmeiras liberou, mas tudo... Sim, mas tá reformando o time, tá renovando o time. O Rafael Veiga Esse que... é o 15º time que o Abel monta. Do Palmeiras, mas no caso do Rafael Veiga, por exemplo, eu acho que eu não sei o que vocês pensam, mas o Rafael Veiga, na minha opinião, ele seria titular, tirando Palmeiras e Flamengo, em qualquer uma das equipes do futebol brasileiro. Mas E o Palmeiras não quis. Mas o Palmeiras não negocia com nenhum brasileiro pra reforçar o adversário. Mas tá certo, é isso que eu tô dizendo. Mas ele entendia, o Abel entende que precisava renovar o elenco do Palmeiras. Não dá pra comparar o que faz lá o Fluminense, e o Fábio também é um goleiro extra classe, né? Diferente de qualquer outro tipo de goleiro. Mas no caso do Everton, o Palmeiras entende que o ciclo do Everton havia acabado, ele ia ser reserva no Palmeiras, liberou lá pro Grêmio. Inclusive, fiquei sabendo que até para ganhar mais do que ganha no Palmeiras. Muito bem, tá? Então, opiniões para você aqui no portal Futebol Interior nesta noite de domingo. Marcondes falou dos títulos paulistas aí do Palmeiras. Eu tenho uma conta aqui que são mais, Marcondes, mas tudo bem. Nos últimos 5 anos, nós estamos em 2026, então vou colocar nos últimos 6 anos, vai. Porque o Palmeiras pode ser campeão ou não nessa temporada. Mas o Palmeiras ganhou 2020, 2021, 2022, 23 e 24. 23 e 24. 25 perdeu pro Corinthians e tá na final de novo. Quer dizer, o Marcondes, o Palmeiras é dominante no futebol paulista. Mais time que o Corinthians, inclusive. Sim, nos últimos anos o Palmeiras O Palmeiras sobra no futebol paulista. E ele é melhor que o Novo Horizontino. Ele só não é no cômputo geral, né? Porque o Corinthians ainda é o maior ganhador de títulos no cenário paulista, tá? Mas é um dos mais endividados do Brasil também. Não, sim, isso não tenha dúvida. O Corinthians tá hoje em infraestrutura, em condição financeira, tá muito mais atrás do que o time do Corinthians, mas o Corinthians ainda é o maior ganhador do estado de São Paulo. Eu percebi que eu tô meio envenenado hoje. Tem um outro dado importante e interessante. A folha salarial do Novo Horizontino, 2 milhões e 800 mil mês. Sabe quanto que é a folha salarial do Palmeiras? Não. 35 milhões. Mas então é isso que a gente fala, cara. É isso que a gente fala. A diferença financeira hoje é muito grande, né? E assim, para um clube fazer o que o Novo Horizontino fez, apesar de entender, Marcondes, eu acho que você pode discordar da minha opinião normal, mas entender que os clubes paulistas hoje, eles não dão muita atenção pro Campeonato Paulista, não dão, né? Mas mesmo assim chegam nas finais. Por quê? O time alternativo de qualquer um desses daqui, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, é melhor do que qualquer time titular do interior de São Paulo. Eu vou tirar um pouco o Santos fora, mas o Santos, por exemplo, tem um elenco também com craques, com jogadores, por exemplo, de seleção brasileira. Mas os times grandes estão em outro patamar. Os times do interior realmente têm que remar muito ainda. Eu vou tirar o Red Bull Bragantino por causa da Red Bull, né? O Bragantino tem condição de enfrentar hoje os grandes mesmo, porque está disputando Campeonato Nacional já há algum tempo, chegou em Copa Internacional, enfim.
Mas a diferença é muito grande, né? Então, mesmo eles não dando bola para o Campeonato Paulista, eles passam de fase fácil, né? Mas eles não dão muita bola para o futebol paulista mais e mesmo assim continuam mandando. E para um time do interior fazer o que o Novo Horizontino fez, realmente é muito difícil. Hoje em dia, antigamente era mais fácil. Por exemplo, eu entendo assim, eu vejo que você tem razão no que você fala, tá chovendo no Novo Horizonte pra caramba, isso pode mudar um pouquinho o jogo também. Ah, mas a chuva é pros dois. Não, sempre tem um que sente mais que o outro. Sim. Eu não vou falar de gramado, isso é bobagem gigantesca. Sempre tem um time que sente um pouco mais que o outro. Na minha opinião, quando você vê um Novo Horizontino, você vê um Mirassol, né? Você vê um Botafogo que chegava, eu acho que são Ponte Preta, Guarani, eu acho que são times pontuais que encaixam naquele campeonato. Tanto é que você percebe um exemplo claro para nós aqui e bem doméstico. A Ponte, há 3 meses, foi campeã da Série C e garantiu vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, já ganhando quase 2 milhões para entrar em campo na terça-feira. Com transmissão nossa aqui, na Rádio Futebol Interior. O jogo é às 9h30 da noite, majestoso. Depois de 3 meses, ela não ganhou um jogo no Campeonato Paulista. Marcou quase nada de gols. Teve 1 ponto com o mesmo time praticamente. Então eu vejo que essas equipes menores, não estou dizendo a Ponte, estou falando... não é o mesmo time. Mas assim, a Ponte não tinha o mesmo time. Mas uma base montada. Não, a Ponte jogou com o time sub-20, 4 na primeira rodada. Por causa do problema de grana. Mas você pega, eu acho que é muito mais encaixe. O Mirassol, por exemplo, ele não vai ser nunca o que ele fez no Campeonato Brasileiro no ano passado. Tá reformando o time. Não vai, por quê? E esse ano tem Copa Libertadores. Começa já, Libertadores, o Aeroporto Internacional de Rio Preto conseguiu a liberação somente para os jogos da Libertadores. Os times podem estacionar o avião no aeroporto. Não pode ser comercial, só o time, ponto. O time, a arbitragem, acabou, mas ninguém. Avião de pequeno porte, né? E definiu. Agora, eu vejo que o Novo Horizontino, se você observar o time aqui, o Rômulo, o Abel deixou quase escapar. Trouxemos o jogador, não deu certo aqui, mandamos ele pro Ceará, não deu certo, ele foi pro Novo Horizontino, que é a zona de conforto dele. Sabe o que deu a entender com o que o Abel tinha falado? Que ele é jogador de time... Não é jogador de time grande. Isso aí. Tanto que ele fala até do Ceará. Então, ele fala, eu coloquei o atleta no Ceará para dar minutagem, ou seja, para acostumar a pegar o peso da camisa. Ele não conseguiu. E vai no Novo Horizontino, arrebenta, porque não tem cobrança. E hoje o Rômulo, cotado para ser o melhor jogador do campeonato, também existe a possibilidade dele sair do país. Se ele for para um time... Ele não vai para um time de primeira ponta da Europa. Ele vai para uma terceira divisão de qualificação do time, na minha opinião. Se ele for para um time grande, ele não consegue andar em campo. Isso é perfil do atleta. Não estou dizendo que ele é mau jogador. Ele é bom jogador, mas ele é muito perfil. novo. Mas ele é muito novo ainda, né? Eu acho muito perfil. novo. Acho que tem que pegar a casca ainda. E outra, a posição dele é complicada, com camisa 10, não é fácil. Camisa 10. Mas o Novo Horizontino ele tá jogando bem, hein? Mas porque se sente bem. Tem isso também. Tem isso, então é um jogador bom, mas hoje não vai fazer nada, porque os caras não vão deixar. Ô Carlos, os times já estão escalados? Sim. Tem condição de passar pra gente aí pelo menos os titulares? Sim, vamos lá. O Palmeiras escalado, pronto, definido com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício, John Arias, Vitor Roque, que também estava com problemas físicos, né? Poderia entrar só no segundo tempo. Tá escalado, e Flaco Lopes, ou seja, a artilharia pesada do Verdão para este jogo, e o John Arias que ganha a posição do Sousa. O Novo Horizontino com apenas uma mudança, a entrada do Rômulo no time. Jordi no gol, Ivan Alvarinho, quem é campineiro aqui sabe, este Ivan Alvarinho jogou no Guarani. Dantas, Patrick e Mike, lateral esquerdo, que também passou pelo Guarani aqui em Campinas. O meio-campo não é o meio-campo da Ponte Preta do ano de 2021. Luiz Oyama e Leonaldi. É o meio-campo do Novo Horizontino, mais o Rômulo, Vinícius Paiva, Robson, artilheiro do campeonato, e Matheus Bianchi. Esse é o time do Grêmio Novo Horizontino. Você falou que não é o que é o meio-campo? Não, porque lembra do meio-campo da Ponte Preta de 2000? O japonesinho bom de bola que você Isso, chamava ele de japonesinho bom de bola, e o Leonaldi.
jogaram juntos pela Ponte Preta em 2021. É verdade. É. E aí o Luiz Oyama aqui, ó, na ponte, ó. Então, a gente tá falando sobre o Rômulo agora há pouco, sobre isso. Mas assim, essa história do jogador ir bem num clube e não ir bem no outro faz parte. Faz parte. Recentemente a gente viu a história na Ponte Preta, vou falar, do Jonas Toró, por exemplo. Né? Não tava dando certo em time nenhum. Chegou aqui na Ponte Preta e desandou a fazer gol. Né? Foi embora lá pro Náutico e provavelmente vai ser vice-campeão pernambucano, porque o campeão vai ser o Sport, que é dirigido pelo Roger. Já abriu? Tava já abriu 2 uma a 0. vantagem, Tava 2 a 0. Agora, assim... O Roger também teve uma sorte na carreira, hein? O Roger vai ser bom treinador. Subiu com a Atlético Minas Gerais. Subiu com Londrina. E tá agora sendo campeão com o Sport. Em 3 anos conseguiu 3 títulos, hein? Ele já se coloca num nível de treinador de Série B pra Série A. O Sport dá isso pra ele. Deu. E assim, se ele fizer... Lembrando que na série C ele não foi campeão, né? Ele perde o título por Volta Redonda. Não, eu não falei que ele foi campeão. Eu falei. Não, mas quando você tem 3 títulos, então assim, na Série C ele conseguiu 2 acessos, né? Porque ele foi vice também com a Atlético, Volta Redonda foi campeão. Do Rogério Corrêa. Do Rogério Corrêa, e o Guarani tá querendo contratar. Aliás, o Guarani mudou o foco de uma hora pra outra aí. Parece que o Zé Ricardo não vem mais, afinal é Novo Horizontino. Mas vai atrás do Zé Ricardo, gente. Então... O Zé Ricardo não custa menos que 300 pau. Eu falei isso. Que bobagem é essa? Eu falei isso numa resenha esses dias aí. Eu acho assim. Mas só que, por exemplo, o que saiu do Atlético Goianiense foi mandado embora ontem. O Rafael Lacerda também não é um treinador barato. Não é um treinador barato. Agora, mas não hoje ganha o problema do Guarani não é dinheiro. O Guarani tem condição de pagar 300 picanhas pro Zé Ricardo. Você tá louco? Tem. Se o cara do relógio quiser, se o cara do relógio, mas se o cara do relógio, eu não tenho o bolso do cara do relógio. Se o dono do estádio lá é o cara do relógio quiser, ele paga, pô. Mas o Roberto, que é o empresário que tá falando aí, que é o CEO Graziano. o Roberto Graziano, que é o CEO da Magno. Que é o que manda no Guarani. Certeza? Absoluta. Isso eu sei que tá falando. Eu sei que tá falando. Eu sei que ele manda no São Bernardo. Que é dele, inclusive. Na verdade, quem tá mandando é o filho dele. E parece que a SAF lá tá à venda. Parece. Essa informação também que eu tenho. Parece. Desde novembro do ano passado. Parece. Não conseguiram vender ainda. Então. Porque estava interessado em uma outra equipe da Série A2. Não. A Série A2. Pra ter a vaga na Série A1. Que conseguiu se classificar entre os 8 agora. Então, será que... 300 pau é muito dinheiro pro Guarani, tá? Eu acho o Zé Ricardo bom treinador, tá? Eu acho o Zé Ricardo bom treinador. Não, mas ele não é de Série C. Série C tem que ser outros treinadores. Série C precisam outros perfis. Mas, por exemplo, falar em Cizenando. Que fez um trabalho legal no Capivariano. Tá fazendo um excelente trabalho no Capivariano. Que experiência que ele tem na Série C. Então, mas deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Mas aqui, assim... Tem mais, se for analisar, tem mais até do que o Zé Ricardo. Olha que absurdo, meus amigos corsatos. Corsato, porque o nome próprio não tem plural. É aqui. Você vai de um Zé Ricardo, a torcida fala, porra, Zé Ricardo. Aí você desce 5 degraus pra ir na onde? Aí você vem com nomes que não tem tanta expressão nacional. Igual do Zé Ricardo. Então é uma bobagem você ir pra um Zé Ricardo que treinou Vasco, treinou time grande. Aí você vem... Aí não deu certo o Zé Ricardo, você sabia que não ia dar certo. Mas só que o trabalho do Hélio Cizenando nos últimos 3 anos está muito melhor do que o trabalho do Zé Ricardo. Se for ver financeiramente falando, o nosso papo aqui é Novo Horizontino e Palmeiras, mas obviamente focamos também os times de Campinas. Se for ver financeiramente, talvez o trabalho do Hélio Cizenando seja bem mais caro hoje do que deveria ser o do Zé Ricardo, que não tá fazendo bom trabalho em lugar nenhum. Era uma oportunidade aí pro Zé Ricardo, mas parece que deu uma esfriada na situação. O Frontini tá estudando aí outros nomes, né? Outros nomes do diretor de futebol do Guarani. É claro que sobre Guarani, Ponte Preta, todos os times do interior de São Paulo, os grandes também, você tem todas as informações no nosso portal, que é o futebolinterior.com.br, tá? futebolinterior.com.br. Como fala o Arthur Eugênio nas nossas transmissões, né? Se não deu no futebol interior, é fake news. Você vai imitar o Arthur? Não, eu tentei, mas não consegui, não.
Ficou longe, hein? Ficou. Muito. Muito longe. Muito. O Palmeiras é Novo Horizonte. O meu ponto aqui tá dizendo que 8-3. tem que pagar o intervalo. E eu tenho um monte de matéria pra colocar no ar, cara. Então, É que vocês não param de falar. fazer o quê, né? Vamos pro intervalo, Felipe? Daqui a pouco eu vou registrar também a rapaziada que tá com a gente no chat, viu? YouTube Futebol Interior. Você que tá no canal de áudio, vem pro chat também. Dá um joinha na transmissão, compartilha a nossa transmissão. A gente quer você por lá. Já, tamo de volta. Daqui a pouco tem a grande final, hein? Novo Horizontino e Palmeiras pra você. Aqui no portal Futebol Interior. Segura a onda, a gente volta já. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bem, 8 da noite, mais 7 minutos aqui em Campinas. Daqui a pouco, Novo Horizonte. Chuva, hein, Carlos? Foi aquilo que eu falei pra você, né? Na minha primeira participação. A chuva estava querendo aparecer e apareceu. Nesse momento a gente vê imagens aqui de funcionários do clube, os dois times fazendo trabalho de aquecimento no gramado, mas funcionários do clube, funcionários lá do estádio, fazendo aquela limpeza com o bom e velho rodo, Corsato. Estão passando o rodo. Ô Marcondes, essa chuva pode interferir aí na final? Pode. A favor de quem? Pode, nos dois lados. É. Porque o Palmeiras não tem como esperar. O Palmeiras não sabe jogar esperando. E o Novo Horizontino vai ter que sair pro jogo. E vai sair pro jogo que jeito? Sabe quem pode ser? O Abel é pra lua mesmo, né? O Abel. Ele coloca. Tá ofensivo, hein? Então, isso que eu vou falar. Ele tem dois caras pesadíssimos, que é o Vitor Roque e o Arias, que é o colombiano. Sim. Ele gosta de jogar bola colado no corpo. Ele é pesadão e vai embora. O jogo pode ser pra esses dois.
E tem o Flaco Lopes também, né? Mas o Flaco é mais. Ele joga mais. Faz 1-2 quando você não tem o Ares. Agora, com relação às duas beiradas fortes do Palmeiras, vai ficar mais centralizado. E é problema, inclusive, pro Rômulo, que vai ter que sair pro jogo de que jeito? O André voando nele e o Murilo pegando. O Murilo não, o Marlon Freitas, que gosta desse tipo de gramado, voando no pescoço dele. Mas os dois, o gramado é ruim para os dois. Pro Rômulo, eu acho que dificulta esse gramado aí, porque é um jogador mais leve, né? O Di Biase, que é o dono do time, ele tá querendo que chova por causa da colheita lá, ou ele quer que pare a chuva e o time dele seja campeão? Ele vive do cano de açúcar. É claro que eles vão querer o título, mas o estádio tá cheio já, né? O time já chegou no que poderia chegar no máximo do campeonato, que é uma final. Agora, se vier o título, é claro que eles vão comemorar muito, mas o Novo Horizontino fez bem a sua parte. E é assim, o Novo Horizontino tem, o Marcondes falou favoritaço, eu também tô mais aqui do lado do meu irmão. Eu acho que, claro, o Palmeiras é favorito, mas o Novo Horizontino tá na briga sim. Vamos trazer convidados aqui e depois a gente vai falar mais, resenhar mais, tem a ficha técnica do jogo, vou falar com a nossa audiência também. Mas eu quero a palavra do Léo Naldi, de Campinas, né? Revelado pela Ponte Preta, da Ponte Preta foi jogar no Vitória, aí do Vitória vai pro América e acaba indo pro Criciúma, do Criciúma vai pro Novo Horizontino. É Tem mais volante, um time nesse meio. Segundo volante, mas não dá pra lembrar tudo. Atlético Goianiense, é um jogador que tem bons predicados aqui em Campinas também. Era um jogador que a torcida gostava muito. Então vamos conversar com o Loirinho, Leonaldi, falando com a gente aqui no Portal Futebol Interior. Léo, primeiro, expectativas para esse jogo, uma oportunidade de fazer história com essa camisa do Novo Horizontino, né? Mais história ainda, né? Como que tá expectativa e ansiedade para esse momento? Boa tarde. A expectativa é muito boa, né? Sabemos que fizemos história. Internamente a gente quer mais, né? A gente quer esse título, quer dar essa alegria tanto para nós, que está trabalhando muito forte desde o início, quanto para a cidade inteira, né? Que está vivendo uma semana assim que tá todo mundo animado, todo mundo esperando muito esse jogo e nós também. E a expectativa é a melhor possível. Sabemos que vamos decidir dentro de casa e esperamos manter esse 100%, né? Óbvio, sem entregar o ouro pro bandido, né, na expressão popular, mas o Anderson está trabalhando com vocês os pontos fracos do Palmeiras, porque obviamente o Palmeiras vem para segurar o resultado, vocês vão ter a iniciativa de sair para o jogo que precisam e buscar os contra-ataques, né? Como é que vocês estão trabalhando essa estratégia? Bom, a gente vai ter que propor mais o jogo que foi na quarta-feira, né? Como eu falei até no pós-jogo, acho que faltou um pouquinho a gente colocar a bola no chão para jogar mais. E eu tenho quase certeza que nós vamos conseguir fazer melhor isso no domingo para conseguir sair com resultado positivo e com o título. Léo, 4-0 do Palmeiras, eliminando o Santos no mata-mata, eliminando o Corinthians no mata-mata. A diferença é brutal em termos de investimento, em termos de estrutura. O time está para inaugurar um CT muito legal, mas assim, é inegável. Isso não entra em campo, dinheiro, né? Por isso que o futebol é tão apaixonante. O que fez o Novo Horizontino, no início de temporada, conseguir esses resultados tão expressivos contra equipes que, de modo geral, são topo do futebol brasileiro? Sim, eu acho que a nossa identificação, né, tanto com o clube quanto nós que, como eu falei, eu cheguei no início do ano, teve atletas que se mantiveram do ano passado, e eu acho que todo mundo foi muito bem recebido, né, conseguimos entender rápido as ideias da comissão e as ideias da diretoria, e chegar numa final de campeonato, falar que a gente projetava isso no início é mentira, mas graças a Deus a gente foi colhendo os frutos do nosso trabalho, né, desde o início, e agora estamos aí para fazer essa final. Muito bem, 8 da noite mais 12 minutos, tá aí o Léo Naldi, volante, né? Jogador que está se destacando no time do Novo Horizontino, bom jogador, destaque do time do campeonato, ele que fez o gol da classificação contra o Santos. E agora vamos para o outro lado da parada, vamos falar agora com o destaque do Palmeiras também na competição. Pegou pênalti no último jogo, batido pelo Robson, o Carlos Miguel, o goleiro que é titular do Palmeiras agora e tem a responsabilidade, como diz o Marcondes, a responsa de substituir o Everton, né? E o Carlos Miguel tá começando bem a sua trajetória aí no Palmeiras. Vai falar com a gente também. Solta o vídeo aí, Felipe. Eu vejo uma importância muito grande em se preparar, tanto em treinamento também, pós o treino,
a tua recuperação, para a nossa recuperação vai ser muito importante para nos estar apto ao máximo possível do que vai ser o jogo, que com certeza vai ser um jogo bem difícil, mesmo a gente tendo a vantagem, a gente vai focado, com os pés no chão, firme, como sempre jogamos, e estamos muito bem para esse jogo, bem focado, mental lá em cima, e se Deus quiser sair de lá com a vitória, que é muito importante para a gente, e o título. Quem pode ser mais importante no jogo de hoje, o Marcondes? O Leonardo pelo lado do Novo Horizontino ou o Carlos Miguel pelos lados do Palmeiras? Carlos Miguel. Da segurança, é um bom goleiro, ele solta mais o time vai mais à frente. Na minha opinião, sim. Carlos Miguel, muito bem. Já a bola vai rolar. Daqui a pouquinho a ficha técnica do jogo para você que está acompanhando a gente. Os melhores momentos na tela do jogo, do último jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino, para quem está no YouTube aí. É isso aí, você que está acompanhando a gente no YouTube. Aliás, tem que mandar abraço para a rapaziada do YouTube, mas antes quero fazer uma pergunta pro Marcondes. A gente tava falando de treinador agora há pouco, né, Marcondes? Do Abel Ferreira não tem o que falar, né? Um cara ganhador, é o maior técnico da história do Palmeiras. E olha que o Palmeiras já teve, por exemplo, Filipão e Luxemburgo. Da era mais recente, sem contar os mais antigos, né? Mas já é o maior técnico da história do Palmeiras. Mas vamos falar do Anderson Moreira, 54 anos, um cara que já treinou grandes times do futebol brasileiro, foi pra fora do Brasil há pouco tempo, tava meio que fora do mercado, assumiu o Novo Horizontino e chega a essa final. Ele e o Novo Horizontino é time de Série B e quase foi time de Série A, porque 2 temporadas bateu na trave no comando do Eduardo Baptista. O Anderson Moreira. É maldoso, né? Baptista, Eduardo Batista. O Anderson Moreira. Por que você dá essa parada? Não, porque tem o P, né? O P é mudo. O P é só pra grafia. Só na grafia. Você não pode falar P. Não. Tá errado. É porque ele pega no pé do... Mas não é P. Não, acho um bom treinador. P de ponte, irmão. Você não pode tirar o P. Não, ele fica chateado porque o Eduardo Batista colocou o time dele no pau. Não, nada a ver uma coisa com outra. Não é eu que vou pagar ele. Ele tá no Criciúma? Tá no Criciúma. Campeão lá do olha o salário dele. Não, campeão não. Não, campeão da taça lá, tá tendo uma taça. A taça é o nome de um ex-governador. É a taça do interior lá, pô. Não é do interior. É como se fosse do interior. O título é Chapecoense. Mas o Anderson é bom treinador. Volta pro mercado, é porque ele não deixa eu terminar o meu raciocínio e é assim sempre. Você demora demais. Mas o Anderson Moreira, ele volta pro mercado. Na minha opinião, ele nunca saiu do mercado. Nunca. Ele sempre teve aquele nicho de mercado, bem restrito. Mas já dirige o time grande, pô. Ele já foi técnico do Santos. Do Botafogo. Foi técnico do Botafogo. Não, mas assim, mas ele passou por esses 2 times aí. Não, o Botafogo ele ficou bastante tempo. Ficou 2 anos. Ele foi mandado embora do Santos, inclusive. Invicto no Campeonato Paulista pra ser justo. Mas na minha opinião, o Anderson Moreira, ele vai muito numa faixa de time, que é o perfil do Novo Horizontino, que pra ele tá tudo bem, ele sempre faz bom trabalho. Na minha opinião, ele é bom treinador. Eu também acho. Eu acho ele bom treinador. Ele é um treinador homogêneo. Ele não tem campanhas lá em cima, ali embaixo. Ele já foi ventilado nos 2 clubes de Campinas. Ele vai no... Mas ele não vem. Não vem porque os times de Campinas são complicados, cara. E você sabe que ele foi tem treinador que escolhe, e ele tá certo. Antes dele ir pro Novo Horizontino, ele tava no América. E ele cai pra chegada do Alberto Valentim. No América ele só teve 2 vitórias em 9 jogos, foi demitido. Então, por isso que eu falo, eu acho que ele tava numa descendente na carreira. Agora ele volta de novo a estar no foco de times de Série B e Série A. Mas eu acho que ele sempre teve nesse patamar de homogêneo, sabe? Nunca foi um cara, na minha opinião, nunca foi um cara heterogêneo. Ele sempre fez uns trabalhos bons, né? Eu entendo ele como um bom treinador. Claro que dá muita visibilidade pra ele o fato dele ter batido na trave. Só que na hora de chegada mesmo, você percebe. O Novo Horizontino, por 2 vezes, a hora da chegada dele ano passado contra o Remo, ele não conseguiu. Na hora de chegada forte contra o Goiás, ele não conseguiu. Então falta um pouquinho mais. Mas não é o time, é o perfil do elenco. O Novo Horizontino, observando o time hoje aqui, quem são os atletas que já foram campeões assim 3, 4 anos seguidos? Nem o Jordi, que aliás adotou Novo Horizonte como residência fixa. O Jordi, filhinho dele, nasceu em Novo Horizonte quando ele saiu do Rio de Janeiro, do Vasco. Eu achei ele um baita de um goleiro fantástico. Foi injustiçado no Vasco, na minha opinião. Mas quem você pega aqui que foi multicampeão? Nem o Robson,
Que, olha, subiu com o Coritiba, foi campeão estadual, teve acesso, tudo. Mas não teve. Então você tem um elenco que é o trabalho diferentemente do treinador. O Anderson ele faz um trabalho homogêneo na carreira. E tem jogadores com um trabalho heterogêneo, que vai num time que cai, um time que não sabe, não sobe, outro time não sei o quê. Pega uns 2 ou 3 aí, cobra criado, pra você ver se o Novo Horizontino bate na trave. Não, ele vai fazer gol. Você tem razão. E se a gente for analisar time por time, aí se você pegar o time do Palmeiras e pegar o time do Novo Horizontino e fazer um cara a cara, você vai ver que o Anderson fez esse ano. E o Anderson, lembrando que foi primeiro colocado na primeira fase, e por isso que a final está sendo em Novo Horizonte, a segunda partida. A primeira partida foi em Barueri e a segunda, a que vai definir tudo, em Novo Horizonte, porque foi o melhor time do campeonato. Então, o Novo Horizontino não chegou por chegar, chegou como o melhor time do campeonato. Aí eu dou os parabéns para a Federação Paulista de Futebol e parabéns para a diretoria do Novo Horizontino. Porque qualquer outro time ia colocar em Rio Preto, que tem o Teixeirão para 40, 50 mil pessoas, para o Ribeirão Preto, que é pertinho ali também, num Santa Cruz, não é? Ia vender o jogo, não. Fica aqui, mas cabe só 15 mil, não interessa, é aqui. E a federação falou assim, pô, pelo regulamento, o time vai mandar em campo, vai mandar o jogo lá. Eu vejo isso como uma positividade nessa final da competição. Muito bem, esse Roberto Marcondes falando para você aqui no nosso pré-jogo. Já a ficha técnica do jogo. Parece que a chuva deu uma acalmada por lá, os rodinhos foram usados, a rapaziada da parte estrutural lá do Novo Horizontino deram aquele trato no gramado, tiraram as poças d'água e, é claro, a bola vai rolar livre, leve e solta aqui no microfone do portal Futebol Interior. Ó, deixa eu registrar aqui, você que tá mandando mensagem pra gente, YouTube Futebol Interior, seja muito bem-vindo, tá? Se não tá inscrito no nosso canal, se inscreva. Bom ter você com a gente por aqui, você que de repente tá no aplicativo, obrigado pela audiência e pela companhia, bem-vindo, bem-vinda. A gente sabe que tem muitas opções aí para transmitir o jogo, mas se você deu uma passadinha e tá acompanhando a gente, agradecemos. O Paulo Rogério tá aqui junto com a gente, obrigado. Lembrando que tem enquete também aqui no YouTube para você votar, tá? Palpite de hoje, Novo Horizontino, empate ou Palmeiras? Eu vou colocar aqui, ó, Novo Horizontino, 50% pro Novo Horizontino, empate 17-33 pro Palmeiras. Eu cliquei no Novo Horizontino. Para mim, o Novo Horizontino vai ser o campeão. Quem vai ser o campeão, Carlos? Palmeiras. O anterior essa matéria aí, que o dono do São Bernardo deve vender o São Bernardo para ficar com o Guarani. Mas é isso, Palmeiras vai ser campeão, viu, Corsato? E você, Marcondes, quem vai ser o campeão? Se no destaque eu coloquei como favoritaço. Mas você pode mudar de opinião. Não, favoritaço é coisa de 3 gols pra cima. Cara, se ele responder outra coisa, ele tá você, velho. Favoritaço acompanha 3 gols pra cima. Isso. O Concerto Brasil Charles está com a gente. E aí, beleza? Boa noite aí pra vocês. Beleza. Só falta o Palmeiras perder. Charles de Cambé, manda um abraço aí. E ele fala Palmeiras, na opinião dele. Valeu. Eu votei aqui no Novo Horizontino, tá? Votei no Novo Horizontino, mas os meus colegas de bancada estão com o Palmeiras. Você acha que é o Palmeiras campeão, Felipe? Você também acha? Bom, então... o Felipe foi mais que eu. Falou que vai ser 4-0. Falou? Felipão falou isso, não. Finalizou 4. Não. Tá certo. Isso não, ele tá louco, Felipão. E se você tá acompanhando a gente aí, dá o like aí, manda no chat qual foi o seu like também. Fique à vontade para você participar. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo. Ó, lembrando que o Carlos vai trazer o Palmeiras. Eu vou falar a campanha... Não, Novo Horizontino primeiro, né, Carlos? Sim, pela ordem. Eu ordem. falo a campanha do Novo Horizontino. Aí o Carlos fala o Palmeiras, eu falo a campanha do Palmeiras, tá? Ficha técnica... Ficha técnica, é verdade. Tá ali levando a taça, que é pesada, grande, bitela. A taça, ele que foi vice-campeão paulista em 90 com o antigo Novo Horizontino. Durante a transmissão a gente vai explicando. Vocês falam que os caras não levam em consideração. Quem falou foi o Marcondes. Quem tá aí é o Luiz Carlos Goiano, que era capitão do time. E acho que é funcionário do Novo Horizontino, né? Sim. E o time treinado por Nelsinho Batista. Pai do Eduardo Baptista. Nelsinho Baptista, que é vice-campeão com o Novo Horizontino. E o campeão foi o Bragantino, sem o Red Bull ainda, com o Luxemburgo, né? Foi o primeiro título dele em São Paulo. Sim. Foi.
E aí o Luxemburgo sai do Bragantino, vem pra Ponte Preta e o Nelsinho Batista sai do Novo Horizontino e vai pro Corinthians. O Corinthians tinha um problema lá de treinador, ele é vice-campeão no domingo, ele volta pra Novo Horizonte, ele tinha vindo pra Campinas no domingo, depois do título, só que aí ele tinha que voltar pra Novo Horizonte pra pegar as coisas dele, porque o Novo Horizontino não tinha mais nada pra disputar no ano. Então ele tinha encerrado o contrato com o Novo Horizontino. E aí liga alguém do Corinthians pra ele não falou o nome, mas ele desliga o telefone, ele achou que era trote. E foi primeiro título nacional do Corinthians com o Nelson desliga Batista. o telefone, aí o cara insiste, atende de novo, que ele fala que o cara perguntou pra ele assim, ele não falou quem foi que ligou, mas disse que era um representante do Corinthians. Tem interesse de treinar o Corinthians? Pô, é brincadeira isso aí, aqueles programas de rádio de zoeira que tá zoando com a minha cara. Ele falou, pô, tá zoando com a minha cara. Aí o cara ligou de novo, e ele tinha que estar na segunda-feira, antes das 8 da noite no Corinthians, porque ele ia ser apresentado às 8h30. Porque as pessoas não atendem telefone que não está cadastrado. Como o Filipão é muito assediado, ele não... Mas naquela época não tinha nem celular, pô. Não, naquela época era telefone, né? Não tinha nem celular. E aí ele vai conversar com o Vicente Mateus. Vicente Mateus ele chega na sala do Vicente Mateus, porque o Vicente Mateus dava ordem, mas não era ele que contratava, né? Aí ele chega pra conversar com o Vicente Mateus olha pra ele, menino, você é muito novo pra ser técnico do Corinthians. Fala desse jeito pra ele. Você é muito novo pra ser técnico do Corinthians. O Vicente Mateus não foi contratar o Birubiru, falou que tava contratando 2 jogadores, quando ele foi lá pra Recife, pô. Sabia disso, não? Sim. Pô, ele foi pra buscar 2 jogadores, o Biro e o Biro. Aí ele foi lá, Birubiru. E veio depois ser o grande ídolo do Corinthians, mas foi buscar 2, veio só com 1, mas jogou por 10. Aliás, o Birubiru. O que jogava de bola esse Birubiru. Nossa senhora. Vamos com a ficha técnica, então? Você não vai dar tempo de escalar, não vou conseguir brilhar. Vai sim, pô. Não vai. Ficha técnica do jogo no ar pra você. Ficha técnica do jogo. Carlos Costa. Grêmio, Novo Horizontino. Hora de escalar a equipe do Grêmio, o Tigre do Vale, escalado pronto, definido pelo técnico Enderson Moreira. Nasceu em 28 de setembro de 1971, tem 54 anos de idade. Ele é mineiro. No comando do Grêmio são 25 jogos e 13 vitórias. Terminou a primeira fase da competição em primeiro lugar. O Grêmio Novo Horizontino escalado com Jordi, goleiro número 93. Ivan Alvarino joga pela direita, ele é zagueiro, tá? Mas tá improvisado pela direita com a 22. Dantas é o zagueiro central pela direita, 25. O Patrick, bom esse zagueiro, hein? É o 4, zagueiro veste a 4. E o Mike, lateral esquerdo, número 77. Ex-Grêmio, ex-Guarani. Meu campo tem Luiz Oyama, ex-Botafogo, ex-Mirassol, ex-Ponte Preta, camisa número meia dúzia. Leonaldi, aí são muitos times, né? Ex-Ponte Preta, ex-Taubaté, ex-Vitória, ex-Atlético Goianiense, ex-Criciúma, camisa número 18, Rômulo, número 10. O ataque tem Vinícius Paiva com a 16, Robson, artilheiro do time com a número 11, o capitão do time também, Matheus Bianchi tem a 17, repeteco do time do Novo Horizontino de Jordi, Ivan Alvarino, Dantas, Patrick, Mike, 93, 22, 25, 4, 77. Luiz Oyama, Leonaldi, Rômulo, 6, 18, 10. Vinícius Paiva, Robson, Matheus, Bianchi, 16, 11 e 17. Enderson Moreira é o treinador que tem à sua disposição o César Augusto pro gol e mais Tite Ortiz, Eduardo Brock, Davinho, Diego Calo, Castrilhon. O Marcelo quer que fala de Castrilhon, mas é Castrilhon, viu? Vamos portuguesar aqui. Alemão, bom, Corsato, bom. Bom, alemão, hein? Gabriel Bahia. Gabriel, bom também. Nicolas Careca, olha ele aí. É o Carecon, né? Nicolas Careca, agora ele pegou no meu pé. Jardel
Juninho e também o Caio Dantas. Olha ele aí, o banco do Tigre. O Grêmio, exterminador de gigantes no futebol paulista nessa temporada. Primeiro colocado na primeira fase, nas quartas de final, elimina o Santos, vitória por 2-1. Na semifinal, bate o todo poderoso Corinthians. Na primeira partida da final, perdeu para a equipe do Palmeiras por 1-0. Precisa vencer por um gol de diferença, leva para os pênaltis por 2 gols ou mais. É campeão pela primeira vez no futebol paulista. Futebol interior. Quando surge ao viver de imponente. O Palmeiras, de tanta gente, escalado pronto, definido pelo técnico Abel Ferreira, 47 anos. Ele é português, nasceu em 22 de dezembro de 1978, é do signo de Sagitário. E se é de Sagitário, é gente boa. Treinador português mira a 11ª taça no comando do Palmeiras, para se isolar aí como técnico, mais vezes campeão do clube. Carlos Miguel, goleiro número 1. Kelvin é o ala pela direita, veste a 12. Gustavo Gomes, o Paraguai, vai para a Copa, hein? Número 15. Murilo, já foi convocado para a seleção brasileira, mas esse não vai para a Copa. 26. Piquerez, paraguaio, também tem a 22. Meio campo, Marlon Freitas, 17. Andréas Pereira, o belga brasileiro, 8. Maurício, o brasileiro paraguaio, veste a 18. John Arias, o colombiano, tem a 11. Vitor Roque, o brasileiro, tem a 9. Flaco Lopes, argentino, tem a 42. Repeteco do Verdão, Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, 1, 12, 15, 26, 22, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício, 17, 8, 18, John Arias, Vitor Roque, Flaco Lopes, 11, 9 e 42. À disposição do técnico Abel Ferreira, Marcelo Lomba pro gol e mais, Bruno Fux, Giai, Jefité, Anderson, Felipe Anderson, Sosa, Evangelista, Luigi, Martinez, Alan e também Arthur, o banco do Palmeiras. O Verdão foi o segundo colocado na primeira fase, atrás do Novo Horizontino. Nas quartas de final, elimina o Capivariano de Hélio Cizenando por 4-0. Na semifinal, elimina o Tricolor, o São Paulo. E na primeira partida da final, venceu o Novo Horizontino por 1-0. O Flaco Lopes foi para a rede. Um empate é suficiente para o Palmeiras ser mais uma vez campeão paulista. Arbitragem. Apita o jogo, o árbitro da partida é o Flávio Rodrigues de Souza, 45 anos. Ele foi formado na academia em 2003. Flávio Rodrigues de Souza apitou o último derby aqui em Campinas, vitória do Guarani, pelo placar de 1-0 para cima da Macaca. São 8 jogos nesse Paulistão. Assistente 1, Neuza Inês Bach. Parabéns para Neuza, Dia Internacional da Mulher, 41 anos. Ela é formada na Academia da Federação Paulista de Futebol em 2009. O assistente 2 é o Alex Ang Ribeiro, 42 anos. O Alex é funcionário público e foi formado na Academia em 2008. E como quarto árbitro, hoje, ela, que tá meio sumida, né? Só apitou um jogo nesse Paulistão, que foi o jogo do Palmeiras contra o Capivariano, 4-0. É a Edna Alves Batista, 46 anos, formada na academia em 2001. VAR, tem o VAR também. Não pode esquecer, Corsato. José Cláudio Rocha Filho, 47 anos, formado na academia em 2004. Ele é professor de educação física e já foi VAR em 7 jogos nesse Paulistão. Ficha técnica do jogo. Muito bem, nesse momento sendo tirado Tosa ali. Gustavo Gomes é o capitão da equipe do Palmeiras e o Robson, capitão da equipe do Novo Horizontino. E aí, Marcondes, numa palavrinha final antes da bola rolar para essa grande decisão, tem grito de campeão lá por volta das 10h30 da noite, se não tiver pênalti, viu, Marcondes? Eu não acredito que nós teremos cobrança de pênalti, não. Não? A decisão se resolve no tempo normal, né? Até os 90 e poucos lá. Eu não acredito muito, não, porque é o perfil dos times de jogarem um pouco mais para frente. E o gramado suportou bem, drenagem legal, a drenagem moderna, com rodo, né? Passou o rodo ali, deu uma... Sempre passando o rodo, sempre quando você passa o rodo, sempre fica bom. Não é verdade?
Você já passou o rodo? Pô, você passa o rodo toda semana. É mesmo, velho? É, sexta, quinta e sexta são os dias bons de você passar o rodo. Garras... Por causa da chuva. Eu geralmente faço isso na segunda-feira em casa. É por isso que tá forte, você tá se preparando pro rodo no domingo à noite. Então, assim, mas é importante você passar o rodo pra você tirar o excesso de água. Mas não tem como você tirar o favoritismo do Palmeiras. Não tem como você... o Novo Horizontino, por estar invicto em casa, no Campeonato Paulista, é o favorito pro jogo. Não tem como. Peça por peça, o Palmeiras anda muito mais à frente. Encaixou o jogo hoje, o Palmeiras joga fácil contra o Novo Horizontino. Vai ter a pressão? Vai. Tá jogando em casa, é final de campeonato. Podia jogar em Marte também. Mas a pressão, ela existe. Agora, com relação à arbitragem, eu não gostei do Flávio Rodrigues de Souza. Para mim, deveria ser o nosso vizinho aqui de Santa Bárbara, o Klaus. Para mim, ele é o melhor árbitro que tem hoje no Brasil e assinou sexta-feira o contrato já com a CBF. Muito bem, vai começar o jogo. A bola vai rolar, você vai se ligar aqui no microfone do Portal Futebol Interior para Rivalo, Hipercap Brasil, Sinditaxi e Auto Posto Casa do Taxista, Restaurante do Dadá. Placar ao vivo, Futebol Interior estarei acompanhando os jogos do Placar ao Vivo também e Casa do Perfurador. Ele assume o comando da jornada esportiva. Solta a voz, meu querido. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vai começar o jogo, posse de bola da equipe do Palmeiras, jogando de camisa verde, meias verdes, calção branco, Novo Horizontino camisa amarela com detalhes em preto, calção meias pretas, o Palmeiras à esquerda na sua tela. O Novo Horizontino à direita. O Palmeiras vai atacar para o lado direito da sua tela. O Novo Horizontino para o lado esquerdo da sua tela. Não dá para dizer que parou de chover. A chuva diminuiu, né? Mas não dá para dizer que parou de chover em Novo Horizonte, não. Vai começar o jogo. Flaco Lopes vai tocar na bola para a equipe do Palmeiras. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo. Com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Vem aí Campeonato Brasileiro, hein? Série A, Série B, Série C... Série D também, tudo isso aqui nos canais Futebol Interior, com jogos de Ponte Preta e Guarani, Ponte na B, Guarani na C, e tem Copa do Brasil, terça-feira já, Copa do Brasil aqui nos canais Futebol Interior, terceira fase tem Ponte Preta e Guarani de Bagé. Vai começar o jogo, pelo meu aqui 8h33, que demora pra começar esse jogo. Tá tendo um BOzinho lá, muitos fogos de artifícios, né, Carlos? Drone também ali nas proximidades do estádio. Então o árbitro da partida está esperando um pouquinho. Não pode. Com medo do drone? E aí então, por isso que o jogo não começou ainda, viu, Carlos? Tá certo. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo, com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. O árbitro da partida, camisa rosa, meia rosas, né? Meias rosas. E o calção preto. A arbitragem, né? O uniforme da arbitragem no jogo B hoje. Bom, vai começar o jogo. Vai apontar aí o início da partida. O árbitro, o senhor Flávio Rodrigues de Souza. Carlos, oi. Antes até de começar, já temos grito de campeão em Minas Gerais, Cruzeiro leva. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Grêmio, Ceará, o Fortaleza e no Rio de Janeiro, o Flamengo. Apita o árbitro. Tem bola rolando no Jorjão. É hora de printar a tela. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ao lado do Roberto Marcondes, ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do Felipe Marques e ao seu lado, torcedor. Primeira falta do jogo. Falta em cima do John Arias. E adivinha quem cometeu a falta? O Rômulo. Falta para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Vem Andréas Pereira para fazer a cobrança na falta. Tem muita água no campo, hein? Muita água no campo. Vai o Andréas Pereira, camisa número 8, para fazer a cobrança de falta. Tá 0-0 o jogo. No agregado 1-0 porque o Palmeiras venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0. Pereira, levantamento na boca do gol. Sobe Luizão, tira de cabeça, a bola volta para a equipe do Palmeiras. Fez o passe, John Arias tentou fazer o toque, a bola voltou pro time do Verdão, aqui da ponta pro meio, chega a zaga, tira. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino, tira, mas o árbitro tá pegando falta. Tá pegando falta do John Arias, em cima ali do jogador do Novo Horizontino, o jogo do Alvarinho, né? Ele empurrou o Alvarinho, o jogador ex-Guarani, e o árbitro marcou a falta. Ivan Alvarinho
Falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. O Alan não tá jogando, né? Menino da base do time do Palmeiras. Não vinha jogando bem, né? Foi o que eu falei aqui outro dia. O John Arias vai ser titular desse time do Palmeiras. Ele vai ser titular. Ele chegou para ser titular do time. Então alguém tem que sair do time para ele jogar. Mas são 2 modificações do jogo contra a equipe do Novo Horizontino na primeira partida. Bola para a equipe do Novo Horizontino aqui pelo setor de ponta esquerda. Vem Rômulo, chega por baixo, Marlon Freitas tira. Ex-jogador do Botafogo, campeão da Copa Libertadores pelo Botafogo. Campeão brasileiro também pelo Botafogo. Chega, tira, joga a bola para a linha de fundo. Escanteio, primeiro escanteio do jogo. Para a equipe de Novo Horizonte. Aqui pelo setor de ponta esquerda. Próximo da bola o Matheus Bianchi. Próximo da bola também o Rômulo, o camisa 10. Será que vem jogada ensaiada ou não? 2 minutos passados, primeiro tempo. Tá 0-0 Novo Horizontino e Palmeiras. Rômulo para bater com a perna direita, Matheus Bianchi para bater com a esquerda. O Bianchi saiu, o Rômulo bateu no primeiro pau. Teve um toque ali na primeira trave, a bola volta. Volta lá na ponta direita pro Robson. Robson vai para tentar fazer o cruzamento. Vem na marcação ali para cima dele o Piquerez. Bem demais. Ganha a bola para a equipe do Palmeiras, mas não tinha ninguém do Verdão aqui no campo de ataque. A bola vai saindo aqui pela direita, o camisa número meia dúzia, o Luiz Oyama, deixa a bola ali pro Ivan Alvarinho, que vem para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Quase 3 passados do primeiro tempo. Vem ali Jordi, ele recebe do zagueirão Luizão, bate com a perna direita, sobe Gustavo Gomes, capitão da equipe, toca a bola para Flaco Gomes, de Paraguai para argentino, para Flaco Lopes. Flaco Lopes não consegue tocar de cabeça e a bola fica pro Jordi, que sai com os pés, sai jogando, aí a bola volta pro Luizão, Luizão, não dá para jogar, Luizão. Perdeu pro Vitor Roque, ganhando o primeiro, ganhando o segundo, toca a bola pro Flaco, o Lopes, lá na esquerda, passou ali o Maurício, pediu, ele tá com ele, tem muita água no campo, choveu demais, viu gente? Bola aqui na ponta, pra Piquerez, toca a bola pra Maurício vem cruzamento, levantamento da boca do gol, pro Vitor Roque, fez a finta, 2 na marcação pra cima dele, foi pro chão, ficou pedindo pênalti, a bola volta pra equipe do Novo Horizontino, o Flávio Rodrigues estava atento na jogada, não marcou nada, a bola voltou pro Palmeiras, pro Kelvin toca a bola ali pro João Arias pro Andréas Pereira, falta. E aí vai chegar o jogador da equipe do Novo Horizontino, cara, pra que isso, né? Desnecessário esse tipo de coisa, né? O Mike. A treta foi com o Mike. Mas ali. Desnecessário, né? Não precisava ter feito o que ele fez. Mas né? O Andrés deu uma chegada nele, isso aí foi o Revide. Mas ele tentou ser mais realista que o Rei, né, velho? Ele fez falta no Andréas Pereira, pô. Desnecessário isso aí, não precisava disso, né? Tanto é que o Andrés sabia que ele ia chegar forte, que na anterior o Andrés chegou nele, tanto é que o Andrés largou a bola e se protegeu com o corpo. Ele sabia que ia dar uma chegada. Só perde o Novo Horizontino com isso. Mas o Mike foi juvenil agora, né, cara? Foi o 16 Faz a falta, ali. fica quieto. Foi o 16 foi o Vinícius Paiva. Foi o Vinícius Paiva? Foi o Vinícius Paiva, verdade. Agora... Ele foi juvenil ali, pô. Ele faz a falta e ainda vai tirar satisfação com o cara que ele fez a falta, né? E rapidinho, né? Como é que tá a cabeça do Rômulo sabendo que ele vale 1 milhão nesse jogo? É um desgaste emocional gigantesco. Você pagaria 1 milhão? Claro que não, nem 100 mil, nem 100 reais. Nem no Rômulo. Mas é o melhor jogador do time, né, cara? Mas não sei, 1 milhão? Cara, ele não pintou cartão não, hein? Não. Naquela, todo mundo se pegando, hoje eu acho que eu posso falar, né? O que eu gosto de falar sempre, parecia casa de swing, mas não teve cartão, não. Andréas Pereira, você frequentou muito? Bola para a equipe do Palmeiras na ponta direita, Andréas Pereira para cobrança da falta, levantamento na boca do gol, toca de cabeça do Flaco, voltou, vai fazer, bateu pro gol! Gol! Do Palmeiras! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Cobrança de falta aqui pela direita. O Flaco Lopes bateu, a bola voltou, o Vitor Roque bateu, a bola voltou, sobrou pro Murilo. Perna direita, ele mandou a bola pro fundo da rede. Murilo, 26 é a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Jorjão. Murilo vai pra rede, põe o Palmeiras na frente, 1 pro Palmeiras,
0 pro Novo Horizontino, marca de 4 minutos passados do primeiro tempo. Murilo explode o torcedor do Palmeiras de alegria em todo o Brasil. Murilo faz 1 pro Palmeiras, 0 pro Novo Horizontino. Goleirão Jordi, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Verdão, gol do Murilo. Printa a tela aí, Corsato. Nesse momento o VAR traça as linhas, né? Não sei se o gol não vai ser anulado, hein? Porque o Marlon Freitas, ele participa da primeira jogada, do primeiro ato da jogada, depois da cobrança de falta do Andréas Pereira. E ele participa depois também, quando a bola sobra no rebote e bate na trave. Então o Marlon Freitas é o primeiro a participar da jogada, apesar de não tocar na bola, mas ele vai com a intenção de participar do lance, mas ela encontra o Murilo lá na pequena área e ele meio que sem querer consegue mandar a bola pro fundo da rede, ela bate no travessão ainda. Eu não sei não, viu, Carlos, esse gol não vai ser anulado pelo VAR. Antes da cobrança do Andrés, é claro que a bola não está em jogo, mas na hora que a bola sai dos pés do Andrés, ela está viajando, há uma movimentação, não deu para reparar qual é o jogador, que está à frente da linha de zaga. É o Marlon Freitas. Ele que bate a bola na trave. Então, ele estava um pouquinho à frente, tanto é que a Neuza, a Bach, ela estava na linha da falta. Então ali ela percebeu que, para mim, houve o impedimento. Agora tem que ver qualquer leitura. Porque quando bate na trave é um outro lance, né? Não, outro. O que vale é o primeiro lance. É o primeiro lance. É quando o Andréas cobra a falta, o Marlon Freitas, ele é o primeiro a ir na bola. Ele sobe e ele me parece que estava um pouquinho à frente. Mas, ó, esse tipo de impedimento tem que acabar no futebol brasileiro, no futebol mundial. Vai ter umas mudanças aí pra Copa do Mundo. E esse impedimento que o cara tá na frente, uma unha, cara. Que vantagem que o cara tem uma unha na frente do zagueiro. Mas a regra é, se tiver uma unha na frente, tá impedido. Tá impedido. Então, e é um lance muito difícil, Só pra deixar claro, o Marlon Freitas é que chuta a bola na trave. Tem a disputa de bola lá do Vitor Roque, mas o Marlon Freitas, e é ele que pode estar impedido, ele chuta a bola na trave, a bola volta, e aí o Murilo, como o Marcelo disse aí, meio que sem querer, a bola bate nele, encobre o Jordi e vai morrer Carlos, no fundo da rede. Até pra gente trazer pra quem não tá vendo o jogo, só nos acompanhando, né? Assim, não é nem o lance que ele bate a bola na trave, é quando no primeiro ato, repito, o Andréas cobra a falta, e ele é o primeiro a subir com o zagueiro. A bola passa por ele, tanto que ele nem toca na bola, mas ele vai pra bola, ele disputa o lance. Então, por isso, o lance está sendo revisado. Pois é, ele é o primeiro a participar. Aí tem lá o Gustavo Gomes. Com o Leonaldi. Isso, aí a bola sobra pra ele. Ele bate na trave e volta pro zagueiro, o Murilo. O Murilo manda a bola pro fundo da rede. Lembrando que todo gol ele é revisado. Revisado. Todo mas gol. Não com essa demora toda. Né? É porque o lance é muito difícil mesmo, cara. Hoje, quando você apresenta a arbitragem, né, o do Flávio, automaticamente você tem que falar do VAR, porque hoje ele tem papel fundamental. E isso é uma coisa que me deixa estressado com o VAR. Cara, se o lance é tão difícil assim, vale o que deu no campo, cara. Vale o que tá no campo. O árbitro do campo marcou o gol, a bandeirinha correu pro meio do campo, gol. Confirmou o gol. Gol confirmado. Uma demora, mas que demora. Gente do céu. Uma demora do caramba. Né, vamos ver aqui, o gol foi a 4 minutos, né? Minha Nossa Senhora, quase 4 minutos de jogo parado para confirmar, né? 10 agora, o gol foi a 4, 6 minutos de paralisação para saber se valeu o gol ou não. Gol do Palmeiras, Palmeiras tá na frente, 1-0, no agregado agora já são 2, hein? Precisa virar o time do Novo Horizontino. Novo Horizontino precisa ganhar o jogo. Né? Se o Palmeiras fizer 2, o Novo Horizontino tem que fazer 3. Se o Palmeiras fizer 4, o Novo Horizontino tem que fazer 5. A verdade é, o Novo Horizontino precisa vencer o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Novo Horizontino trabalha a bola aqui no campo de defesa. Ivan Alvarino toca a bola aqui para Jordi. Jordi bate nessa bola. Palmeiras parece que se adaptou melhor ao campo molhado do que o Novo Horizontino. Aí agora a bola vem pro campo de ataque. Era pro Flaco Lopes entre os zagueiros. Fica fácil pro Jordi sair do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem a equipe do Novo Horizontino, bola com o Leonaldi. Leonaldi trabalha a bola com a perna esquerda, virou, tocou a bola dentro da grande área pro Rômulo, vai fazer, bateu pro gol, Carlos Miguel! Sensacional, goleirão do Palmeiras. Vai pra ela, faz a defesa, mas o assistente 2, o Alex Angui Ribeiro, estava marcando impedimento do camisa número 77, o Mike. Ele que bate na bola, mas o Carlos Miguel fez uma defesaça, mas estava impedido, né, Corsato? Tava impedido o jogador da equipe do Novo Horizontino no lateral esquerdo, e depois teve um BOzinho lá do Robson com o Murilo. O árbitro vai conversar com a rapaziada, mas impedimento marcado, o Palmeiras segue vencendo o jogo pelo placar de 1-0. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa. 12 minutos passados desse primeiro tempo. No regressivo 33 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1 Paulistão é a grande final. Hoje tem campeão. Hoje a taça vai para Palmeiras ou Novo Horizontino. No Jordão. Novo Horizontino 0, Palmeiras 1. Murilo marcou a 4 minutos do primeiro tempo, Corsato. Ô, Carlos, lá no Mato Grosso, no campeonato Mato Grossense, já temos o campeão, o misto. Primeira partida 0-0 contra a Luverdense, na segunda partida também 0-0. Nos pênaltis, o misto ganha por 5-3, portanto, o misto é campeão matogrossense. Informação no placar ao vivo para a Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade, é hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25% te esperando, tá bom? Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco eu quero ouvir o Marcondão, porque vem a equipe do Novo Horizontino. Vinha, né? Passe muito forte ali, a bola acabou saindo, o Leonardo tá no chão, tá sentindo ali, todo molhado, né, rapaz? Como tem água no campo, o jogo tá parado. O Marcondão, fala do jogo aí, quase 14, primeiro tempo 1-0 pro Palmeiras. A equipe do Novo Horizontino não conseguiu encontrar o jogo ainda, tá sentindo demais a pressão, um time extremamente nervoso, né? Oscila demais o futebol. Dois jogadores importantes perderam a cabeça. Agora, time grande também sabe bater muito. O Palmeiras está batendo pra cacete a equipe do Novo Horizontino. Tá chegando junto, tá pegando pesado. Não tá dando espaço, porque o gramado permite esse tipo de situação, esse tipo de jogo, e o Palmeiras teve uma leitura mais rápida que a equipe do Novo Horizontino, que quer conduzir com a bola, e o Flamengo e a equipe do Palmeiras não tá conduzindo a bola, está fazendo a bola esticada, o braço longo, isso que é importante, e o placar até agora merecido 1-0. É bem isso que o Marcondes falou, os caras estão tentando conduzir a bola e fica difícil. O Palmeiras vem, passe longo aqui pela ponta esquerda, é o Maurício. Tentou fazer o passe ali pro Vitor Roque. Sai no gol Jordi para ficar com ela. Agora sim, ele faz ali o lançamento. Bola longa, é pro Robson, é pra correr. Vem Murilo na marcação, pra cima dele. Murilo ganha essa bola pra equipe do Palmeiras. 14:40, quase 15 passados primeiro tempo. 1-0 Palmeiras. Bola aqui pela ponta direita pra Ivan. Alvarinho, vai o Alvarinho lá na direita. Vai pro cruzamento, praticou lá o cruzamento. Ele fez o toque, conseguiu jogar pra trás. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Gomes tira, vem Marlon Freitas, briga. A bola volta pro Robson. Robson na ponta. Tocou, bola pra Rômulo. Rômulo na direita, tentou fazer o passe ali na ponta melhor pra zaga da equipe do Palmeiras. E aí sai jogando ali o time do Verdão. Mas com falta, hein? Falta em cima ali do... Acredito que seja o Vitor Roque. Falta ali... Rapaz, o tal do Ivan Alvarinho, hein? Tirou a marreta ali da caixa de ferramenta e... detonou ela pra cima no jogador da equipe do Palmeiras. O jogo tá parado. Vitor Roque foi quem sofreu a falta. E tem outra coisa também, né? Eles estão... eu falei, cara, era falta pra cartão amarelo, né? Mas ele deu cartão pro jogador do Palmeiras, eu acho. Ele deu pro Flaco Lopes, que assim, o jogador do Novo Horizontino vai bater a falta e ele coloca o pé na bola e manda a bola mais pra trás. E aí o árbitro vai e dá cartão amarelo pro Flaco Lopes, jogador da equipe do Palmeiras. Cartão amarelo primeiro do jogo pro Flaco Lopes, Carlos. Flaco Lopes, primeiro cartão no jogo. E agora aqui na televisão a gente vê o lance lá revisado. Rapaz, o ombro
salvou o Palmeiras. Bola para a equipe do Novo Horizontino. O Novo Horizontino não se adaptou ao campo. O jogo realmente para o Novo Horizontino no campo ficou ruim. O Palmeiras já tá mais esperto. John Arias vem, briga ali com o Leonardo. O último toque foi do John Arias. Bola acaba saindo para lateral. Lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Ou não, é pro Palmeiras. Lateral para a equipe do Palmeiras. Lateral pro Kelvin fazer a cobrança pro Verdão. A chuva não para, hein? Não para, não. 16:30. Ela diminui, né? Ela diminui o volume, mas parar não para. Vem o Palmeiras. Toca aqui no campo de ataque. Chega a zaga para tirar com o Luizão. Joga a bola para lateral. Lateral para a equipe do Verdão fazer a cobrança. O Vitor Roque tá com a bola nas mãos, mas obviamente que ele não vai bater o lateral. E depois da Copa do Mundo isso não vai valer, tá? O cara que pegar a bola para bater o lateral vai ter que bater o lateral. Kelvin para lateral, na marcação. Chegou a zaga do Novo Horizontino. Tira, a bola volta para Gustavo Gomes. Gomes bate na bola, toca a bola para Maurício. Maurício volta a bola para a equipe do Palmeiras. Toca a bola para Marlon Freitas. Marlon Freitas para Piquerez. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Novo Horizontino, tira. Alvarinho tira de cabeça, a bola fica aqui no meio. O jogo fica meio que aéreo, né? Robson toca a bola aqui na ponta, a bola para a equipe do Novo Horizontino. Aqui na ponta direita é pro Vinícius Paiva. Ele tenta fazer o passe aqui pelo meio, tenta tocar a bola veio para ele, foi pro chão, falta em cima do Paiva. Pegaram o jogador da equipe do Novo Horizontino, o jogo tá parado, é falta pro Grêmio, meia esquerda, campo de ataque, Corsato. Foi o John Arias, né, que acertou ali o menino Vinícius Paiva, bom jogador da equipe do Novo Horizontino. Falta meia esquerda, favorece o Grêmio, que vai jogar essa bola ali na boca do gol. Vem bola aérea na área do Carlos Miguel. Falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança, quase 18 minutos passados deste primeiro tempo. Dá 1-0 pro Palmeiras, o Murilo marcou a 4 minutos do primeiro tempo, Verdão na frente. Vai vencendo o Grêmio, no agregado tá 2-0, Palmeiras tá levantando o título. Vem para fazer a cobrança da falta a equipe do Novo Horizontino. Rômulo pra bola, bateu direto pro gol, sobe para tirar ali de cabeça. O Andréas Pereira foi quem tocou na bola, a bola voltou. Ele bate na bola, o Rômulo. A bola volta aqui pelo meio, o Leonardo faz o passe, vira o jogo aqui na ponta, ele trabalha a bola aqui pro Vinícius Paiva. O Paiva vem, disputa de bola ali com o John Arias. O Arias ganha essa bola para a equipe do Palmeiras. Aí ele foi no carrinho, ganhou essa bola. Vem a equipe do Novo Horizontino, vem pro cruzamento na boca do gol. A bola voltou pro time de Novo Horizonte, vai bateu pro gol. Pega ali no jogador da equipe do Novo Horizontino, sai, vai embora. Quem tava por ali era o 17, o Matheus Bianchi. O cruzamento que veio ali, vamos ver quem foi que cruzou essa bola. Vinícius Paiva, que tá com a bola aqui, né? Ele faz o cruzamento aqui pela esquerda, o Mike que cruzou, e aí o Matheus Bianchi bate na bola. Ela chutou, né? A bola pegou nele, né? Primeira chegada da equipe do Grêmio, hein, Corsato? Primeira chegada do Grêmio e o John Arias reclama de uma falta do Vinícius Paiva que pra mim não aconteceu, né? Ele tentou simular ali, o árbitro não foi na dele não, quase o Novo Horizontino empata o jogo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 19h30, quase 20 passados desse primeiro tempo. No regressivo 25h30 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, grande final no Jorjão. No Jorge Ismael de Biasi. Em Novo Horizonte, lotado, tomado, com muita água também. Novo Horizontino 0, Palmeiras 1, placar ao vivo. Futebol interior, vai, Corsato. Lá no Pará também tem grito de é campeão, e o campeão é o Papão. O Paysandu venceu a primeira partida por 2-1, hoje empate 0-0. O Paysandu é campeão lá no Campeonato Paraense. Informação para Rivalo, nada ganha da emoção. O Carlos quer que fala QR Code, mas eu falo QR Code. Então você acessa o QR Code que está na nossa tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Mais uma falta, né, velho? É, Marcondes, o negócio tá feio aí. Tá pegado. Ah. É aquela história que eu te falei agora há pouco. Time grande sabe bater forte também, viu? O pau tá solto aí, tá rodando forte. Eu vou falar uma coisa. Não, Marcelo, não.
Corta o microfone dele. Não vou falar nada. O que ele ia falar? Eu tô quieto. Concordo com o Marcondes. O jogo tá pegado. Andréas Pereira, falta para a equipe do Verdão. Ele fez a finta aí, voltou. Bola para a equipe do Novo Horizontino. Ganhou o Robson. Ganhou para a equipe do Novo Horizonte. Faz o passe ali pelo meio. Ele fez o toque, tentava o Matheus Bianchi. Melhor para a zaga da equipe do Palmeiras. Gomes tira. Aí ele faz o passe longo pro Vitor Roque. Aí a bola vai ficar fora da grande área, não, dentro da grande área pro Jordi, que sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Marcos, não é fácil não. Bola aqui para a equipe do Verdão, John Arias, toca a bola aqui para Marlon Freitas, toca a bola para Flaco Lopes, chega o Luizão, tira, dá um bico nessa bola, tira, joga a bola para lateral para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança aqui no campo de ataque. Por que toda final é feia? Toda final não é bonita, né? O jogo sempre é ruim, né? É tenso, né, Marcondes? E quando a gente fica tenso, as coisas não saem legal, né? Entendi. Murcha tudo, né? É aquela parada para hidratação, viu, agora, nesse momento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um teaser e depois vou chamar o meu comentarista. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Marcondão, fala do jogo. Parada para hidratação aí dos jogadores. Tem água do céu, mas os caras têm que beber água também, né? E é um regulamento hoje, tem que parar, independentemente se está calor ou não. Mas é um momento, eu vejo assim, um momento principal para o Anderson Moreira. Conversar com o time, dar uma acalmada na galera. Eu vejo que o Novo Horizontino está muito mais preocupado em dar porrada, em ir no corpo do jogador do Palmeiras, do que jogar bola. O Novo Horizontino tem duas situações nesse momento. Uma é chegando muito atrasado na jogada e faz a falta forte. A outra é tentar cavar a falta. Teve uma jogada com o Robson dentro da grande área, ele estava com domínio da bola. Ele estava à frente do marcador do Murilo, autor do gol da vitória do Palmeiras até agora. Ele se jogou. Ele se jogou querendo cavar um pênalti. Pô, se você tem... Ele abriu mão da jogada. Ele abriu mão da jogada. E poderia sair uma jogada legal, porque ele é um jogador habilidoso, é um dos principais atletas da equipe do Novo Horizontino, então precisa aparecer mais. O que está me causando estranheza é não só esse comportamento do Novo Horizontino, né, que não conseguiu encontrar o jogo ainda, mas também um atleta sumido que estava muito cotado, na minha opinião, em ter ser um dos destaques do jogo, que é justamente o Vitor Roque, que até agora não apareceu no jogo. Está sumido. Ele e o Marlon Freitas. É verdade. Mas, cara, o campo tá muito ruim, né? A chuva tá atrapalhando o jogo. O Palmeiras parece que se adaptou melhor, mas a chuva realmente atrapalha. Bola rolando de novo. Vem Palmeiras. Bola para Maurício. Chega na marcação. A zaga da equipe do Novo Horizontino ganha essa bola aqui pelo setor de ponta direita. Toca a bola para Matheus Bianchi. Lá na ponta direita. Chega a zaga da equipe do Verdão para tirar. Chega a zaga da equipe do Verdão para tirar. Vai lá no YouTube, deixa a sua mensagem. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Terça-feira tem Copa do Brasil, hein? 9h30 da noite a bola rola. Transmissão a partir das 8h30 para Ponte Preta e Guarani de Bagé. Lateral cobrado para a equipe do Novo Horizonte. Do levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Palmeiras, tira. Joga a bola, linha de fundo é escanteio. Escanteio para o Novo Horizontino, é só o segundo escanteio do jogo. E os dois para a equipe de Novo Horizonte, Corsato. É isso, escanteio para o Novo Horizontino. Aqui pelo lado direito, o Rômulo tá ajeitando ali a sua chuteira, amarrando o cadarço para fazer essa cobrança, jogar a bola lá no perigo, na boca do gol, Carlos. É escanteio para a equipe do Verdão para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. Vai ficar aqui na ponta direita. Bola para a equipe do Novo Horizontino. Quem tá por ali é o Vinícius Paiva. Levantou, tocou bola na grande área. A zaga do Palmeiras chega para tirar. Os caras do Novo Horizontino estão pedindo o pênalti, mas a bola foi pro gol. É gol! Gol do Novo Horizontino! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Enquanto os jogadores do Novo Horizontino pediam o pênalti, um perereca danado dentro da grande área lá. E o Carlos Miguel, ele foi pra bola, agarrou a bola, mas sabe-se lá por quê? Ele escorregou, a bola saiu dos seus braços. E aí, o Dantas, camisa número 25 ou o Matheus Bianchi?
É o 17. Matheus Bianchi. É quem tava por lá. E de carrinho, cutucou a bola pro fundo da rede. Carlos Miguel. O que eu vou dizer lá em casa? Falhou, hein? Goleiro do Palmeiras, hein? Falhou, hein? Ficou com as penas molhadas na mão, goleirão do Palmeiras. Tá empatado o jogo. Matheus Bianchi é o nome do gol. 17 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar em Novo Horizonte. 25 do primeiro tempo. Matheus Bianchi faz. Novo Horizontino 1, Palmeiras 1. Carlos Miguel, meu filho, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do gol do Novo Horizontino. Que loucura na grande área, printa a tela aí, Corsato. Loucura, 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 Carlos. Mas o Matheus Bianchi foi esperto, né? Na bobagem, na bobeira, no descuido ali da zaga do Palmeiras, na dividida, na dúvida entre zagueiro e goleiro. A bola ficou viva ali na pequena área e o Matheus Bianchi, que estava reclamando um pênalti, colocou o pé direito na bola, cutucou ela pro fundo do barbante, empatando o jogo pro Grêmio. Agora Grêmio, Novo Horizontino 1, Palmeiras também 1, por enquanto o resultado que o Palmeiras vai levantando a taça, mas o Grêmio, Novo Horizontino volta pro jogo, precisa de mais um gol para levar a disputa pros pênaltis, Carlos. É, Marcondão, o seu goleiraço aí falhou e falhou feio, ficou só com as penas na mão. Foi muito mal, ele foi totalmente esquisito na jogada, né? O Novo Horizontino deu uma melhorada nos últimos minutos. Um lance totalmente dominado pelo Palmeiras. Estavam 4 jogadores do Palmeiras, a bola para o Palmeiras, de repente o goleiro falha e vem o Matheus Bianchi que dá o toque por baixo, faz 1-1 e complica um jogo que estava fácil para o Palmeiras, uma decisão, ficou ou está ficando complicado para a equipe do Palmeiras. Amarelou uma falta, né? O Gustavo Gomes fez falta ali em cima do atacante da equipe do Novo Horizontino. Ele foi só no corpo do atacante do Grêmio e tomou o cartão, né, Corsato? Foi juvenil o Gustavo Gomes agora, né? É que ele tinha perdido na corrida, né? Então, mas só que tinha cobertura, pô. Provavelmente o Leonardo não ia chegar na bola, tinha cobertura do Murilo, né? E ele acabou empurrando o jogador do Novo Horizontino. A falta é frontal, é muito perigosa. Cartão amarelo, mais um no jogo agora pro Gustavo Gomes, o capitão da equipe do Palmeiras, Carlos. São 2 cartões, né? E os 2 pro time do Palmeiras. 28 passados deste primeiro tempo. Grêmio 1, Palmeiras 1. O Palmeiras tinha o jogo, mas o Grêmio Novo Horizontino empatou com o Matheus Bianchi. E agora tem falta. Falta perigosa pro gol do Carlos Miguel. Campo molhado. Pra bola ali, o número 11, o Robson. Tem também o Kaique, é o Robson que vai pra bola, bateu uma vez, 2 vezes na barreira, a bola volta aqui pela direita, a bola pra equipe do Novo Horizontino. Vem Matheus Bianchi, cruzamento, levantamento, toca de cabeça, a bola volta pro Vinícius Paiva, bate pro gol, pega na zaga, a bola volta de novo pra equipe do Novo Horizontino. Bola ali pro Robson, vem na marcação, olha o John Arias onde tá aqui, ó. Campo de defesa, ele bate nessa bola, a bola pega no jogador do Novo Horizontino, não sai do campo, volta aqui pelo setor de ponta à esquerda para Luiz Oyama. Oyama ganha essa bola para a equipe do Novo Horizonte, toca a bola para Mike na direita, para o Rômulo vira essa bola para Alvarinho, lá na ponta para Matheus Bianchi, vem o autor do gol da equipe do Grêmio, fez o passe, tentou tocar aqui para o Robson, melhor para a zaga do Palmeiras, o Murilo tira, mas a bola não ganha distância, a poça daga não deixa a bola sair, bola voltou, Maurício, perna direita, bate na bola, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, bola para a equipe do Grêmio, aqui no campo de defesa, sai jogando bola com o Mike trabalha a bola para a equipe do Grêmio Novo Horizontino, vira o jogo ali pro Dantas na ponta direita, toca a bola para Matheus Bianchi, fazendo um forfé lá pelo lado direito, vem o Piquerez na marcação para cima dele, Piquerez tira, vai tocar a bola, volta de novo para a equipe do Novo Horizontino, vem Ivan Alvarinho, falta falta em cima do Luiz Oyama, o jogo tá parado, falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança, Corsato. O pau tá quebrando, hein, Carlos? O jogo é pegado e os jogadores do Palmeiras reclamam uma falta em cima o jogador do Palmeiras que deu o toque na bola ali, o Rômulo teria feito falta em cima do Piquerez, mas o árbitro não deu, depois o Vitor Roque chegou fazendo a falta para cima do japonesinho, bom de bola, falta marcada para o Novo Horizontino, vem de novo, bola aérea na boca do gol, Carlos. Rômulo perto da bola, por lá também o Mike, camisa número 77, sempre o Rômulo para bater com a perna direita e o Mike para bater com a perna esquerda. Essa aqui é aquela bola
mais a caráter pro Mike, né? Pra quem tem a esquerda, mas é o Rômulo que vai. Perna direita, levantou, tocou na boca do gol, zaga do Palmeiras, sobe pra tirar. Aí vem John Arias, passou por cima do jogador da equipe do Novo Horizontino, mas a bola volta pra equipe de Novo Horizonte. Luiz Oyama, perna esquerda, faz o passe, procurava ali o Matheus Bianchi, chega Piquerez, bate na bola. O jogo ficou aéreo agora parece que os times entenderam, né? Tem que ser a bola um pouco mais alta. Aí a bola voltou para Leonaldi. Passamos de 30, 31. Já o giro do placar. A bola volta aqui pelo meio. Era pro Vinícius Paiva. Chega ali o Kelvin. Ganha essa bola para a equipe do Verdão. Tenta tocar a bola aqui no meio. A bola volta. O Mike ganha essa bola para a equipe do Novo Horizontino. Mas aí perde de novo. Bola volta pro Palmeiras. John Arias. Canto baixo da sua tela pro Kelvin. Kelvin toca. Bola volta. Mike ganha a bola para a equipe do Tigre da Paulista. Trabalha a bola para Luiz Oyama. Luiz Oyama na ponta direita para Ivan Alvarinho. Vem o Alvarinho, tem uma proteção ali no braço direito. Ele toca essa bola pro Rômulo. Na ponta direita, pegou no jogador do Palmeiras, saiu pra lateral. É lateral para a equipe do Novo Horizontino poder a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. De novo vem Grêmio, cruzamento do Vinícius Paiva, tira a zaga, bola volta de novo pro Grêmio, Mike. Cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Bianchi, toque de cabeça. Toque de cabeça, mas a bola parece que foi embora para a linha de fundo, hein? Vamos ver o que tá marcando ali o árbitro. Tiro de meta. Será? Eu vi ali o bandeirinha anotando o escanteio. Vamos ver aqui o que é que tá marcando. Arbitragem, tiro de meta, é isso? Então tá, tiro de meta, Carlos Miguel já tá com a bola. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 32,5 passados do primeiro tempo, 12:30 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, o giro que gira o placar do futebol para você. Paulistão 2026. Paulistão 2026, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Te contei não? Novo Horizontino tem um, Palmeiras também tem um. Placar ao vivo, Futebol Interior, Corsato. O grito de campeão lá em Pernambuco para a torcida do Sport. Na primeira partida da final, 3-3 com o Náutico. Hoje, jogando nos aflitos, o Sport bateu o Náutico pelo placar de 3-0. Portanto, o Leão é campeão, Roger. Campeão pernambucano com o Esporte Clube do Recife. Informação para a Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, Macondão. 34 quase do primeiro tempo, 1-1 Palmeiras e Novo Horizontino. É uma pena que o gramado sofreu com a chuva, né? E uma pena também que o Novo Horizontino demorou quase 25 minutos para entender o jogo. A partir do momento que entendeu o jogo, saiu um gol, estava em posse a bola do Palmeiras, um grande erro coletivo da defesa. O Matheus fez o toque e marcou o empate. E a partir desse gol, a equipe do Novo Horizontino cresceu. Tanto é que o Palmeiras está jogando no campo dele de defesa. Não tem ninguém na frente. Vitor Roque abre pelo lado esquerdo, faz a cobertura junto com o Piquerez. O Flávio Lopes fica no meio de campo. O Arias fica no lado direito, junto com o Kelvin. Enfim, o Palmeiras jogando muito atrás da linha da bola. Esse Roberto Marcondes, falta para a equipe do Palmeiras no campo de defesa. Carlos Miguel vem para fazer a cobrança da falta para a equipe do Palmeiras. Ele tá todo de vermelho hoje, o Carlos Miguel. Falhou feio, né? Tá certo, o campo tá molhado, mas é goleiro do Palmeiras. Falha grotesca do goleiro da equipe do Palmeiras. O Novo Horizontino conseguiu o seu gol de empate. Tá 1-1, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. 3744-2121. Depois apaga esse de novo, tá? Pra ficar bem legal esse teaser aí, tá bom? Bola pra equipe do Palmeiras. Lá pelo lado esquerdo, 35. Você ouviu o toque do Felipe Marques, mesa de som, aqui dos canais Futebol Interior. 35 passados deste primeiro tempo. Tá 1-1 o jogo. Palmeiras e Novo Horizontino. O primeiro jogo foi 1-0. O Novo Horizontino precisa vencer aqui pra ir pros pênaltis.
O empate dá o título pro Verdão no tempo normal. Piquerez fez o passe na grande área, era pro John Arias, sai do gol, Jordi. Todo de azul para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vinícius Paiva, bola para a equipe do Novo Horizontino, aqui pelo setor de ponta à esquerda, Leonaldi. Não conseguiu recuperar essa bola. A zaga da equipe do Palmeiras chega para tirar com o Kelvin. Aí vem buscar aqui o camisa número 77, o Mike, lateral esquerdo. Vem ganhando essa bola para a equipe do Novo Horizontino. Repare, né, torcedor, você que não tem imagem, só o som do campo, que agora os jogadores vão tentando dar um toquinho na bola para a bola correr e não ficar só rasteira ali no gramado, né? Agora o Leonardo faz falta ali pra cima do John Arias. O jogo tá parado, falta, mas não para de chover, viu, gente? É muita água, né? A chuva só diminui, mas tem muita água no campo. Realmente, a qualidade do espetáculo ficou muito, mas muito prejudicada com esse monte de água no campo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Quase 37, falta para a equipe do Palmeiras, vem ali para fazer a cobrança da falta o Kelvin toca essa bola ali na ponta, bola pro Piquerez, ganhou essa bola para a equipe do Palmeiras, briga por ali, lá na ponta à esquerda, é o Vitor Roque, que tá por lá, o Maurício pede, o Flaco Lopes está dentro da grande área, o Vitor Roque tá por ali, na ponta à esquerda, ele toca a bola para Piquerez vira o jogo, trabalha a bola aqui pro John Arias. E aí o árbitro tá pegando uma falta do John Arias em cima do jogador da equipe do Novo Horizontino. Jogo parado, falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Volta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Fora da grande área vem o goleiro Jordi, experiente Jordi, para bater na bola, perna direita. Ele procura aqui o Robson, tenta sempre na casquinha, né? Tenta ganhar essa bola para a equipe do Grêmio. Aí vem na bola aqui o Vinícius Paiva, vem na marcação para cima dele, a zaga do Palmeiras tira, joga essa bola para lateral. Lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. O Mike vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe de Novo Horizonte. Quase 38 do primeiro tempo. Tá 1-1. Mike, meu Deus do céu, que cobrança de lateral horrorosa, hein? Ele bateu, a bola saiu para lateral de novo. Kelvin, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Palmeiras. O jogo fica agora meio truncado, meio parado. O jogo 38 passados deste primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ô Marcondes, muita falta no jogo, né? Jogo muito parado, né? Mas o campo, ele proporciona esse tipo de situação, né? Tanto é que o Flávio tá usando uma experiência que ele não fica, ele não fica de pé numa jogada perigosa. Ele dá uma envergada, uns 45, para ver o lance ali, para ver o pé, qual vai bater, porque a água sobe, você não vê quem fez a falta. Então ele tá usando um pouco a experiência. Então o gramado realmente, os dois times sentiram, e ele é o grande responsável por um futebol ruim nesse momento, sem nenhuma criatividade de ambas as equipes. É verdade. O jogo ficou muito prejudicado, realmente muito ruim o jogo nesse momento. Uma falta, mais uma aqui para a equipe do Novo Horizontino. E uma final não pode ser 8h30 da noite no domingo também, né? Mas quem compra, tem isso, né? O horário do futebol de domingo, qual que é? 4 da tarde, isso pô. Aí. Quem compra o campeonato, quem paga pelo campeonato tem o direito e põe na hora que quer, depois né? do Roberto Cabrini. É isso aí. E junto com o Fantástico, para ganhar na audiência do Fantástico. Bola na ponta, Dantas vira o jogo aqui na ponta à esquerda. Ele trabalha a bola aqui pro Mike. O Mike bate nessa bola. Vem ali o Robson, artilheiro do campeonato. Perdeu pênalti no primeiro jogo, hein? Carlos Miguel defendeu. Aí o Robson vem na marcação, ali pra cima dele. A zaga do Palmeiras tira. A bola volta pro Flaco Lopes. Aí tentou tirar aqui o zagueiro da equipe do Novo Horizontino. O Patrick tirou, não conseguiu sair da bola do campo. Bola voltou no meio pra Flaco. Flaco toca a bola aqui pro John Arias. John Arias volta a bola
bola pro Andréas Pereira. Andréas Pereira toca a bola pro Flaco. Flaco pro Andréas. O Andréas não ganha. Aí vem o Luiz Oyama. Ganha essa bola pra equipe do Grêmio. O Novo Horizontino sai jogando. Toca a bola ali pro Dantas. Dantas na ponta direita. Vira o jogo pra Ivan Alvarinho. Vem o Alvarinho. Ganha essa bola pra equipe do Grêmio. O Novo Horizontino tenta fazer o passe ali pro Matheus Bianchi. Chega a zaga do Palmeiras pra tirar com o Piquerez. Joga a bola pra lateral. Na linha que divide o gramado. É lateral pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. O Ivan Alvarinho bate essa bola pra trás. Ele toca a bola ali pro Dantas. Dantas vira o jogo pra Patrick. Patrick pra Kaique. Kaique, vem ele aqui pra Mike. Não é Kaique, é Mike. Vem o Mike. Tenta fazer o passe pelo meio. Kelvin ganha essa bola pra equipe do Verdão. Sai jogando pra equipe do Palestra. John Arias pede pela ponta direita. É pra correr. É pro John Arias. Se o campo tivesse seco, né, a bola teria com certeza chegado no pé do John Arias. Mesmo assim deu certo. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino. Tira. Mike joga a bola para a linha de fundo, é escanteio. Escanteio para a equipe do Palmeiras. É o primeiro escanteio no jogo pro Verdão, viu, Corsato? É, o Mike não quis pagar para ver, não. Antes do Jordi chegar, porque o John Arias estava chegando perto dele, ele meteu a bola para a linha de fundo, escanteio. Segue 1-1 no Jorjão. Um pra equipe do Novo Horizontino, um pro Palmeiras. Você já pagou pra ver, Corsato? Ultimamente não tá pagando mais. Ah, tô sem grana, né? Andréas Pereira, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe do Verdão. É só o terceiro escanteio no jogo. 2 pro Novo Horizontino, primeiro pro Palmeiras. Depois dos 40, 41, vem Andréas Pereira. Na camisa, só Andréas. Vem ele pra fazer a cobrança do escanteio. Perna direita, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça, espalma o goleiro. E era de novo o Marlon Freitas. Toda jogada de escanteio. Que perigo, bola alçada à área, o Marlon Freitas. O Jordi agora fez uma defesaça. E aí chegou o Mike, joga a bola para lateral. Lateral para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança. O Palmeiras quer explodir a garrafa do Grêmio. Vem Kelvin para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Verdão. Ele põe bola na grande área, sobe Flaco Lopes. Tira a zaga da equipe do Novo Horizontino. Bola volta, ficou pedindo um toque no rosto do jogador do Palmeiras, hein? A bola ganha altura, não ganha distância. Vem ali o Mike, camisa número 77. Vai brigar ali com o jogador da equipe do Palmeiras, o John Arias. Vem John Arias, Mike, John Arias. Tá caído ali o jogador do Verdão, é o Maurício, né? Não, o Kelvin. É o Kelvin que tá caído, tá pedindo ali um toque no rosto do jogador da equipe do Novo Horizontino, o Robson, viu, Corsato? É, não foi no rosto, né? Não foi no rosto, foi no ombro. É, foi ombro com ombro. É claro que o Robson tem ali uma mão, né? Pode ter acertado, né? Se isso aí não foi no mas o Robson foi no. Ele abriu mão da jogada e foi no corpo tá saindo sangue, cara. Ele foi no corpo do jogador do Palmeiras. Você pode ver que eu acho que é na orelha ali. Eu entendo que foi cabeça com cabeça de lado ali, né? E o pior é o árbitro, né? Que falou sempre que não foi nada, né? Foi nada. É assim, eu não sei se foi falta, né? Porque a câmera que a gente vê é a câmera de trás, não é a de frente, não é o melhor ângulo, né? Pra ver se tem o gatilho. O gatilho é o cara fazendo o movimento para acertar o rosto, né? E hoje a gente teve cenas lamentáveis também lá em Minas Gerais. Se o futebol brasileiro for comandado por gente séria... Mas conta pra gente o que aconteceu em Minas Gerais. O pau comeu lá em Minas Gerais. No Rio Grande do Sul também. O Cruzeiro foi campeão, mas estava 1-0. O Everson se desentendeu, acho que com o Caio Jorge, que tinha feito o gol do Cruzeiro numa jogada lá. Deitou em cima do jogador e aí todo mundo entrou na confusão. Mas sempre o Caio Jorge, perceberam já ou não? Então, mas o Caio Jorge, ele foi em cima do Everton, né? E aí o Everton acabou indo pra ele, em cima dele umas 3 vezes. Ele foi pra tentar pegar a bola. Claro que poderia ter evitado, poderia. Mas depois deu confusão, cara. Então se o futebol brasileiro for dirigido por pessoas sérias, pelo menos uns 20 jogadores ali tem que ser suspenso por pelo menos uns 10 jogos. E ó, eu quero ver. Tem nego que tem nome ali, hein? Caio Jorge, Everson, Hulk, Cássio. Eu quero ver se vai virar pizza isso aí. É isso. O jogo tá parado ali para atendimento do jogador da equipe do Palmeiras. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Esse jogo vai ter nesse primeiro tempo aqui. Se o árbitro da partida, o Flávio Rodrigues de Souza, quiser, ele pode dar uns 10 minutos de acréscimo aí, viu? Porque olha como ficou parado. Só o VAR foram 5 minutos? Quase isso. 6 minutos só pro VAR do gol do Palmeiras. Eu acho que ele vai dar 6 de acréscimo. 7.
Isso. Acabou de subir ali. A A Edna levanta a placa. Isso. Vamos 7 até minutos. 52. Isso Bola ela faz rolando bem. de novo. Olha o Flaco Lopes. Ganha na dividida. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar a bola. Volta para Ivan Alvarinho. Alvarinho põe essa bola aqui no meio. Vem Luiz Oyama. Luiz Oyama toca a bola ali. É pro Rômulo. Rômulo na ponta esquerda. Ele vira o jogo para Mike. Mike fez o passe. Era pro Vinícius. Chega a zaga do Palmeiras para tirar. Lembrando que o Palmeiras tem um a menos em campo, hein? Sim. Porque o Kelvin tá trocando a camisa, não pode entrar com a camisa com sangue, né? Tá sangrando lá o Kelvin. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Lateral para a equipe do Novo Horizontino, fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Lateral para a equipe de Novo Horizonte, vem o Mike, levanta na grande área, sobe a zaga do Verdão, tira, briga ali. Bola voltou, zaga do Verdão tira de novo com o Marlon Freitas. Aí volta a bola para Flaco Lopes, ele põe para correr, é pro Tigrinho, é pro Vitor Roque. Vem Vitor Roque, briga ali com o jogador da equipe do Tigre da Paulista. É o Tigrinho com o Tigre da Paulista, mas aí ele fez falta, né, Corsato? Fez falta, a Neuza acabou marcando a falta, o árbitro confirmou, chegou empurrando ali o Luiz Oyama. Se ele vai para tentar pegar a bola, acho que no corpo ele até ganhava, né? Mas ele empurrou o jogador da equipe do Novo Horizontino. A falta tá marcada, segue tudo igual 1-1, resultado que vai levando aí o Palmeiras para mais um título de Campeonato Paulista. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Quase 47 já deste primeiro tempo. Vamos até 52. Então 5 no regressivo para terminar o jogo no primeiro tempo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Paulistão, grande final em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1. Palmeiras também 1. Placar ao vivo, vai Marcelo. Muito bem, Santa Catarina também. O grito de é campeão é do Barra. O Barra acabou sagrando-se campeão, perdeu hoje para a Chapecoense por 1-0, mas havia vencido a primeira partida por 3-1. Portanto, a equipe do Barra é campeã catarinense da temporada 2026. Aliás, em Santa Catarina, Joinville, Figueirense e Carlos Renault foram rebaixados para a segunda divisão. Informação para Rivalo, cashback de até 25% e apoio total ao futebol de verdade. Só na Rivalo. O QR Code já está na tela para você fazer seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vinícius Paiva vem na jogada ali. Ele tenta ganhar essa bola, pôs a bola à frente, mas a bola acabou saindo pra lateral. É lateral pra equipe do Palmeiras fazer a cobrança. Já tá tudo certo com o Kelvin, né? Ele já tá em campo, inclusive, com uma camisa limpa. Já. Vem na marcação ali. A zaga da equipe do Novo Horizontino falta. Falta em cima do Vitor Roque. Cara, que jogo feio nesse primeiro tempo. Infelizmente, a chuva arrebentou com o jogo, né? Arrebentou com o jogo. E agora é cartão pro Enderson Moreira, viu, Corsato? Ele não para de reclamar também, tá se inspirando no Abel Ferreira. O Enderson Moreira, cartão amarelo para ele. Conseguiu tomar cartão antes do adversário, Carlos, mas do técnico adversário. E ele continua falando, já tomou o amarelo, o vermelho, porque o Flávio já chamou a atenção dele em algumas jogadas anteriores. É, agora, cara, é difícil lidar, viu, com o técnico de futebol também, né? Mas a gente entende, né? É um jogo pegado, decisivo. Os nervos realmente estão à flor da pele. No mesmo lugar do primeiro gol, a falta. Exatamente. Parece idêntica, hein? Andréas Pereira levanta a mão esquerda. Vem Pereira pra bola. Ele bateu direto pro gol. O Jordi tava saindo pra cobrança do cruzamento, né? Só que o Andréas Pereira viu, tentou jogar direto pro gol, hein, Corsato? Foi inteligente, mas não deu certo, né? A ideia foi boa, mas a execução foi péssima. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Lembrando que amanhã, segunda-feira, para você que curte o futebol de Campinas, tem Hora da Macaca lá no YouTube, tá?
Hora da Macaca, a partir das 9 horas da noite. E na terça-feira tem Copa do Brasil, transmissão de Ponte Preta e Guarani de Bagé, 9h30 da noite o jogo, 8h30 o início da transmissão, comigo, com o Marcelo, com o Frank Francisco e com o Felipe Marques. Fique ligado aqui nos canais de Futebol Interior. Bola para a equipe do Palmeiras, John Arias, toca a bola para Andréas Pereira, Pereira para Flaco Lopes, tá dentro da grande área, pôs a bola na frente, aí, pôs muito na frente a bola. A bola acabou saindo, foi embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança, tá impressa. Esse empate 1 a 1 tá dando o título para a equipe do Palmeiras. Bola na ponta, ela na direita para o Matheus Bianchi, falta, foi pro chão, o jogo tá parado. Falta para a equipe do Tigre da Paulista, do Grêmio. Novo Horizontino fazendo a cobrança. Ivan Alvarinho bate a falta, toca a bola ali pro Dantas. O Dantas tem pedindo aqui o Patrick, mais pelo setor de ponta à esquerda. Flaco Lopes vem na briga para cima dele, quase 51, mais um minutinho para terminar o jogo. Cruzamento, bola aqui no campo de ataque, sobe Piquerez, tira de cabeça, a bola volta aqui pelo meio, Robson, vem essa bola para a equipe do Novo Horizontino, o artilheiro da equipe do Novo Horizontino no campeonato, toca a bola para Ivan Alvarinho não consegue dominar, a bola volta para a equipe do Palmeiras, falta, o jogo tá parado, falta em cima do Vitor Roque também, rapaz, ele tá em tudo quanto é lado do campo, né, tá na direita, tá na esquerda, mais uma falta, o jogo tá parado, falta para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança. Ô Marcondes, e aí esse primeiro tempo, um pro Palmeiras, um pro Novo Horizontino? Nem os gols foram legais, né? Nem os gols. Futebol ruim, repito, o gramado ele prejudicou muito os dois times. Bola para a equipe do Palmeiras, Andréas Pereira aqui no meio, jogada de efeito do Andréas, mas não deu certo não, Leonardo ganhou essa bola para a equipe do Novo Horizontino, trabalha a bola aqui pro Mike fez o passe pro Vinícius Paiva foi pro chão, falta. O Carlos, não tem uma jogada que não é falta. Né? Muita falta. Um jogo muito truncado, muito fechado, muito parado, né? Feio demais o jogo no primeiro tempo. E vai ser essa cobrança de falta e mais nada, hein? Vamos ver, pode ser o último lance do jogo. Falta para a equipe do primeiro tempo. Falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Falta para a equipe de Novo Horizonte. Vem para a bola ali o Rômulo. O camisa número 77, o Mike, também tá por ali para fazer a cobrança na falta. Falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Dantas e Patrick. Da Força Aérea do Novo Horizontino por lá também. O Ivan Alvarinho, que é zagueiro de origem, mas joga de ala, também tá por lá, ele é grande, né? Falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança, pra bola Rômulo, levantou na boca do gol, Carlos Miguel não quis segurar não, velho, deu um soco na bola, e aí como a bola veio à frente, o Flávio Rodrigues de Souza aponta o centro do gramado, com 52 minutos e meio, final de primeiro tempo no Jorge Ismael de Biasi, a bola parou, um pro Novo Horizontino, um pro Palmeiras. Primeiro tempo da final do Paulistão já foi. Saída dos jogadores do gramado. O detalhe... Vai lá, Marcelo. Só jogadores do Novo Horizontino vão lá falar com a arbitragem, né? Reclamando alguma coisa aí com relação a esse primeiro tempo. Jogadores do Palmeiras já se encaminham ali em direção ao vestiário. Murilo a 6 minutos, 1-0 pro Palmeiras. Matheus Bianchi a 26 empatou para a equipe do Novo Horizontino, um empate que dá o título para a equipe do Palmeiras, mais um título na sua história, o Verdão, que nos últimos 6 anos, se levar esse, conquista 5 títulos, Carlos. É isso, um para a equipe do Novo Horizontino, um para o Palmeiras, Palmeiras saiu na frente, comecinho do jogo, Murilo, 4 minutos do primeiro tempo, fez 1-0 para o Palmeiras, a 25, o Matheus Bianchi empatou numa falha do Carlos Para mim, Miguel. 6,26, tá? Para você na sua conta aí, o seu narrador, mas para mim 6,26. O quê? Os gols. Tá bom, ué. Mas isso muda o quê? Não, nada, só Acrescento quem tem informação. É só para discordar um pouco. É só porque ele quer contrariar, só isso. Ou ele quer falar? Não, é só porque ele quer contrariar mesmo. Entendi. Mas é isso. 1-1, Palmeiras e Novo Horizontino. Seu microfone tá fechado, Corsato, porque agora eu quero o teaser do comentarista. Roberto Marcondes. Tá, não, vou fechar. Um teaser deste primeiro tempo aí, Novo Horizontino 1, Palmeiras 1, daqui a pouco. Você vai brilhar muito no intervalo com o Corsato, viu, Marcondes? Que um primeiro tempo ruim, fraco tecnicamente, num placar que não diz o que foi o jogo. Um Novo Horizontino, um Palmeiras. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, Corsato. Passa a ficha aqui de comercial pra mim, porque eu quero abraçar aqui os nossos
Patrocinadores. Jornada esportiva para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor, Sinditax, Autoposto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de óleo na Barão de Itapura. Restaurante do Dadá Pizza. É do Dadá. Domingo à noite pede uma pizza. Pizza é do Dadá, baixe o aplicativo Restaurante do Dadá e peça já sua pizza. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo, Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. Vamos pro intervalo, 3 minutinhos. O Marcelo Corsato vai comandar o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Um Novo Horizontino, um Palmeiras. Marcelo vai falar do placar ao vivo, Rivalo.bet.br, para falar e trazer os campeões estaduais também nesse intervalo de jogo. Não sai daí, voltamos já a canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta. São 9 da noite, mais 35 minutos. Intervalo de jogo lá no Jorge Ismael de Biasi. O Palmeiras vai empatando com o Novo Horizontino. Novo Horizontino 1, Palmeiras 1. Murilo foi pra rede a 6. Um gol polêmico, né? Que o VAR demorou 4 ou 5 minutos aí pra decidir se o gol era legal ou não. No fim das contas, o gol foi confirmado. E o Matheus Bianchi foi pra rede a 26 minutos. O comentarista Futebol Interior, Roberto Marcondes, analisa o que foi esse primeiro tempo, Marcondes. Olha, quando você vai para um jogo, você quer ver gols ou jogadas bonitas, né? Nós não tivemos nem isso hoje. O primeiro tempo foi assim, pelo menos, nesse jogo 2 da final do Paulistão 2026. Um primeiro tempo pobre, porque, na minha opinião, a chuva
atrapalhou muito, o gramado pesado, faltas, todos os choques foram faltosos. O Novo Horizontino procurou muito mais o contato físico e com isso perdeu muito campo de jogo até os 25 minutos do primeiro tempo. Sofreu gol num gol que para mim houve um impedimento sim, mas a arbitragem entendeu, e até no VAR, o José Cláudio Rocha Filho entendeu, foi uma jogada normal, um ombro um pouquinho mais à frente. Eu vejo isso, regra é regra, mas é uma situação muito complicada você perder um título de repente por causa de um ombro, né? Você pode perder um título, você pode perder 5 milhões, ou o título, né? Por causa de um ombro. Então é uma coisa muito complicada isso, mas enfim, é a regra do jogo. Se você está em impedimento, você está em impedimento. Então foi um gol sem querer do Murilo e foi um gol sem querer da equipe do Novo Horizontino, do Matheus Bianchi, também numa falha da coletiva da defesa do Palmeiras. Eu não vi jogadores que estavam citados para serem destaques desta final. Claro que nós temos ainda o segundo tempo, mas o cenário em termos de gramado não deve mudar muito. Ainda muito encharcado, não sei se a drenagem me parece não ser muito eficiente, até pela posição geográfica do gramado. Ele fica muito rente a arquibancada, ele não tem muita saída. Para você ter uma drenagem eficiente, você precisa ter um pouquinho mais de elevação. O gramado tem que ficar um pouco mais numa elevação para que você possa ter aí uma drenagem interessante. Então, eu vejo uma situação dessa um pouco complicada com relação ao segundo tempo. Não deve muito mudar o cenário com relação ao gramado. Como eu estava citando sobre jogadores que estavam sendo com destaques, né, num patamar de estrelas ou farão a diferença da final. Rômulo, por parte da equipe do Novo Horizontino, que gastou 1 milhão para colocar o jogador em campo. Eu fico imaginando a cabeça do atleta. Porra, eu não posso errar uma jogada. Eu estou valendo 1 milhão. O time inteiro, a cidade inteira está botando toda a responsabilidade nas minhas costas. Se eu não jogar bem, o torcedor vai falar, porra, mas por que gastou 1 milhão então? E vai ter dirigente naquela conversa técnica depois do campeonato, fala assim, pô, gastamos 1 milhão à toa. Se ganha o campeonato, tá tudo certo. Se não ganha o campeonato, foi uma despesa apresentada. E o Rômulo não jogou absolutamente nada. Ele fez 2 cobranças de escanteio, só, mais nada. No Palmeiras, o Flaco tentou alguma coisa, mas não conseguiu. O Vitor Roque, ele está muito mais no aspecto tático no Palmeiras, que é muito interessante o empenho dele junto com o Arias. Para mim, o melhor jogador do Palmeiras foi o colombiano, o Arias, que jogou muito, fez um corredor direito muito forte, não só na questão defensiva, mas na questão ofensiva, provando mais uma vez, apesar dessa piscina toda de Biase no campo do Novo Horizontino, ele está sendo um dos destaques da equipe. Andrés começou a melhorar depois dos 40 minutos, né, procurou uma faixa de campo um pouco menos encharcada, e eu vejo assim um Palmeiras sobrando no jogo, né? Apenas se defendeu, sobrando no jogo e evidentemente pode até no segundo tempo, depois de uns 20, 30 minutos, administrar a questão da vitória e consequentemente o título do estadual. A arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza e assistentes Neuza Inês Bach, Alex Ang Ribeiro, você tem alguma coisa para falar? Não, nenhuma. Teve um lance só que eu entendi que foi falta em cima do jogador do Palmeiras. Ele que saiu sangrando? Foi. O Kelvin. Em cima do Kelvin lá. O Robson, ele abriu mão da jogada. Ele foi no corpo do jogador. É falta. Ah, mas foi ombro no ombro. Mas o jogador procurou, o atacante do Novo Horizontino, ele procurou o defensor do Palmeiras. O contato físico. Ele buscou o contato físico. Ele fez falta. Então, na minha opinião, ele fez falta e errou a arbitragem. Teve um outro lance do Kevin que empurrou o atacante, o Vinícius Paiva, em frente ao banco de reserva do Palmeiras, e o Palmeiras até alegou que não foi falta, mas houve claramente, né, o empurrão e foi falta. Para mim, um jogo difícil de ser marcado, né, pelo fato do estado do gramado muito complicado, tendo justamente pontos encharcados de principais aí que dá para você colocar na conta do mau futebol. Por quê? Os times jogam pela beirada. Apesar de ser um Rômulo que é muito habilidoso, mas ele sempre está nas beiradas. E o ponto forte dos dois times
são as beiradas, o ponto forte é a beirada do campo. E essa beirada está muito encharcada, por isso que o jogo não fluiu hoje, conforme a gente gostaria muito na final do Campeonato Paulista. Se você fosse o Anderson Moreira, mexeria no time pro segundo tempo ou manteria o mesmo time do primeiro tempo? Mesma coisa, normal, não muda nada. E se você fosse o Abel Ferreira? Também não. O salário é igual, mas se você fosse o treinador do Palmeiras? Não, nada, porque você vai colocar o Alan ou o Alan, ele é muito levinho para um campo desse como tá. Não vai jogar, não dá jogo. Ele é muito rápido. Mas num campo desse não tem como você jogar. Ô Marcondes, Dia Internacional da Mulher, né? E o futebol é um mundo muito masculino, né? E a gente tem vários exemplos disso. Mas hoje a gente pode falar que a Leila Pereira é a melhor dirigente de futebol do Brasil? Tem. Pelos resultados, não só em campo, mas o eu vou trocar a pergunta. Dirigente não, presidente, vai. São poucos presidentes no Brasil, né? Não, mas eu falo de presidentes mulheres, né? Não, mas eu falo de todos os presidentes de clubes do Brasil. Não, eu acho ela melhor no momento, é ela. Ela é fantástica. Eu também acho. Ela é uma dirigente assim, ela conseguiu levar para dentro do Palmeiras o que ela pratica na empresa dela, que é um sucesso a empresa dela, né? Não só aqui de crédito pessoal e para pensionistas, mas também na faculdade, né? Ela tem um poder econômico gigantesco. Então ela levou essa administração para o Palmeiras. O Palmeiras fechou o ano de 25 com bilhões em faturamento. Sim. E gastou bilhões. E mesmo ele gastando bilhões, ele faturou bilhões. Então isso é fruto de quem administra bem. Fatura, gasta e ganha premiações e revela jogadores. É uma coisa maluca o Palmeiras. A gente tem imagens do jogo, né? E agora eu tomei um susto, rapaz. Eu falei, o cara que fez o Homem-Aranha é repórter da Record. Fui ver o nome dele aqui, o Andrew Garfield, mas não é não. O rapaz, o repórter da Record, que tá falando com a torcida fora do estádio lá, ele parece um dos caras que fez o Homem-Aranha, rapaz. Muito parecido. Agora, forma, né? Em relação ao Homem-Aranha, né? Não, pior que não. Pior que eu acho que ele tá até mais em forma do que o Homem-Aranha. Mas muito parecido mesmo. Ele cai de uma árvore fácil, hein? De um galho. Cara, eu parei, né, cara? Deu a bola quicando pra ele. Eu parei. Eu dei a bola quicando dele. Agora, essa história que você fala aí da Leila Pereira, né? Cara, eu respeito demais qualquer mulher que consegue entrar nesse mundo do futebol. Esse mundo, o Marcelo falou aí, já foi bem pior. Mas, cara, eu respeito demais qualquer mulher que entra para fazer o trabalho que os marmanjos sempre fizeram. E quando faz com excelência, então, velho, você tem que aplaudir de pé, né? Sabe, eu acho que às vezes ela é muito criticada por ela ser mulher, porque ela ensina muitos homens que estão no futebol, ó. Não, mas tinha que ter mais mulher, né? A trabalhar. Teve uma reunião, rapidamente, do Conselho Arbitral no Palmeiras no ano passado. Teve um conselheiro que se levantou e falou um monte pra ela, incompetente, não sei o quê. Sim. E ele falou e deu as costas pra ir embora. Ela pegou o microfone, falou um monte pro cara, você é covarde, você fala e você tá indo embora e me enfrenta. E falou um monte de coisa. Ou seja, ela vai pra cima mesmo. Sim. E tá certa ela, tem moral. E de dirigente nem se fala, né? Porque ela é um hiato ali nesse espaço, né? De só homens, né? Mas trabalha com muita excelência, o trabalho dela é muito bom, a gente tem que dizer isso, mas o que o pessoal da arbitragem, né? O que as árbitras sofreram para entrar nesse meio aí, e os marmanjos criticavam, né? São muito melhores do que os homens, muito melhores. Bom, conhecem mais do que os homens. Vai começar o segundo tempo, deixa eu só passar um resultado aqui para Rivalo. O time do Flamengo empatou com o Fluminense nos pênaltis. Venceu por 5-4 o Flamengo com o Leonardo Jardim, campeão carioca. E no futebol paulista ontem, um fato inusitado, 15 de Jaú teve que jogar com o uniforme, com a camisa azul, né, um clube que está desferiado da federação, que é o Oswaldo Cruz, porque não levou o uniforme reserva no jogo contra o Rio Preto. O futebol e as suas peripécias, por isso que eu adoro o futebol paulista. E teve também campeão em Minas Gerais, né, onde o Cruzeiro foi campeão, mas o pau comeu também lá no Rio Grande do Sul. O Grêmio foi campeão, o pau comeu também. Vai começar o segundo tempo. De volta com os senhores.
Carlos Cossato. Apita o árbitro, tem bola rolando no campo do UFI. Pode printar a tela, Carlos Cossato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Bora que bora pro segundo tempo. Salve, salve você, amante do futebol. Bora que bora no domingão, Dia Internacional da Mulher. Vamos fechar o domingo com final do Campeonato Paulista. Para você, torcedor ligado aqui nos canais de Futebol Interior, ao lado do Marcelo Cossato, ao lado do Roberto Marcondes, ao lado do Felipe Marques e principalmente ao seu lado, torcedor. Como é bom ter você ligado junto com a gente em Novo Horizontino. Bola aqui pro campo de ataque. A posse de bola do primeiro tempo foi do Palmeiras. Tudo certo. Agora eu tô começando a marcar também, né? Porque os caras podem errar. Então, primeiro tempo, o Palmeiras tocou na bola. Segundo tempo, o Novo Horizontino que vem. Bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe do Palmeiras pra tirar da linha. A bola volta aqui pelo meio. Tira a zaga da equipe do Novo Horizontino. Trabalha ali, toca na bola o Mike. Tudo igual. E a bola acaba saindo lá pra lateral. É lateral pra equipe do Palmeiras fazer a cobrança no campo de defesa. E aí, Corsato? Treinadores não mexeram, tá, Carlos? Anderson Moreira pelo Novo Horizontino mantém o mesmo time do primeiro tempo. O mesmo acontece com o Abel Ferreira pelos lados do Palestra. Equipes as mesmas do primeiro tempo. Bola para a equipe do Palmeiras. Vinha aqui pro campo de ataque. A zaga da equipe do Novo Horizontino chega para tirar e não para de chover, né, velho? Não para. Bola aqui no campo de ataque. Bola para a equipe do Palmeiras. Bola para Maurício. Vem aqui pela ponta esquerda. Ivan Alvarinho vem na marcação para cima dele. O último toque foi no Maurício, tá? Bola acaba saindo para lateral. Lateral para a equipe do Grêmio Novo Horizontino fazer a cobrança. Portanto, você tem as escalações na tela aí. O Palmeiras de Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício, John Arias, Vitor Roque, Flaco Lopes. Esse é o Verdão. Já o Novo Horizontino, escalado, pronto, definido com Jordi, Alvarino, Dantas, Patrick e Mike, Luiz Oyama, Leonardo e Rômulo, Vinícius Paiva, Robson e Matheus Bianchi. Segundo tempo já da partida, os mesmos jogadores que começaram o jogo vêm pro segundo tempo, sinal de que vamos ter aquela enxurrada, né? Já que tá chovendo, de alterações com a bola rolando. Bola aqui pelo setor de ponta direita, Alvarinho toca nessa bola, sobe a zaga da equipe do Palmeiras com o Murilo tira, ele fica pedindo ali, que foi seguro pela camisa e tá falando pra Inês que ela viu. Falou, você viu e não marcou. É lateral pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança aqui pela direita. Vem Ivan Alvarinho, bate na bola, sobe ali o Matheus Bianchi, a bola volta, Leonardo de cabeça e deu ruim, hein? 2 jogadores do Palmeiras em uma só bola. Aí a bola sobrou pra equipe do Novo Horizontino, mas a arbitragem tá marcando falta, Falta para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bom, foram 11.813 ingressos vendidos. O campo hoje está meio a meio, está rachado ao meio. 5.849 ingressos para a torcida do Tigre, 5.964 para os torcedores do Verdão. Na conta, são 115 torcedores a mais do Palmeiras do que da equipe do Novo Horizontino. Vem Palmeiras, bola aqui pela ponta esquerda, é Vitor Roque, ganha do primeiro, ganha do segundo, trouxe a bola pra perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, chegou a zaga, tirou a bola, voltou, Palmeiras bate pro gol, pra fora, vai embora. E o Vitor Roque, hein? Passou por todo mundo, passou por 3 jogadores, e aí ele fica pedindo um toque dentro da grande área. A verdade é que a bola sobra aqui pro jogador do Palmeiras, deixa eu ver quem foi, que foi o Flaco, né? O Flaco que bate na bola. Mas o que aconteceu com o Vitor Roque, hein, Corsato? Me conta. Cara, assim, ele vai pra dentro da grande área e pede um toque ali do jogador do Novo Horizontino. Parece que o VAR analisou o lance, não aconteceu nada, mas o Vitor Roque chegou a reclamar de um pênalti ali no chute do Flaco Lopes, mas a jogada foi toda dele. O Vitor Roque, ele é muito forte, né, Carlos? Ele é bom jogador. Será que vai pra Copa ou não? Será? Não. Não vai? Não. Ele errou o tempo da bola e o Flaco chutou achando que ia ser pênalti. Por isso que ele deu aquele chutão de tiro de meta. Se ele tá concentrado no lance, ele tira do goleiro Jordi e faz o segundo gol. E agora uma confusão ali, o Vitor Roque, até a Edna teve que entrar ali no meio, né? Porque a confusão era entre o Vitor Roque e o Ivan Alvarinho. Só que
eles estão discutindo de uma jogada entre Maurício e Ivan Alvarinho, mas aí o Vitor Roque entrou pro meio, virou uma confusão danada. Bola aqui pro campo de ataque, vem o time do Novo Horizontino com o Rômulo, vinha falta. Falta do Rômulo em cima do Maurício. Maurício também, o que tá tomando de paulado o Maurício. O jogo que tá parado é falta pra equipe do Palmeiras. E o Novo Horizontino só tem um cartão amarelo que foi pro técnico, né? Pra jogadores no campo, nenhum. Não, todos pro Palmeiras. Gustavo Gomes e Flaco Lopes. Todos pra equipe do Palmeiras. São 3 cartões no jogo. O terceiro cartão foi pro técnico, o Anderson Moreira. É falta para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança. Falta para a equipe do Verdão. Verdão defendendo a direita do seu aparelho, atacando a esquerda. Obviamente o Novo Horizontino defendendo a esquerda, atacando a direita do seu aparelho. Bola no canto alto do seu aparelho. Palmeiras, camisa verde, meias verdes, calção branco. Novo Horizontino, calção, meias pretas, camisa amarela com detalhes em preto. Número preto às costas. E aí agora o Flaco Lopes empurra o jogador da equipe do Novo Horizontino. Não tem jogo, né? É falta aqui, é falta lá. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Marcou falta, Marcondão. Por isso que o Flaco Lopes reclamou, né? Porque senão seria escanteio pro Palmeiras. Mas os dois se pegaram, né? Sim, mas ele marcou falta do Flaco em cima do Dantas, jogador da equipe do Novo Horizontino. O jogo tá parado. Bola pra que daqui a pouco o Marcelo poderia procurar pra mim aqui pra saber quantas faltas já temos no jogo. Pesquisa aí pra mim, ô reportão. Bola pra equipe do Palmeiras. Trabalha a bola aqui no meio. Bola pro Vitor Roque. Vitor Roque pro Maurício. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Foi travado na hora do agora pelo Ivan. É escanteio pra equipe do Palmeiras. Escanteio pro Verdão. É só o quarto escanteio do jogo. É só o quarto escanteio do jogo. É o segundo pro Palmeiras. O primeiro neste segundo tempo. Escanteio pra equipe do Palmeiras fazer a cobrança. Escanteio pro Verdão. Agora o árbitro do jogo, o Flávio, tá dando risada, tá sorrindo. 9-11, viu, Carlos? 9 faltas o Novo Horizontino cometeu, 11 faltas o Palmeiras. 20 faltas em 50 minutos. Uma falta a cada 2 minutos e meio. Não vai poder bater esse escanteio não, hein? A bola escanteio. Tá fora do lugar, hein? Pode esquecer que ele vai bater. Ah lá, não vai. Não deixou. Aí também tá de sacanagem. Não vai ter que voltar. Ele vai tomar cartão amarelo, você vai ver. Andréas Pereira. Então vem ele pra fazer a cobrança. E acha que tá tudo certo, né, cara? Mas não, ele vai tomar cartão. Vai tomar cartão. E tinha que tomar, viu? Tinha que tomar cartão. Tá muito fora. Olha lá, tá pedindo pra colocar a bola e ele vai. Mas que bobagem, coisa de 1 centímetro. Não, mas mexer ali, mas porra. Tá sendo o Andréas Pereira, tem que tomar cartão amarelo. Pô. Lógico. Vem Andréas Pereira pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe do Palmeiras. 8 minutos passados o segundo tempo. Andréas Pereira levantou, tocou na boca do gol. Segundo pau, passa pro todo mundo, vai embora. O Carlos. Era pro o Murilo, o zagueiro ali, mas a bola foi embora. Linha de fundo, tiro de volta pra equipe do Novo Horizontino, Corsato. Essa frescura aí do jogador colocar a bola fora do lugar só vai acabar quando a arbitragem anular um gol. Sai a cobrança de escanteio, a bola tá fora do lugar, o cara vai e faz o gol. Aí o VAR analisa e fala, não, a bola foi colocada fora do lugar, esse gol tem que ser anulado. Aí eles param com essa besteira aí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vem a equipe do Palmeiras pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino pra tirar, mas a bola pegou no Vitor Roque. Cara, o jogo tá pegado, hein, velho? Os caras não estão nem aí, hein? Bola pra equipe do Novo Horizontino. Vem aqui na marcação. Piquerez, falta. Aí fica o Ivan Alvarinho pedindo falta aqui e o Piquerez pedindo falta lá. É o Bianchi, né? Matheus Bianchi, não é? Aí a falta foi do Robson em cima do Piquerez. Não sei se o jogo já estava parado. Era o Bianchi aqui. A falta foi em cima do Matheus Bianchi, mas o árbitro marcou a falta do... Ele marcou a segunda falta. Marcou a falta do Robson em cima do Piquerez. É isso, quase 10 passados desse segundo tempo. Lembrando que esse empate tá dando título pro Palmeiras. Olha o Carlos Miguel aí, batendo. A bola voltou pra equipe do Novo Horizontino. Falta. Cara, não tem jogo. Não tem jogo. O jogo tá muito, como diria Marcelo Corsato, picotado. Isso eu falo mesmo. Picotado. Os caras estão picotando o jogo. Palmeiras vem, quem sabe agora, uma jogada, bola aqui pela ponta, John Arias, toca a bola pra Flaco Lopes, o Vitor Roque pede, ele tentou fazer o passe, chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino cortando, aí vem o Luiz Oyama,
Luiz Oyama foi o Mike, né? Que bate na bola. Tentou tocar ali pro Luizão, a bola acabou saindo para lateral. Lateral para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, campo de ataque. Toque de 10 minutos, você já conferiu aqui. Mesa de som dos canais Futebol Interior, o Felipe Marques marcando 10 minutos passados deste primeiro tempo. Bola pro Palmeiras, segundo tempo, gente. Kelvin toca a bola para Andréas Pereira. Pereira para Kelvin, ele volta essa bola aqui atrás para Carlos Miguel. Perna esquerda, bate na bola, põe a bola para Maurício. Aí vai chegar aqui o Ivan Alvarinho. Ele bate na bola, perna direita. Toca pra quem? Era aqui na ponta direita pro Matheus Bianchi, mas o Matheus Bianchi não consegue pegar, né? E aí essa bola sai pra lateral. Lateral pra equipe do Palmeiras fazer a cobrança. Vem Piquerez pra fazer a cobrança de lateral pra equipe do Palmeiras. Lateral cobrado, toca a bola pra Marlon Freitas. Marlon Freitas vem, Matheus Bianchi. Toca no Matheus Bianchi, mas mesmo assim voltou pra Vitor Roque. 2 da marcação pra cima dele. E mais um ainda na sobra. Bola volta pra equipe do Novo Horizontino. Leonaldi tenta fazer o passe aqui pro Matheus Bianchi. A zaga do Palmeiras tira. Vem Leonaldi, briga com o Flaco. Falta em cima do Naldi. Falta do Flaco, o jogo tá parado, falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Quase 12 passados deste segundo tempo. Tá 1-1 o jogo, placar construído no primeiro tempo. Flaco Lopes tenta tocar a bola pro Maurício, chega o Dantas, tira a bola, voltou pro Marlon, fez o passe na ponta direita, é pra correr, vamos ver se pega, não pega. Era o Kelvin que tava por ali, mas não pega, o pato foi muito forte, ela saiu, foi embora, lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 12 minutos passados, segundo tempo 12. Segundo tempo no regressivo 33. 33 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1 Paulistão. Hoje sai campeão. Hoje tem grito de é campeão no Paulistão. Te contei não. Jorge Ismael, de Biase, o Jorjão. Grêmio Novo Horizontino 1, Palmeiras também 1, placar ao vivo. Futebol Interior, Rivalo, vai Marcelo. Sul Mato Grossense, quartas de final, primeira rodada, o Bataguaçu venceu o Ivinhema pelo placar de 2-1. Na outra partida, o Dourados, o DAC, empatou com o Corumbaense pelo placar de 1-1. Informação para Rivalo, a Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25% te esperando. Nada ganha da emoção. Rivalo, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Palmeiras vem, Maurício para Dionária, sai da ponta, vem pro meio, bate pro gol. Jordi, 2 tempos, bola molhada. Foi lá, fez a defesa. O goleiro da equipe do Novo Horizontino. Novo Horizontino já vem, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Rômulo. Rômulo tenta fazer o passe, não consegue. Ele tentou fazer o passe no gramado, aí tem que avisar ele que a grama tá molhada, a bola não corre, né, meu filho? Bola voltou de novo pro Novo Horizontino. Aí vem o Rômulo, ele passa ali pelo Flaco, vira o jogo, trabalha a bola ali na ponta, bola para Luiz Oyama. Oyama fez o passe na ponta pro Mike. Mike tentou tocar a bola aqui, falta. Matheus Bianchi pegou o Maurício agora e pegou bonito. O Maurício, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Palmeiras, Corsato. Foi falta, né? Não sei se para tudo isso. É o Rômulo? Não sei se para tudo isso, mas realmente foi falta do jogador da equipe do Novo Horizontino para cima do Maurício. E o árbitro vai dar cartão amarelo para ele. Então, primeiro cartão para jogador de linha do Novo Horizontino. Pro número 10, Carlos. O Rômulo levantou o pé para cima do Maurício ali. Acontece que as chuteiras, o cravo dela parece uma faca. Parece uma faca. É um negócio muito louco isso. Então qualquer pegadinha você percebe que rasga a chuteira, rasga a meia, machuca o atleta, né? Corta a canela do jogador. É porque a lâmina, ou seja, deveria também ser proibido jogar com esse tipo de chuteira, né? Eles falam que como é? Coisa de tubarão. Não sei. Alguma coisa de tubarão tem nessa chuteira aí. O Maurício tá sentindo ali, tirou até a chuteira, tá mostrando pro árbitro, o árbitro deu cartão amarelo. Cortou a chuteira do rapaz. Por isso o jogo tá parado e o Rômulo tá reclamando lá. Fez a falta, mesmo assim tá reclamando. E a Maca
motorizada, o Carlos fala maca móvel. Não, eu não. Mas todas as macas são móveis. Não, eu não falo maca então, móvel, essa não. que tá entrando agora é a maca motorizada. Você viu como é que ela, quando ela dá ré? Que ela faz? Não. Pi, 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 pi. É verdade, é igual caminhão. Tá avisando que tá dando ré. Tá dando isso aí. Tá vendo? Tem que avisar quando dá ré. Vou falar um negócio. Marcelo, tem que avisar quando dá ré. Eu vou falar. Cara, eu falo pra você. Você quando dá ré, você faz pi, pi, o marketing. Você avisa ou não? Não, responde. Não. Não avisa. O marketing, ele é um negócio, né, cara? E a marca motorizada do Jorjão tem o patrocínio de Dorflex. Tá certo, é isso aí, cara. Sentiu dor, né? Aí a marca entra com Dorflex no patrocínio. Sensacional, cara. Maravilhoso. Esse merchan que você fez aí, o Marcondes disse que vai descontar. E não é barato. Vai descontar porque tem comissão, né? O cachê que eu ganho, eu consigo pagar esse merchan fácil. E o jogador do Palmeiras, tá o Maurício, caído ainda. Tá sendo... Cara, eu acho que mudaram a regra do futebol, né? Porque olha quanto tempo perdido, né, para atendimento do cara, e a maca entrou e o cara não vai sair na maca. E ele era obrigado a ser de maca e de campo, inclusive. Então, mas será que ele não vai sair do campo? O departamento médico do Palmeiras não entrou no gramado. Entrou a maca. Não, mas ele tem que sair de maca. Entrou. Mas ele tem que sair de maca. Ou então, mesmo assim, se o departamento médico entrou, ele tem que sair do campo. Parece que o departamento médico não entra, viu, Marcondes? Não, chegou a entrar sim. Ou trocaram a chuteira dele. Não trocaria. Ele tirou a chuteira. Tá. Porque se entra o médico, ele teria que sair. O médico não entrou, por isso que ele não saiu. Não, mas ele teria que sair na maca. Não saiu. O Flávio nem começa a bola, né? Olha o Palmeiras. Bola pro campo de ataque, sobrou. Jordi soltou, a bola voltou pro Vitor Roque. Vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol do Palmeiras! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Todo esse tempo parado, quando começa o jogo, o Novo Horizontino desligado. O Palmeiras lança essa bola com o Carlos Miguel. Aí tem a acabadinha do Flaco Lopes. O Jordi sai mal do gol. E a bola sobra pro Vitor Roque, que só cutuca a bola pro fundo da rede. Vitor Roque, 9, a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Jorge Ismael de Biasi. Põe o Palmeiras na frente de novo. Pode ser o gol do título do Verdão. Vitor Roque para explodir o torcedor do Palmeiras em todo o Brasil. Vitor Roque faz. Palmeiras 2, Novo Horizontino 1. Ô, Jordi, que tá caído, hein? Tá caído ali o goleirão. Ô, Jordi, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol do Palmeiras, o terceiro gol do jogo. O gol do Vitor Roque. Printa a tela aí, Corsato. Se o Carlos Miguel falhou no gol de empate do Novo Horizontino, pra mim falha clamorosamente o goleiro Jordi, bom goleiro da equipe do Novo Horizontino, né? Foi o que você falou, o time parece que estava desatento, o árbitro mandou o jogo recomeçar numa bola longa que veio lá do goleiro Carlos Miguel. Pra mim, um choque normal de jogo do Jordi com o John Arias, mas o Jordi falha, porque ele poderia ter encaixado essa bola. Se a bola está na mão dele, ele poderia sim ter reclamado a falta, mas ele soca a bola, né? E quando vem o choque, a bola já não está em poder do goleiro do Novo Horizontino. Pra mim, gol legal. O Palmeiras está de novo na frente, 2-1. E F. Anderson, número 7, vem aí já, viu, Carlos? Felipe Anderson deve ser na vaga do Maurício, né? Que sai contundido. Vamos aguardar para conferir. E é isso mesmo, né? Confirmado, né, Corsato? Maurício, número 18, vai embora para a entrada do Felipe Anderson. Sai contundido, olha lá. Ó. Isso, Maurício vai embora, mancando para a entrada do F na camisa dele. É o Felipe, claro, a gente sabe, né? Mas na camisa tá F. Anderson, portanto, jogador. Primeira alteração nessa final do campeonato. Felipe Anderson, experiente na vaga do Maurício, viu, Carlos? É isso. E quer saber, cara, Marcondes, eu acho, vou de colocar aqui, que pra mim, se tivesse que marcar uma falta, teria que ser pênalti pro Palmeiras, porque é o goleiro, o Jordi, que vai pra cima
do John Arias. Então, pra mim, lance legal, normal, Palmeiras na frente 2-1. Choque normal, concordo com você plenamente. Tanto é que o Jordi deu sequência na jogada para tentar pegar a bola no chute do Vitor Roque. Então, lance absolutamente normal. Saiu no desespero o Jordi. Claro que a gente fala no desespero, mas se ele vê o Arias, que tem uma habilidade, uma qualidade técnica gigantesca, na cara dele, o que o Arias ia fazer? Dominar no peito, ia girar e escolher o canto. Né? Então, ele arriscou ali tudo e teve, portanto, a infelicidade, o goleiro da equipe do Palmeiras, do Novo Horizontino. A única situação que me leva a avaliar agora, que se o jogo estava ruim, muito pegado de falta, será pior agora. E agora o Horizontino vai abrir a caixa. O Robson agora fez falta no jogador do Palmeiras ali. Ele só fez isso o jogo inteiro. O Flávio Rodrigues, ele deu vantagem, mas foi falta. Aí vem Vitor Roque, briga ali com o Mike, e a bola acaba saindo, vai embora, lateral para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança no campo de ataque. E aí o Vitor Roque chama o povo, chama a torcida. O Palmeiras vence pelo placar de 2-1, vai se sagrando campeão. O primeiro jogo foi 1-0, então no total 3-1 pro Verdão. Lateral para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança. Kelvin recebe, toca a bola para Vitor Roque pro Kelvin. Ele volta essa bola na ponta, Gustavo Gomes levantou essa bola pro Jordi, o Flaco. O Lopes tá pedindo gol. Tá dizendo que o Jordi entrou com a bola dentro do gol. Acho que não, né? Acho que não. Vem Felipe Anderson, briga ali com o jogador da equipe do Novo Horizontino. Ganhou Felipe Anderson. Ganha do primeiro, ganha do segundo. É jogo de corpo, né? É corpo pra cá, é corpo pra lá. Luiz Oyama tira errada. A bola volta pra Marlon Freitas. Marlon Freitas na ponta esquerda. Toca a bola pra Vitor Roque. Nossa senhora. No rosto do Vitor Roque. Vai ser expulso, hein? Ou não? Vamos ver aqui. Camisa Amarelo. número 22. Ivan Alvarinho. Agora o Novo Horizontino soltou a caixa de ferramenta, hein, Corsato? Tem que manter a calma, a tranquilidade. O time do Novo Horizontino era pra expulsão, hein, cara? Foi forte. Tem o VAR, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas cartão amarelo aí pro Ivan Alvarinho, que tá jogando de lateral, mas aqui em Campinas, por exemplo, jogava de zagueiro, né? O cartão amarelo e a rapaziada tá pedindo agressão ali. Vamos ver o que o VAR vai dizer. Mas foi forte o Alvarinho pra cima do Tigrinho, viu, Carlos? Só deu amarelo só deu amarelo pro Alvarinho pra cima do Vitor Roque. Rapaz, e agora aquela parada pra hidratação. Minha atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Quase 23 do segundo tempo. 22 para terminar, mais acréscimos. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série A1 do Campeonato Paulista. Série A1 do Paulistão. Palmeiras está na frente. Grêmio Novo Horizontino 1, Palmeiras 2, placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br, vai Corsato. Lá no Campeonato Paraibano, semifinais, segunda rodada, o Campinense está eliminado. O Campinense de Evaristo Pisa, né? Acabou perdendo para o Souza da Paraíba pelo placar de 1-1, havia vencido o primeiro jogo por 1-0 nos pênaltis, eliminado por 4-2. Informação para Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade, jogue site para maiores de 18 anos. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Costa. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. É falta pro Palmeiras. Andréas Pereira bate na bola muito forte. Ela passa, vai embora. Só agora que foi batida aquela falta. E aí agora a bola voltou aqui pro meio campo. Tem jogador do Palmeiras caído. É o próprio Andréas Pereira. E agora virou um bololô lá em cima do Andréas Pereira, porque os jogadores do Palmeiras estão pedindo cartão vermelho. Até a bandeira entrou no campo. Já haviam pedido cartão vermelho naquele lance do Ivan Alvarinho, que pra mim merecia cartão vermelho e ele não levou. Aliás, Carlos, um auxiliar ali do Palmeiras tomou cartão amarelo naquele lance lá na confusão com o Vitor Roque no lance do Alvarinho, tá bom? Então teve um cartão amarelo aí para um auxiliar lá do Palmeiras também. E o Flávio, como está mostrando o Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro do jogo, ele mostrou toda a categoria dele agora. O clima quente, temperatura alta e mais uma vez foi o Robson que entrou solando. Sim. Né? Uma falta
de cartão para o atacante e capitão do Novo Horizontino. Que fez o Flávio? A hora da parada técnica ou clínica de hidratação, fez o que o Flávio? Vamos para água, vamos tomar uma aguinha, parar do jogo, parada técnica, dar uma esfriada. Agora vamos ver qual vai ser o comportamento, qual será o comportamento do árbitro com relação a esta jogada. Citei isto antes, pós-gol do Palmeiras. Citei antes dessa jogada. O jogo será assim, de jogadas violentas, de jogadas atrasadas por parte de Novo Horizontino, que não consegue ter o time da bola, por isso que está perdendo o jogo, está perdendo o título. É bom destacar isso. Teve a leitura do jogo, o Novo Horizontino, de 25 minutos do primeiro tempo até o final da primeira etapa, tanto é que fez o gol de empate, mas agora voltou com o mesmo vício da primeira etapa, que é justamente não ter o time do jogo, não ter a leitura do cenário, e não entender o jogo e fazendo muita falta. Está abrindo mão do jogo a equipe do Novo Horizontino. O cartão não foi pra comissão técnica, não. Foi pro Abel mesmo, viu? Foi, o cartão foi pro Abel. É que ele levanta no meio do bolo. Foi pra um carequinha que é o assistente dele. Acabou de mostrar aqui. Ah, é? Foi pra ele. E outra coisa. Então o Abel também tomou cartão, porque o carequinha também levou. Eu falei aqui há pouco, né? Cara, o jogo é picotado. O jogo, quando dá falta em cima do Vitor Roque, os caras já estavam tomando água lá. Amarela pro Abel Ferreira. O jogo já estava picotado. Aí os caras estavam tomando água. Aí deu aquela confusão pra cima do Andréas Pereira. Na cobrança da falta, água de novo. Né? Não tem jogo, cara. Não tem jogo. Como é que se faz um espetáculo desse, cara? E é bom pro Palmeiras tá ganhando. Não, né? sim. Pra quem tá ganhando o jogo, ok. Mas não tem jogo, cara. A bola não rola. Coisa horrorosa, velho. São 28 faltas no jogo. Minha Nossa Senhora. O jogo ruim, jogo feio, gols feios. Os gols foram feios. Não teve gol bonito. Não teve defesa de goleiro. O torcedor do Palmeiras vai comemorar. O Novo Horizontino gastou 1 milhão para colocar o Rômulo em campo. Não está fazendo absolutamente nada. Nada. Mas não dava para prever também, né? Mas e a chuva também, confesso que acaba o jogo, né? Deu uma derrubada no jogo. Vem Palmeiras, bola aqui pro campo de ataque. Olha o passe do Felipe Anderson, era ali pro Vitor Roque. Vem o Vitor Roque, corre atrás da bola. Ivan Alvarino caiu, o Vitor Roque vem. Chega a bola aqui na ponta esquerda, ele fica parado, ele também procura, né? Bola voltou pra Felipe Anderson. Felipe Anderson pro Marlon Freitas no peito. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. A bola vai voltar aqui pro Piquerez. Olha o que fez o Piquerez. Tocou a bola ali pro Carlos Miguel. Aí o Carlos Miguel vai dar um bico nessa bola. Perna esquerda, 27, quase 28. Passado, segundo tempo. Toque de cabeça. Leonardo, Luiz Oyama não conseguiu dominar. A bola voltou aqui pro John Arias. John Arias vira o jogo pra Vitor Roque. Ele vem trotando na frente do Alvarinho. Passou como quis. Fez a finta. Trouxe a bola pra perna direita. Já tá dentro da grande área. O toque pra trás. Chegou a zaga do Novo Horizontino. Tira. Bola volta pro Palmeiras. Falta, tá marcando falta do Murilo em cima ali do Robson. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. O Flávio Lopes tá caído lá no gramado e tá reclamando de algum lance fora. Sei não, hein? Do Dantas em cima dele, hein? Usou o braço, hein? Obstrução. E com a bola rolando, empurrou, né? Obstrução. É que tem esse lance. Pênalti, hein? Pênalti. É que esse lance tem em todo jogo, né? Mas os caras adoram marcar esse pênalti, mas o VAR já mandou seguir. Ou seja, nem pro VAR foi, né? Bola pro Flaco Lopes. Aí o Vitor Roque. Pegaram o Vitor Roque de novo. Olha o chute. Pra fora, a bola passa, vai embora. Deu susto no Jorginho, hein? Deu. Flaco Lopes, cara, de longe. Tentou surpreender. Você já foi surpreendido, Carlos, alguma vez na vida? A vida é uma surpresa, né? É uma surpresa atrás da outra. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Piquerez bate na bola para a equipe do Palmeiras. Zaga do Novo Horizontino tira a bola, volta para Marlon Freitas. Marlon Freitas põe a bola na frente. Flaco Lopes vai brigar lá com o Marlon. Flaco e o Marlon. Aí vem o Flaco. Ganha no corpo. Bate a bola em cima do jogador da equipe do Novo Horizontino. A bola sai para a lateral. Lateral para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. É lateral. Não, é lateral para o Novo Horizontino. Tá dando lateral para a equipe do Novo Horizontino. Oi, Marcondes. Rapidamente, em razão do placar, né, apresentando 2-1 para o Palmeiras, o Novo Horizontino parou de ter aquela marcação dobrada, né? Em Flaco e também no Vitor Roque.
tá na marcação no mano a mano. Se isso está no mano a mano, meu amigo, você pode ter certeza que já tem gol do argentino aí. É, isso aí. Viu bem o Marcondes. Bola para a equipe do Palmeiras. Andréas Pereira. Bota a bola na ponta esquerda. Procurava o Felipe Anderson, que tá jogando lá agora pela direita. Chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino para roubar nessa bola. Vem ali o Matheus Bianchi também. Rapaz, o jogo tá pegado, hein, velho? Tá pegado o jogo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola para a equipe do Novo Horizontino. Trabalha a bola ali o Marlon. Ele bate nessa bola. Sobe a zaga da equipe do Palmeiras. Tira ali. Vem Flaco Lopes. Briga que briga. Sobe a zaga da equipe do Novo Horizontino para tirar de novo. Rapaz, o jogo muito físico. Vem o Vitor Roque. Disputa a bola lá com o jogador do Novo Horizontino. Sai do gol, Jordi. Fica com ela o goleirão da equipe do Novo Horizontino. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vem bola aqui para a equipe do Novo Horizontino. Tenta pelo menos o gol de empate. Novo Horizontino precisa vencer o jogo para levar para os pênaltis, né? O empate ainda é do Palmeiras. Vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe do Novo Horizontino. Vamos ter alterações na equipe do Novo Horizontino, hein? Isso. Vem aí o Nicolas Careca, velho. Rapaz. Nicolas Careca jogou pelo Guarani, passou pelo Curitiba também. Tá no Novo Horizontino. Vem ele para jogar, para entrar na final. E vai sair o Matheus Bianchi. Que não saiu muito feliz, não, hein? É, Nicolas Careca número 30, né? Nicolas Careca número 30. E entrou também um outro jogador ali que eu já confirmo para você, Carlos. Mas o Nicolas Careca é o primeiro, número 30, na vaga do Matheus Bianchi, para aproveitar a bola aérea, tanto que ele já vai ali pro cruzamento dentro da boca do gol. E vai entrar o número 21, só vou confirmar quem saiu. Mas já eu conto para você. Então quem é o 21? O 21 da equipe do Novo Horizontino. Quem saiu foi o Alvarinho, tá? O 21 é o Alemão. Volta para a equipe do Novo Horizontino, para a bola o Rômulo levantou, tocou na boca do gol, muito forte, o passe, ela passa, vai embora. Então vamos lá? Passa, vai embora a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança. Vai, Corsato. 2 alterações no time do Anderson Moreira. Saem Ivan Alvarinho, número 22, e também o Matheus Bianchi, número 17. Para as entradas de Alemão, número 21, e Nicolas Careca, número 30. O Alvarinho já tinha cartão, né? Então, melhor prevenir do que remediar. E ele é meio zagueiro, né? Então, talvez o Alemão vá jogar mais aberto aqui pela ponta direita. O Leonaldi também faz esse trabalho de lateral. Não sei se o Anderson Moreira vai usar ele como lateral aqui. Vamos ver se é o Alemão mesmo que vai ficar aqui pelo setor de ponta direita. Tem o time do Novo Horizontino trabalhando essa bola aqui na marca de 33 passados deste segundo tempo. Trabalha a bola. Felipe Anderson pro Flaco Lopes. Aí ele vai brigar ali com o Jordi. Ele cutuca o Jordi, mas o Jordi vai na bola, a bola acaba saindo, vai embora, liga de fundo. Tiro de volta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. O Palmeiras vai mexer 2 vezes, hein? É isso, já vai mexer o time do Palmeiras. Mais 2 alterações aqui, 2 alterações para a equipe do Palmeiras. Mais 2, né? Porque o Palmeiras já fez uma. 30 e 40, hein? Com a bola rolando. É o Alan e o Evangelista, né? Isso, o Alan e o Evangelista para a saída do John Arias e também do Andréas Pereira. Andréas Pereira vai embora com a 30 para a entrada do 40 Alan e o John Arias vai embora para a entrada do 30 Lucas Evangelista. Lucas Evangelista, portanto, são 2 alterações aí, mais 2 no time do Palmeiras, totalizando a terceira. Lucas Evangelista e Alan nas vagas de Andrés e também Andréas Pereira. Já Marcondes fala porque o Palmeiras vem, bola com o Vitor Roque, bola lançada na frente, sai do gol Jordi para fazer a defesa. Bom, os treinadores mexeram, né? O Palmeiras tira um volante, um meia, né? Que chega na área e um atacante, coloca um meia e também um atacante. Já o Novo Horizontino tira um um zagueiro barra lateral para colocar um ala e também tira um atacante para colocar outro, mas mais de área, né, o Marcondes? Mas em termos de proposta de jogo, o Abel mexeu melhor que o técnico do Novo Horizontino, o Anderson Moreira. Porque ele abriu mão de um jogador de muita qualidade, que é o Andrés, né, da bola parada, de pisar na grande área,
e ele fortalece o meio de campo. Forte. Ou seja, ele dá proteção. E libera o quê? Libera o trio com o Alan, que é muito rápido, Vitor Roque, que tá bem no jogo, Deixa e o eu ver Flaco esse lance Lopes. do Palmeiras aqui, Marcondes, bola pro Flaco Lopes, tá lá na ponta direita, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, bola voltou pra Nicolas Careca, ganha essa bola pra equipe do Novo Horizontino, toca a bola ali pro Robson, chega a zaga da equipe do Palmeiras, chega a zaga da equipe do Palmeiras, tira, mas ele tá marcando falta. Ô Marcondes, pode completar aí as alterações, falando das alterações do jogo. Tanto é que na primeira chegada do Evangelista já ganhou a bola ali no meio de campo, na contenção. Então ele faz no 3-3-2, no 3-3-3, no 4-3-3, o Abel nesse momento. E não há necessidade, por exemplo, do Vitor Roque, que estava jogando muito na cobertura também da lateral, fazendo aquele corredor, não precisa mais agora. Por quê? Porque ele está calçado. E 1 milhão que o Novo Horizontino investiu no jogador pro jogo de hoje, durou 70 minutos. Pois é, tá indo embora o Rômulo. Daqui a pouco o Marcelo vai confirmar direitinho aí com tranquilidade. Quem é o cara, tá né? lá, ó. Tá lá, já tá. Eu não colocaria. Eu não gastaria 1 milhão. 1 milhão é quase a folha dos caras, não é a folha dos caras, quase? A folha do Novo Horizontino, 2.800.000. Então, mas Vamos lá, Carlos, confirmar? Vai. Rômulo 10 foi embora para a entrada do Tite Ortiz, número 8. Vinícius Paiva, 16, foi embora para a entrada do Tavinho, número 15. Portanto, mais 2 alterações aí no time do Anderson Moreira. Tite Ortiz, 8 e Tavinho, 15, nas vagas de Rômulo e Vinícius Paiva. Você jogou 80% do jogo, não pode só pagar 800 mil? Não 1 milhão? Não. Tem que ser 1 milhão? 1 milhão, contrato. Não é percentual de jogo? Não. Deveria, né? Mas não é. Ah, tá. Teve que pagar 1 milhão. E agora o árbitro tá marcando falta aqui do Vitor Roque em cima do jogador do Novo Horizontino. Gente, não tem jogo. Tá até complicado para narrar. Porque a bola começa o jogo, para. Começa o jogo, para. Começa o jogo, para. E vai ter alteração no Palmeiras de novo daqui a pouco, hein? Daqui a pouco. E esse Tite Ortiz é aquele que era no Fortaleza, né? Que Isso. veio aqui para a equipe do Novo Horizontino. O Tavinho é jogador da base lá. Ele é mais jogador também de beirada de campo. Agora, teve passou rápido a câmera ali pelo Matheus Bianchi. Ele não gostou nada de sair do jogo, viu? Vem a equipe do Novo Horizontino. Bola aqui pro campo de ataque, cruzamento, levantamento na boca do gol. O Evangelista toca na bola, tira. Jogou nada, pô. Joga a bola, linha de fundo. Escanteio para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Vem o Tite Ortiz para fazer a cobrança do escanteio para a equipe de Novo Horizonte. É o 5º escanteio do jogo. Terceiro para a equipe do Novo Horizontino. Levantamento na boca do gol. Nicolas Careca toca de cabeça. A zaga do Palmeiras chega para tirar a bola, volta. Chega, tira. A bola sobrou dentro da grande área. Carlos Miguel sai do gol para fazer a defesa. Chega a zaga do Palmeiras com o Piquerez e tira. Estão pedindo pênalti lá, viu? Do Carlos Miguel. Tá todo mundo pedindo pênalti. E aí o Flávio Rodrigues de Souza fala, eu tô escutando aqui o VAR para ver o que vai acontecer. A verdade é que o Carlos Miguel saiu pegando todo mundo. Saiu pegando todo mundo. Fica pedindo a falta ali, o jogador da equipe do Novo Horizontino que toca na bola primeiro, hein? Toca na bola primeiro, camisa de número 25, que tava na jogada ali, o zagueiro Dantas. E aí, Corsato? Eu achei que ele se jogou, Carlos. Não achei que não foi pênalti, não. Achei que não foi esperou pênalti. o choque, né? Isso, esperou o contato veio, né? Tanto é que a bola estava no domínio do goleiro, Carlos Miguel. Bom, vai sair o Flaco Lopes, 42, e vai sair o Vitor Roque também. Vão sair, então, Flaco Lopes, 42 e Vitor Roque, número 9. Vai entrar o número 19, o Emiliano Martinez. O Flaco Lopes tá ali saindo, né? Tá ali cumprimentando o jogador que tá saindo. O Vitor Roque também tá saindo, os dois estão saindo juntinhos ali. Emiliano Martinez é um jogador que entra, né? E deixa eu só confirmar o outro jogador, é o número 19. É o Sousa. Então, Emiliano Martinez, 32 e o Sousa, número 19, mais 2 as últimas alterações aí no Palmeiras, Carlos. O Sousa é 19. Então. Sousa é 19, o Emiliano é 32. Beleza. Mais alterações. O Abel Ferreira vai parando o jogo. E agora não pode mexer mais, né? Porque foram as 5 alterações feitas aí. E aí, o Marcondes, ele tira o Flaco e o Vitor Roque. Pra mim, os melhores do Palmeiras no jogo. Concordo, pra mim, os melhores do jogo. Mas ele também já está pensando na partida contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira. Mas já? Já, porque ele não tem muito tempo para recuperação. Hoje é domingo à noite, né? Um absurdo também. O Sousa é bom jogador. É um jogador de muita força também. Sim, era titular até a rodada passada. Ele está num patamar abaixo do Vitor Roque,
Mas estilo de jogo, em termos de força, ele é igualzinho ao Tigrinho. Pois é. E o Matheus Bianchi, que eu disse aqui, que saiu bravo, né? Pé da vida com o técnico Anderson Moreira. E o Marcelo falou que ele não jogou nada, mas ele tá lá na votação lá do Paulistão pra ser o craque do jogo. Obviamente gol, né? É porque ele fez o gol. Mas, pô, ele fez o gol, né? Bola aqui pra equipe do Novo Horizontino na ponta direita. Vem a equipe de Novo Horizonte. Tavinho, tá na direita, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Vem cruzamento por baixo. Chega a zaga do Palmeiras, tira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio. O Maurílio não tá gostando, mas o árbitro marcou escanteio pro Novo Horizontino. Vem pra bola, Tite Ortiz. Quarto escanteio do jogo do Novo Horizontino. Segundo no segundo tempo. Ortiz pra bola, levantou primeiro. Pau! Sobe a zaga da equipe do Palmeiras pra tirar dali com o Emiliano. Bola volta pra Luiz Oyama. Oyama tenta fazer o passe pro Ortiz. A bola voltou pro Nicolas Careca. Bate pro gol. Chega a zaga, tira a bola, volta aqui pela ponta direita. Trabalha a bola. Vem a equipe do Novo Horizontino. Tavinho tenta dominar. Chegou o Marlon Freitas. Ele tira essa bola. Bola volta ali pro meio. Luiz Oyama. Bota a bola na ponta. Ele trabalha a bola ali para Leonaldi. Vem o Naldi. Volta. A bola aqui um pouco mais atrás. A bola trabalhou. Voltou com o Mike. Mike para Luiz Oyama. Luiz Oyama volta essa bola aqui de novo pro Mike. Tá aqui no campo de defesa. É o último jogador de linha da equipe do Novo Horizontino. Depois só o goleiro. Fez o passe no meio. Era pro Robson. Tenta fazer o toque ali do Nicolas Careca. Chegou a zaga da equipe do Palmeiras para tirar. Bola volta. Só o Novo Horizontino tem a bola. Vamos ver se tem jogo agora. 36,5. 36,5. É isso? Não. 41,5, porque estamos com 86,5. 41,5 passados desse segundo tempo. Bola para a equipe do Novo Horizontino, perde recuperação de bola para a equipe do Palmeiras, aqui na ponta direita. Era pro Felipe Anderson, que agora muda de lado, né? Sai lá da direita e vem aqui pra esquerda. Bola saiu pra lateral pro Novo Horizontino. Bola aqui pro campo de ataque, era pro Tite Ortiz. Zaga do Palmeiras chega pra tirar a bola, voltou Souza. Falta em cima do Dantas, o jogo tá parado, falta pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Tem proposta de times de Série A, até do exterior, né? Jogador aí importante do time do Novo Horizontino. Bom, o 6 está indo embora para a entrada do número 50. Luiz Oyama, o japonesinho bom de bola, vai embora com a número meia dúzia, Juninho. Número 50 tá no jogo. Alteração do Anderson Moreira, a última também, Carlos. O Juninho que foi titular no primeiro jogo, né, no lugar do Rômulo. Sim. E o Novo Horizontino deu uma melhorada com essas mexidas do técnico, o Anderson Moreira. O Nicolas Careca tá brigando ali fisicamente com os jogadores da equipe do Palmeiras. Bola pro Juninho, vem ele, pegando na bola agora, o camisa número 50. Vai ter aí uns 10, 15 minutos. Bola pro campo de ataque, pra Nicolas Careca. Sobe a zaga, tira, bola volta pelo meio. Leonaldi ganha essa bola pra equipe do Novo Horizontino. O árbitro poderia marcar a falta. Cara, a bola era do Novo Horizontino, velho. Deixa o jogo seguir. Oh, meu Deus do céu, tá me irritando isso aí. Bola para Alemão. Alemão na ponta direita. Ganhou a bola, vem para fazer o cruzamento. Esqueceu da bola, aí a bola voltou. Vem o Tite Ortiz, saiu a bola. Bola para a equipe do Palmeiras, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa! Passados 43 minutos, 43 passados do segundo tempo. Faltam 2 minutos, mais acréscimos. Vamos ter um monte aí, né? Agora eu acho que teremos 10. 43-2, mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista. É a final do Paulistão. Uma equipe vai gritar é campeão aqui daqui a pouco. Em Novo Horizonte, Novo Horizontino 1, Palmeiras 2, placar ao vivo. Rivalo.bet.br, vai Corsato. Fechada a primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. Definidos os 8 classificados para os 2 quadrangulares e os 2 rebaixados. Água Santa, Ferroviária, Ituano, São José, Sertãozinho, Votuporanguense, Juventus e 15 classificados. Grêmio, Prudente e São Bento rebaixados para a Série A3 na próxima temporada. Informação para a Rivala, a maior patrocinadora do futebol paulista. Agora também apoia o time do seu coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. É falta pro Palmeiras, falta em cima do Sousa. O Emiliano tá lá para fazer a cobrança, o Sousa também tá por lá. Falta cobrada rápida, com pressa, mas o árbitro não deixou, ele não quer. Não quer calma, muita calma nessa hora. É falta
Falta para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança. Falta para o Verdão. Tá por lá o Kelvin, também para fazer a cobrança da falta para a equipe do Palmeiras. Felipe Anderson perto da bola também. É ele quem vem. Faz o passe lá pela direita. Muito forte. A bola acaba saindo. Vai embora. Liga de fundo. Tiro de volta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Você não tá atento, né, velho? Vamos até 52 nesse segundo tempo, ou 97 no tempo corrido, viu, Carlos? Você não tá atento, viu, Marcondes? É que eu não tô acostumado nessa função, mas eu chego lá, viu? Se você É. quiser me efetivar como repórter, tô à disposição. Aqui não tem, ninguém tem posição fixa, não. Tô Não. preparando o Marcondes pra narrar já. O jogo da equipe Marcondes verde. já narrou, pô, lá em Marília. É, então. O jogo pra equipe verde aqui dos canais Futebol Interior. Marcondes em breve poderá estrear como narrador. Então aqui não tem posição fixa, não, velho. Não tem posição. Qual é a posição que você gosta? Meu pai. Agora pegou. Tá vendo? Você dá moral. De narrador. Agora fiquei até sem palavras, porque se eu for responder, vai ficar meio pornográfico o bagulho, entendeu? Então é melhor não. Ó o Palmeiras, bola aqui pro campo de ataque, vai fazer, bateu pro gol! Não vale. Não vale este gol da equipe do Palmeiras. Marcou ali o árbitro da partida, o Flávio Rodrigues e o Alex Zang Ribeiro. Levantou o instrumento ali, o Bandeira. Deixa eu ver se tava na frente aqui, só pra acabar com o que tava. Não foi recorde, Tava não? bem na frente, né, Corsato? Tava. Pra mim, o toque é do jogador do Palmeiras. Então tava bem à frente ali o atacante do Foi Emiliano, Verdão. né? Foi. O gol, pelo menos em campo, bem anulado. Agora, é claro que a gente tem que esperar a posição do VAR. Mas se o gol for confirmado, Carlos, aí você narra de novo. Porque esse eu não narrei, né? Esse eu não narrei, né? O gol seria do Emiliano, é isso? Emiliano Martinez. E pela demora, velho. Porque, na verdade, o lateral do Novo Horizontino deu um toque na bola. Agora precisa saber, na imagem do VAR, se a bola tocou no palmeirense, porque aí você caracteriza o impedimento. Se foi só do jogador o toque do Novo Horizontino, você dá a jogada normal, como um recuo de bola. Entendeu? É isso, olha lá, impedimento. E era o Sousa que estava na jogada. Tocou no jogador do Palmeiras, por isso que foi marcado o impedimento. Então não vale, não teve gol. Segue a vida, segue o jogo. O Palmeiras tá ganhando por 2-1. Vem bola de novo aqui pro campo de ataque. Era pro Sousa. Sai do gol, Jordi. Sai do gol pra ficar com ela e volta a bola pro Alemão. O Alemão conseguiu tirar ali do Felipe Anderson. Tirou legal, hein? Fez o passe. O passe aqui na ponta direita é pra equipe do Novo Horizontino. Robson. Cruzamento na boca do gol. Carlos Miguel. Sai do gol pra ficar com ela. O goleirão da equipe do Palmeiras. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bola que veio aqui do campo de defesa do Palmeiras. O Jordi teve uma certa dificuldade. Ia ser um gol do Carlos Miguel se a bola entra. Pois é. E lembrando que o segundo gol do Palmeiras foi um passe do Carlos Miguel. Aí teve o Flaco Lopes que deu aquela casquinha de cabeça e a bola acabou sobrando ali entre o John Arias e o goleiro, o Jordi. E aí, no rebote do Jordi, o Vitor Roque mandou a bola pro fundo da rede. Agora mais uma falta no jogo. Falta para a equipe do Novo Horizontino. Volta aqui pela meia direita. Campo de ataque. Na marca de 48,5. Vamos até 52. Vem Titi Ortiz para fazer a cobrança na falta para a equipe do Novo Horizontino. Só um na barreira, hein? Olha o Ortiz pra bola. Levantou, pegou na barreira. Pegou no jogador da equipe do Palmeiras. O Marcondes tá falando aqui, é verdade. Só tinha um cara na barreira. É que o Titi Ortiz tá reclamando que ele tava muito próximo, né? Bola voltou. Falta pra equipe, lateral pra equipe do Novo Horizontino. O Titi toca a bola aqui na ponta pro Alemão. O Alemão não recupera. A bola volta pro Mike. O Mike ganha essa bola. 44 passados, 49 passados deste segundo tempo. Mais 3 pra terminar o jogo. Mais 3 pro Palmeiras gritar é campeão. Carlos. Pro Palmeiras ser campeão paulista de futebol. Vai ser o 10º. Primeiro do Abel, Abel. Em 17 finais. E o 19º do Palmeiras, é isso? 19º. 19º do Palmeiras. Vem a equipe do Novo Horizontino, trabalha a bola aqui pelo meio. O Titi Ortiz toca a bola aqui pro Leonardo. Leonardo na ponta. Levantamento na boca do gol. Vem o Robson. Briga aqui, briga. A bola voltou para a equipe do Novo Horizontino. Escorregou ali o jogador da equipe do Novo Horizontino na hora de fazer
fazer o arremate e a bola acabou chegando para a zaga da equipe do Palmeiras, que tira, joga a bola para a lateral. É lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Lateral para a equipe do Novo Horizontino, quase 50 minutos, quase 50 passados deste segundo tempo. 2 para terminar. Alemão toca a bola aqui na ponta, ganha essa bola aqui para a equipe do Novo Horizontino. Ele vira o jogo para Leonardo. Leonardo na ponta, tenta fazer o passe ali pro Mike. O Mike não consegue dominar. O Nicolas Careca também não pega a bola, volta para a equipe do Palmeiras aqui no campo de ataque. Quem tá por aqui é o Sousa, tá por ali também. Jogador da equipe do Verdão, o Alan. Ganha do primeiro, não ganha do segundo. Chega por baixo, ganha essa bola aqui a equipe do Novo Horizontino. É o Nicolas Careca, velho. Que tá por lá, entrou pra atacar e tá defendendo o Nicolas Careca no campo de defesa. É falta pra ele, falta pra equipe do Novo Horizontino. Rapidamente, o efeito sonoro para um dia posterior a essa decisão seria muito mais barulhento no Palmeiras que pro Novo Horizontino. O Novo Horizontino no vice está no lucro. O Palmeiras tinha obrigação de ganhar por causa do investimento, é isso. O barulho ia ser muito maior no Palestra do que em Novo Horizonte. Se não consegue o título, né? Isso aí. Consegue o título, mas é bom lembrar que o Novo Horizontino elimina Santos e Corinthians. Que se a gente for ver também tinha obrigação, né? Os times tinham, cada um, o Santos tinha a obrigação de eliminar o Novo Horizontino, né? Apesar do Novo Horizontino ter feito melhor campanha, e o Corinthians também. Porque se formos olhar aqui, a gente falou da folha salarial do Santos e do Corinthians é muito maior que a do Novo Horizontino também. E o Novo Horizontino está conhecendo a primeira derrota no campeonato e o jogo que ele não poderia perder, ele está perdendo. Exatamente. Não, a segunda, né? Porque ele perdeu a primeira partida da final. Não, mas dentro de casa. Em casa. Dentro de casa. Tá. No Jorjão. No Novo Horizontino invicto em casa mesmo. Bola para a equipe do Palmeiras. Vai terminar o jogo. 51 minutos e meio. 51 minutos e meio. Jogadores do Palmeiras lá para fazer a festa. Já prepara o hino do Verdão aí, viu, o Felipe Marques, porque o Palmeiras vai ser campeão paulista. Bola aqui pro campo de ataque. Ela pro Nicolas Careca. Sobe a zaga. O árbitro quer mais jogo, velho. Quer jogo. Felipe Anderson. Sousa pede. Aqui pela ponta direita. A bola vem pra ele. Vem na marcação ali o jogador da equipe do Novo Horizontino, o alemão. Joga a bola pra escanteio. Pode terminar o jogo, viu, juizão? Flávio Rodrigues de Souza. Aponta o centro do gramado. Fim de jogo em Novo Horizonte. O Palmeiras é campeão paulista. É o campeão paulista de 2026. O Palmeiras que não terminou a primeira fase como líder, né? No saldo de gols somente, tá? Mas que agora colocou 6 pontos de vantagem para cima do Novo Horizontino. É o melhor time do campeonato. O time do Palmeiras, que vence o Novo Horizontino, que eliminou o Santos, deixou o Corinthians para trás. Então o torcedor do Palmeiras pode zombar dos seus adversários, né? Porque, olha, ganhamos do time que eliminou vocês. Ora, bolas! O Palmeiras é campeão paulista de 2026. Abel Ferreira levanta mais um caneco. 11º título dele como técnico do Palmeiras. O Palmeiras é campeão paulista. O título do Paulistão 2026 é do Verdão, Corsato. É isso, o Palmeiras levanta a taça, o troféu dos últimos 6 títulos paulistas. O Palmeiras tem 5, né? Então, domina, né? É dominante. Tá dominando. No Quando futebol... o torcedor do Palmeiras fala que tá dominando o futebol paulista, não precisa nem ficar bravo. Não precisa, porque tá aí a história. E os jogadores do Palmeiras comemoram com razão. O Abel Ferreira também comemorou bastante. A torcida do Palmeiras faz a festa em Novo Horizonte, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Palmeiras mereceu, levou o título, venceu as 2 partidas da final e levanta mais um troféu à equipe do Palmeiras, Carlos. É isso, Palmeiras campeão paulista de 2026, o Roberto Marcondes. Tá em boas mãos, né? O Palmeiras foi o melhor time do campeonato, né? E era favorito, né? Favoritaço, né? Que você falou que era de 3 pra cima, Errei né? por 1, né? Aliás, foi um gol que não valeu agora, né? Era pra ser 3. É verdade. Mas enfim, o resultado final... Ele tem um ponto. Tem. Na verdade, o placar num jogo muito ruim, né? Uma final. Não foi no patamar que todos esperavam o rendimento. O Palmeiras esperava exatamente o futebol dele, que é de muita qualidade técnica. A chuva atrapalhou, né? E muito. Gramado pesado, atrapalhou demais. E
O gramado atrapalha os dois, mas antes de começar a partida nós falamos, olha, atrapalha os dois, mas quem vai ser mais afetado é o Novo Horizontino. Falamos isso antes de começar o jogo. E foi exatamente ele que foi o maior prejudicado. Ele não entendeu, ele não conseguiu entender o jogo rapidamente em razão do gramado. Talvez a questão psicológica pesou muito. Essa questão também de você colocar um jogador numa decisão e pagar 1 milhão, né? Para colocar o Rômulo, eu vejo assim, uma decisão muito errada nesse sentido. Você menospreza quem está no elenco, entendendo que no elenco não tem ninguém capacidade para atuar como ele atua. Hoje ele não fez um bom jogo, né? O Juninho foi bem na partida 1 em Barueri. Então, gastou um dinheiro. Por quê? Porque entendeu que estava vivo na competição ainda. Isso você não pode deixar também e desprezar esse tipo de situação. Sim, é porque acontece o seguinte... é 1 milhão... Mas acontece o seguinte, se não coloca o Rômulo no jogo de hoje e o Novo Horizontino perde por 2-1, iriam dizer, tá vendo? Se o Rômulo tivesse aí, o resultado poderia ser outro. Então, mas ele colocou o Rômulo e perdeu por 2-1, o que vocês estavam falando? Mas, cara, ele não pecou pela omissão. Mas ele não jogou, ele não fez nada. Ele cobrou 2 escanteios, fez uma falta, tomou cartão amarelo. Mas é a vida. A vida é assim. Exatamente, não tinha certeza que ele iria fazer uma grande partida. Mas o título está na mão de quem, na minha opinião, é o seguinte, sempre defendi essa tese. Time que tem grande investimento, time que tem as melhores contratações, o melhor técnico, o melhor elenco, um time desse não pode ser vice-campeão. Esse time tem que ser campeão. Quem tem investimento, quem tem proposta de time grande, de fazer a diferença do mercado, precisa ser campeão. Para valorizar ainda mais o que foi feito. Então o Palmeiras mereceu ser campeão. O Flamengo merece ser campeão. Times que investem merecem ser campeão. Por quê? Você vai justificar o investimento que você fez e não vai tirar o pé quem está investindo. Não é? O Novo Horizontino fez o campeonato dele e colocou alguns jogadores na vitrine que certamente serão negociados. O Novo Horizontino não sai perdedor do campeonato. Em termos de finanças, ele sai vencedor. Ele vai ter vários negócios. Só que ele não pode desmontar o time porque ele tem Campeonato Brasileiro da Série B, que já bateu na trave 2 vezes. Mas o título foi merecido pro melhor time da competição. É isso. Bom, daqui a pouco a gente vai fazer aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior, bem rapidinho, né? Para conferir a festa do Palmeiras. O Verdão é campeão paulista. Só corrigindo uma informação que eu passei aqui, é o 27º título do Palmeiras paulista. Palmeiras, e nos últimos 6 anos, 5 títulos. Palmeiras só perde pro Corinthians a nível estadual. O Corinthians tem 31, Palmeiras tem 27. Mas se continuar nessa batidinha aí... Logo chega. O Palmeiras vai ser o maior campeão. Se continuar nessa batidinha aí, logo bate. É isso, gente. Jornada esportiva para Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está sempre na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Conosco também Pizza do Dadá. Domingo pede uma pizza. Pizza é do Dadá. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Sinditaxi, Autoposto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis, troca de óleo da Barão de Itapura. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo, e Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. Vamos pro intervalo. Voltamos já. O Marcelo vai comandar o fim de jogo pra gente fazer aí o rescaldo e falar o que foi a vitória do Palmeiras pra cima do Novo Horizontino. Pelo placar de 2-1, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 19 3242 3125 ou no app
que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quero 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Muito bem, tudo definido na primeira divisão do futebol de São Paulo. 10 da noite mais 47 minutos. O Palmeiras é campeão paulista 2026. 27º título da história do Verdão. É o segundo maior ganhador do futebol de São Paulo, perdendo só para o Corinthians, que tem 31. O Robson do Novo Horizontino foi o artilheiro da competição com 7 gols. O Flaco Lopes fez 6 gols e o Vitor Roque... deixa eu ver aqui, o Vitor Roque tinha 5 gols, foi para 6, né? O Rômulo tinha 5 gols também. Portanto, o Robson, artilheiro do Campeonato Paulista, com 7 gols. O Flaco Lopes, 6. Os artilheiros do Campeonato Paulista 2026. Na primeira divisão, tivemos os rebaixados, o Velo Clube e a Associação Atlética Ponte Preta. Uma campanha ridícula, vexatória da Macaca. Em 8 jogos, apenas um empate, 7 derrotas. Uma campanha que o torcedor da Ponte Preta nunca mais vai esquecer. Mas hoje é para falar de comemoração. Palmeiras venceu 2-1. As duas partidas, aliás, vitória do Verdão em um show de drones lá no Jorjão antes do jogo, no intervalo e agora no fim de jogo também. Palmeiras vence, primeira partida 1-0, segunda partida 2-1 e agora vai receber a taça, a medalha, enfim, os comandados pelo Abel Ferreira, que conquista o seu 11º título. Ele que fez lá para a torcida o sinal de 11. Roberto Marcondes, comentarista Futebol Interior nessa final do Campeonato Paulista. O Palmeiras é campeão do Paulistão, Marcondes. Merecido, inclusive, o título para o Palmeiras. O melhor time, melhor elenco, melhor treinador. Tem um time muito equilibrado, um time muito forte taticamente. É um time muito forte também, sabe jogar feio. E hoje mostrou isso na final contra o Novo Horizontino. O gramado pesado, choveu muito forte antes de começar a decisão. E o Palmeiras também jogou na base da pegada forte, como inclusive colocou como tese principal a equipe do Novo Horizontino. Mas foi um jogo de poucas emoções, ou quase nada. Os gols também foram feios. Mas o Palmeiras tem justamente esse equilíbrio, uma qualidade técnica superior a qualquer adversário da competição. E mereceu a vitória, mereceu o título. Ganhou 2 vezes do Novo Horizontino. Em 6 pontos, o Novo Horizontino fez 0. O Palmeiras fez 6 pontos na final. Então não tem como você
questionar isto. O Palmeiras mereceu, de forma legalista, essa conquista do título. Mas uma coisa que é muito feio ver, a comemoração do Palmeiras. O Palmeiras não comemora mais, cara. Parece que ganhou um jogo. É feio pra você, Pô, né? que coisa chata, o meu. torcedor do Palmeiras. É chato isso. Ver o Palmeiras não comemorando. Os caras estão tão acostumados a levantar taça que comemorou de forma que eu não gostei. Deveria ter feito mais festa ainda. Eu achei até que eles comemoraram bastante, até a Leila foi lá no gramado, enfim. Bom, final do Campeonato Paulista, você acompanha aqui no Portal Futebol Interior. Para Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Nesse momento, jogadores do Novo Horizontino recebendo a medalha de vice-campeão. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, Sinditaxi e Auto Posto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de óleo, Barão de Itapura, tá? Restaurante do Dadá, diz que entregas pelo WhatsApp 19 99788 3821. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. E Casa do Perfurador, tem tudo, mas tudo mesmo, viu? Pro seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. Título merecido, né, Carlos? Rapidinho aí. Sim, merecido. Melhor time do campeonato, né, cara? Melhor time do campeonato, cirúrgico, o time do Palmeiras. E hoje jogou pra ser campeão, né? Merecidíssimo o título do Palmeiras. Muito bem, a gente tem comentário final, tem o destaque final do Marcondes e também a ficha técnica do jogo, mas rapidinho aqui, deixa eu dar uma passada no placar ao vivo do futebol interior, porque tivemos outros times sendo campeões pelo Brasil, torcidas comemorando, por exemplo, do Cruzeiro. O time venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0 e o bicho pegou, pancadaria, a briga foi feia. Lá em Porto Alegre, o Inter empatou com o Grêmio em 1-1, mas havia perdido a primeira partida por 3-0. O Grêmio leva mais um título gaúcho para sua coleção, para sua história. Tivemos também no Campeonato Carioca o empate entre Fluminense e o Flamengo. Leonardo Jardim já chegou sendo campeão com o Flamengo. 0-0 nos pênaltis. O Flamengo acabou faturando esse título. 5-4 nos pênaltis deu o Flamengo. Bom, temos também título de campeão lá para a equipe do Fortaleza. 1-1 no tempo normal, nos pênaltis 5-4 para a equipe do Fortaleza. Thiago Carpini, lembra bem, o nosso Roberto Marcondes é o técnico do Fortaleza. E o Paysandu, campeão contra o Remo. Na primeira partida o Papão venceu por 2-1, empate 0-0, Paysandu de Castro. Lembra dele, Carlos? Lembro. Castro jogando pelo Paysandu. Castro que é de lá, né? Ele veio pra Ponte, ele jogava num time, se eu não me engano, no Castanhal. Ele era do Castanhal, Boa. que havia sido campeão paraense, e ele veio pra Ponte Preta e agora foi pro Paysandu. Paysandu que é da Série C e o Remo da Série A. Muito bem. O Remo que trocou de treinador depois da primeira partida da final, Léo Condé, treinador do Remo. Já em Pernambuco, Carlos, o Sport de Roger Silva. Sapecou 3-0. 3-0 para cima do Náutico de Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos. 2 ex-Ponte. O Náutico? 2 ex-Ponte. Ah, sim. O Roger Silva foi jogador da Ponte Preta e o Hélio dos Anjos, técnico campeão paulista de 2023 pela Ponte Preta na Série 2. Verdade, 3-0 na final. Já em Santa Catarina, Carlos, o Barra se tornou campeão. Pois é. Chapecoense primeira divisão e o Barra Série C do Campeonato O Barra que foi campeão da Série Brasileiro. Campeão da Série D. Série D. 2 títulos, hein? Rapaz. Tá saindo uma força do futebol catarinense. Estrutura grande, é uma equipe de empresários, Sim. é SAF. Sim. E não, eu não vou agora lembrar quem comanda, mas não é só o Barra, é uma SAF
que tem algumas outras equipes pelo Brasil. Não é o cara do Londrina, não, né? Não, o Londrina tem o Linense e o Londrina. O Londrina tem mais. Tem mais. Tem mais. É o Belintani. Virou uma dono. fábrica, né? De futebol. Mas o Barra não é isolado, não. Enquanto o Barra, ele sobe, né? Sai como uma força do futebol de Santa Catarina, 2 gigantes de Santa Catarina foram para a segunda divisão. Figueirense e Joinville. Nesse momento, o Novo Horizontino erguendo o troféu de vice-campeão. Aplausos, né? Assim, é claro que fica sempre aquele gostinho de quero mais, né? Tem que aplaudir. Uma campanha, claro. Parabéns para o Novo Horizontino. Ensinando muita gente aqui no interior de São Paulo como tem que se fazer futebol. Né? Com seriedade. Eu estava comentando com o Carlos enquanto a gente estava no intervalo comercial, que é fundamental para nós também. Sim. A equipe vencedora, ela primeiro tem que ficar arrumadinha no andar de cima, que é a executiva, a diretoria, o financeiro, o marketing, o comercial, tudo. Você arrumando a casa em cima, você vai certamente ter resultado no campo. É isso que acontece. Você vê o Novo Horizontino, ele é arrumado em cima, embaixo, resultado. Mirassol, arrumou em cima, resultado embaixo. Palmeiras, em cima, resultado embaixo. O São Paulo Futebol Clube tá uma desgraça financeiramente, não tem resultado. Corinthians tem resultado? Não tem. Tem, Corinthians em 310 dias, 3 títulos, pô. O Corinthians é uma casa. Campeonato Paulista do ano passado, Copa do Brasil e esse ano a Supercopa. Em cima do Flamengo. Sim. 3 títulos. Cara, assim, ô Marcondes, você tá correto no que você fala. Eu acho que o principal é você ser organizado. Sim. Mas ser organizado também não significa que você vai ser campeão todo ano. Ninguém tá falando que não é pra ser organizado, Marcondes. Mas tem exceções. Por exemplo, a Ponte Preta é campeã da Série C. Que bagunça fez que tava. Tudo errado. E foi campeã da Série C. Ela foi na contramão. Na contramão do que tem que ser feito. Isso é futebol. Isso é futebol. O futebol, ele faz... Ele proporciona esse tipo de coisa. Ele proporciona, por exemplo, que o Novo Horizontino, com uma folha salarial de 2.800.000, elimine o Santos com uma folha salarial de 25 milhões, o Corinthians com uma folha salarial de 30 milhões e vem enfrentar o Palmeiras com uma folha salarial de 35. E ó, vou falar, perdeu os 2 jogos? Perdeu, mas enfrentou o Palmeiras. Enfrentou o Palmeiras. Jogadores do Palmeiras sofreram hoje. A gente não pode esquecer que no jogo da Arena Barueri, o Novo Horizontino perdeu um pênalti. Sim. Defendido pelo Carlos Miguel. Do Robson. Isso, né? Pênalti sofrido pelo Vinícius Paiva. Enfim. Ô, Felipe, vamos... Que, aliás, é bom jogador também. Bom jogador. O Novo Horizontino tem um time acertadinho e o Novo Horizontino entra como um dos favoritos para o acesso na Série B. Como já aconteceu na trave 2 vezes. Sim, né? Mas eu acho que esse ano, né, por ter conseguido o vice-campeão paulista, eu acho que ele entra mais como favorito se conseguir manter a base. Agora tem uma estrutura aí, o Novo Horizontino entra como favorito pro ano que vem, quem sabe, estar na Série A do Campeonato Paulista. O Carlos vai comandar o comentário final? Não, comentário final. Trocou não, é você que comanda. Eu comando o comentário final? Então, ele tá começando hoje. Então eu vou comandar o comentário final, Felipe. E aí, esse comentário final a gente vai gravar e vai postar depois no YouTube, mas a gente vai fazer aqui um bate-bola. Carlos Corsato, Roberto Marcondes, pela ordem, Marcondes e Carlos Corsato. Tem ficha técnica do jogo, tem os destaques finais, tem muita coisa ainda para você que está acompanhando a nossa transmissão. Olha a hora, Carlos, atenção. 10h59, repita. 10h59. Solta a vinheta, Felipe. Agora, o comentário final. Marcelo Corsato. Tudo bem? Bom ter você aqui nas redes sociais do Portal Futebol Interior, no nosso YouTube também. Comentário final da final do Campeonato Paulista 2026 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Palmeiras venceu a equipe da casa pelo placar de 2-1. Havia vencido a primeira partida pelo placar de 1-0 e conquista o 27º título a nível estadual. É o segundo maior vencedor no estado de São Paulo, atrás do Corinthians, que tem 31. E dos últimos 6 anos, o Palmeiras tem 5 títulos. Discorra sobre o título do Palmeiras, Roberto Marcondes. Primeiro, deixar claro que o título foi justo. O Palmeiras conquistou o título de forma legalista.
Abel Braga fazendo história, escrevendo história no futebol brasileiro. Chegou em 2020, esta foi a 17ª final que ele comandou o Palmeiras. É o 11º título dele no comando do Palmeiras. O Palmeiras chega a 19 títulos estaduais. Um time formado, que tem toda uma estrutura, um time taticamente bem feito, uma força de elenco. Sofreu sim, em razão do gramado pesado. A chuva atrapalhou demais a qualidade da final da competição. Atrapalhou o Palmeiras e atrapalhou o Novo Horizontino. O Palmeiras entendeu melhor o jogo, a situação e o cenário do gramado. O Novo Horizontino demorou um pouco mais, procurou talvez um contato mais físico, numa bola truncada, num jogo picado, um jogo muito parado e talvez apostando numa bola parada com o Rômulo, que o Novo Horizontino investiu 1 milhão para ter liberação do jogador, que não fez uma grande partida, como o time inteiro do Novo Horizontino não fez. Mas deixar claro que o Palmeiras é um time equilibrado, forte, taticamente perfeito, e que o ataque numa bola parada também do Andrés, que todo mundo sabe que a bola parada do Palmeiras é fatal, é letal, e o primeiro gol foi exatamente dessa maneira, uma bola parada. O Palmeiras é muito forte e comprovou isso no campeonato. Eu digo que o título, hoje conquistado pelo Palmeiras contra o Novo Horizontino, é um detalhe da campanha. Ele construiu o título durante a competição. Todo campeão, ele constrói o título durante a competição. Não é num jogo só ou não são em 2 jogos. Ele construiu durante a competição e mereceu, portanto, mais um título na história vitoriosa do Palmeiras. Roberto Marcondes, comentarista do Portal Futebol Interior. Carlos, o Palmeiras é campeão, mas todos os méritos para o Novo Horizontino, os comandados do Enderson Moreira, né? Sim, campanha que tem que ser elevada à 10ª potência do time do Novo Horizontino. Termina a primeira fase na primeira colocação, tanto que resolve o problema e faz o jogo da final em seus domínios, no Jorge Ismael de Miazzi, e no meio do caminho, nas quartas de final, elimina o Santos, na semifinal tira o todo-poderoso Corinthians, né? Então, todos os méritos e honras aí para o Novo Horizontino, mas o melhor time do campeonato ganhou o Palmeiras, o time mais organizado, com os melhores jogadores, com o melhor treinador, conquistou o título. Parabéns pro Palmeiras, campeão paulista de 2026, Corsato. Muito bem, transmitimos aí o Campeonato Paulista para Casa do Perfurador, para Canal ao Vivo Futebol Interior, Restaurante do Dadá, Sinditaxi Alto Posto Casa do Taxista, Hipercap Brasil e Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Portanto, se você está conhecendo o nosso trabalho agora, se inscreva no canal, fique à vontade para participar das nossas redes sociais, seguir a gente, @Futebol Interior. Comentário final. 11 da noite, mais 3 minutos, Palmeiras recebendo a taça nesse momento, Carlos, levantando a taça lá agora, o Gustavo Gomes. É isso, Palmeiras campeão paulista de 2026, uma festa bonita, nem parece que tá chovendo, tá todo mundo, os caras de gravata, né, o presidente da Federação Paulista de Futebol, vice-presidente, enfim, todo mundo tomando chuva, velho. E eu me lembrou agora, observando o posicionamento do Reinaldo, que aliás é um presidente fantástico. Sim, vem fazendo um bom trabalho. Sucesso danado do futebol. São Paulo sempre foi, mas vem crescendo a todo ano. E amanhã, cobertura total da festa de encerramento do Campeonato Paulista aqui no Portal Futebol Interior. Verdade. Estaremos lá com a nossa equipe também do Instagram, Sim. com a Luísa, com o Davi, amanhã, e também com o nosso Portal Futebol Interior, toda a cobertura e a festa amanhã na capital paulista. Dos melhores do Paulistão 2026. É isso aí. Meu amigo. Acompanhe no portal e também no nosso Instagram do Futebol Interior. Show de bola. É isso aí. Show de bola. Portal Futebol Interior com cobertura completinha para você do futebol de São Paulo, tá? A1, A2, A3, A4, a Bzinha que vem aí, Copa Paulista, campeonatos de base. O futebol interior realmente dá um show de cobertura. Muito bem, agora, Felipe Marques, vamos para a ficha técnica do jogo da peleja. Ficha técnica do jogo. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Transmitimos Novo Horizontino 1,
Palmeiras 2, Novo Horizontino vice-campeão paulista, o Tigre do Vale de Jordi, Alvarino, Dantas, Patrick e Mike, Luiz Oyama, Leonaldi e Rômulo, Vinícius Paiva, Robson e Matheus Bianchi. Bom, o time do Novo Horizontino usou as 5 substituições, né? Entraram no time do Novo Horizontino o Alemão, o Juninho, também o Tite Ortiz, o Tavinho e o Nicolas Careca para saídas do Matheus Bianchi, Vinícius Paiva, Rômulo, Luiz Oyama e Ivan Alvarinho. O Palmeiras campeão paulista, 27º título do Verdão no Paulistão, 5º em 6 anos de Palmeiras. Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício, John Arias, Vitor Roque e Flaco Lopes. Vamos lá. Entraram no time do Palmeiras o Alan, o Lucas Evangelista, também o Felipe Anderson, que aliás foi o primeiro que entrou, Emiliano Martinez e o Sousa. Para as saídas de Flaco Lopes, Vitor Roque, John Arias, Maurício e Andréas Pereira, Abel Ferreira, o treinador, Anderson Moreira, o técnico do Novo Horizontino, Alvarino, Rômulo e Anderson Moreira foram amarelados no time de Novo Horizonte, Abel Ferreira, Flaco Lopes e Gustavo Gomes amarelados pelo Palmeiras. Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro, Neuza Inês Bach, auxiliar 1, assistente número 2, Alex Angui Ribeiro, Edna Alves Batista, a 4ª árbitra, e o José Cláudio Rocha Filho esteve no VAR. Murilo fez 4 minutos do primeiro tempo, o Murilo fez 1-0 para a equipe do Palmeiras, o Matheus Bianchi a 25 empatou numa falha do goleirão, o Carlos Miguel, para a equipe do Novo Horizontino. E aí o Vitor Roque, numa falha do goleirão Jordi, fez o gol do título do Palmeiras, 2 para o Palmeiras, 1 para o Novo Horizontino. Bom, eu tinha a informação, né, de que 11.318 ingressos haviam sido vendidos, mas o borderô do jogo, 9.902, é isso? Por uma renda de 1.334.000. Então, o público, há uma discordância aí do público divulgado antecipadamente pelo Novo Horizontino e do público em renda divulgado agora, né? O público, então, de 9.902, mas antes do jogo a informação é de que 11.813 ingressos haviam sido vendidos, com uma carga de 5.849 para o Tigre e 5.964 para o Verdão, para o Palmeiras. É isso, em Novo Horizonte, no Jorge Ismael de Biasi. Deu Palmeiras, Novo Horizontino 1, Palmeiras 2. O Palmeiras é campeão paulista de 2026. Ficha técnica do jogo. Muito bem, portanto, Palmeiras campeão. Você teve aí a ficha técnica do jogo. Agora vamos com os destaques finais. Só para falar aqui que eu falei dos artilheiros, né? O Robson do Novo Horizontino foi o artilheiro, 7 gols. Desses 7, ele fez 3 contra o Palmeiras, né? Na primeira fase. Sim. Fez 3 contra o Palmeiras. Já faz um tempinho que ele não manda a bola pra rede. O Flaco Lopes, 6 gols. O Caleri e o Rômulo fizeram 5. O Carlão do Noroeste, o Gabigol do Santos e o Poveda do Primavera, 4 gols, portanto, os artilheiros aí deste Campeonato Paulista. A federação paga 5 milhões ao campeão e o segundo colocado, o Novo Horizontino, vai receber 1,5 milhão. Portanto, 1,5 milhão. O Gustavo Gomes se tornou o maior campeão da história do Palmeiras, do clube desde 2018. O zagueiro ganhou o 13º título. Ele assim se isolou no topo da lista, passando nomes históricos. Por exemplo, o Ademir da Guia, Dudu atacante, Junqueira, Marcos Rocha, Mike e o Everton, todos com 12, né? Portanto, aí o... E ele tem mais alguns campeonatos para disputar, hein? Tem. Não tem interesse em sair, né? Parece que não, né? Parece que não. É muito difícil, hein? O Palmeiras, ele tem essa marca, né? De alguns jogadores ficarem há muito tempo no time, né?
Pela história, né? O Gustavo Gomes, Ganha bem. ele é paraguaio, né? Paraguai. Ele joga mais do que o Gamarra? Ou jogou Não, mais que o Gamarra? não. Mas você acha que a torcida do Palmeiras idolatra mais ele hoje do que o Gamarra, sim. né? Mas Não o sei. Gamarra era É que um o Gamarra baita do jogou no zagueiro. Corinthians, cara. É. Acho que isso É, faz... falando- Não, mas você fala pra torcida do Palmeiras ou você fala no geral? No Não, geral. tô falando pra torcida do Não, a Palmeiras. torcida do Palmeiras é claro que é o Gustavo Gomes. Ah, tá. tô Agora, eu falando- queria só... Falando, No geral, eu sei que o Gamarra eu não jogou gosto de confusão, principalmente no domingo à noite. Sei, sim. sei. Imagina a torcida do Corinthians vendo o Carlos Miguel com a bandeira do Palmeiras enrolada na cabeça, o Carlos velho. Miguel não fez nada no Corinthians também, viu? imagina- E hoje aqui quase que entrega a paçoca. Imagina só. Goleiro superestimado, viu? Cara, Ele pega muito, Você para, sabe, a taça é pesada, cara. Os caras fazem cada coisa com a taça, numa hora quebra, hein? A taça. Ó, o Abel Ferreira, 11º título dele, né? Ele tem 2 brasileiros, 2022 2023, 2 Libertadores, 2020 2021, Copa do Brasil 2020, Paulista ele tem 2022, 2023, 2024 e 2026, Recopa Sul-Americana de 2022 e Supercopa do Brasil 2023. Portanto, o Abel Ferreira é o maior campeão em títulos aí do Palmeiras. Ele ultrapassou o Oswaldo Brandão com quem dividiu o posto de maior campeão. Portanto, tá aí o treinador do Palmeiras. E a gente falou dos títulos, né? O Corinthians tem 31, Palmeiras 27 a nível estadual, o Santos 22, o São Paulo 22. E olha que o Santos teve o Pelé aí, que na época do Pelé o Santos só ganhava. Então, velho. O Santos só ganhava. É isso. Muito bem. Ô, Roberto Marcondes, manda pro ar o seu destaque final, querido. É merecido o título. Parabéns ao Palmeiras. Venceu o melhor, venceu o time mais estruturado e o time mais organizado, né, em todos os sentidos. O Novo Horizontino está crescendo muito no futebol brasileiro e nós torcemos muito porque a gente defende demais também o interior de São Paulo. E a gente fica feliz que, para nós, uma vitória do Novo Horizontino chegar numa final de campeonato. Isso é fundamental. É um tapa na cara para muita gente que administra os 2 times de Campinas, Ponte e Guarani, de forma extremamente, de uma posição muito equivocada, na minha opinião, sem nenhuma referência do que representa as 2 equipes, principalmente os 2 torcedores. Isso é uma demonstração que nós temos muito a oferecer, mas hoje nós não estamos oferecendo absolutamente nada. Muito bem, valeu Marcondão, um abraço pra você e até a próxima, viu? Tchau. Tchau, valeu. Esse é Roberto Marcondes, comentarista da final aqui do Portal Futebol Interior. Nosso narrador, Carlos Corsato, trouxe a emoção do jogo, vitória do Palmeiras, seu destaque final. Manda pro ar. É isso, Corsato. Destaque final, título merecido, né? Pro Palmeiras, que volta a campo já na quinta-feira para jogar contra o Vasco, isso pelo Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino, dias 21, 22, já saiu a tabela, né? Mas estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro, campeonato que será que terá transmissão aqui dos canais Futebol Interior, porque a Ponte Preta está na Série B do Campeonato Brasileiro e temos também aqui as nossas parceiras, por exemplo, Botafogo de Ribeirão Preto está na Série B, o Novo Horizontino está na Série B com os parceiros, enfim, muitos jogos de parceiros aqui para a cobertura da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, título mais que merecido para o Palmeiras, que segue sendo dono do futebol paulista nos últimos anos aí, viu, Corsato? Um abraço, uma ótima semana e sempre é bom, né, a gente lembrar aqui das mulheres. Um beijo no coração de todas as mulheres do mundo. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Um beijo da minha esposa Maria. Fiquei pouco tempo com ela hoje, mas um beijo para ela e para todas as mulheres deste Brasil. Valeu, tchau. Beleza, esse Carlos Corsato transmitiu o jogo. O Novo Horizontino joga quinta-feira, dia 12, campeonato da Copa do Brasil, terceira rodada contra o Misto, que foi campeão mato-grossense, tá? Então o jogo vai ser lá no Mato Grosso. O Novo Horizontino volta a campo, portanto, no dia 12, contra a equipe do Misto. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe estreia no domingo, dia 22 de março, 8 da noite, Jorge Ismael de Miase, local onde foi a final do campeonato, contra o Londrina, que foi vice-campeão paranaense. O campeão lá foi o Operário, que também está na Série B. O Operário vai estrear contra o Atlético Goianiense um dia antes, no sábado.
Lembrando que nós aqui do Portal Futebol Interior vamos transmitir o jogo da Ponte Preta terça-feira, 9h30 da noite, contra o Guarani de Bagé pela Copa do Brasil. E também estaremos na transmissão da estreia da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro, que é também no domingo, mesmo dia do jogo do Novo Horizontino, só que a Ponte joga um pouco mais cedo contra o Atlético, lá em Minas Gerais. Um detalhe de duas equipes que foram rebaixadas a nível estadual. Tanto o Atlético, que agora tem o Alex Cabeção, jogava pouca bola o Alex, como treinador, e a Ponte Preta tentando ressurgir das cinzas, como o Carlos gosta sempre de frisar, né, como a Fênix. Porque, olha, a vergonha do Campeonato Paulista vai ser difícil do torcedor ponte-pretano esquecer. E está aí na gestão do novo presidente da Ponte Preta, o doutor Luiz Torrano, e dos seus pupilos, né? Fechando por aqui a nossa transmissão, agradecendo ao Felipe Marques, na mesa de som do Portal Futebol Interior, ao Roberto Marcondes, que foi o comentarista do jogo também, é o nosso contato comercial, diretor comercial aqui do Portal Futebol Interior. A direção executiva é do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a coordenação de esportes do Carlos Corsato, que também transmitiu o jogo. Agradecendo a Rivalo, que acompanhou a gente durante todo o Campeonato Paulista. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, tá bom, cabeção? Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, Sinditaxi e Alto Posto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis, troca de óleo, Barão de Itapura. Restaurante do Dadá, Disque Entregas. Pelo WhatsApp, 19 997 88 3821. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo, tá? E Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. Eu, Marcelo Corsato, agradeço em nome de todo o Portal Futebol Interior, da Rádio Futebol Interior, o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Já era! Termina o Campeonato Paulista, mas as transmissões aqui no Portal Futebol Interior não param. Terça-feira tem mais. Um abraço, boa semana para todo mundo, feliz Dia Internacional da Mulher para você que é mulher e até a próxima. Tchau! Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.